O Regis não dá para esperar 5 anos para ele entrar em forma. E agora, recentemente, o Chay. Então fica difícil, né? O negócio é caprichar nos olheiros aí e fazer uma base forte de novo, como era ano passado, né? Para tentar ver se com novos consegue alguma coisa, né? Porque também contratar desconhecido também não está valendo muita coisa, não. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô, Batista. Oi. Leger, Tigrão, CH, Alex Santana aqui de Arthur Nogueira. Senta, marreta. Friozinho hoje, né? É. Vamos lá. Falar com o Gleger. Ô, Gleger, acho que o Pintado não validou ninguém desses caras aí não, viu? Isso aí já tava quase tudo acertado quando o Pintado chegou aí. Tá mais pra ser indicação de Toninho Cecílio que foi embora. Na minha opinião, talvez da parte da defensiva aí, né? Qualquer coisa que chegar aí vai ser igual ou melhor do que os que estão aí, porque é muita ruindade no setor defensivo. Agora aí para ataque, para meio campo, não vai ajudar em nada. Se o Guarani ainda não se reforçar nessa janela aí e não trazer aí mais 2 ou 3 peças que realmente façam a diferença, eu acho que a Série C é iminente. Não vai ter como não. Beleza? Um abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Tudo Boa bem? noite. Aqui é Maurício de Araraquara, Ponte Pretano. Hoje 3-1 para Macaca. Mas eu queria saber do consultor filosófico CH o quanto que a Isa, cantora, vai influenciar no jogo da Macaca hoje. E aí, CH? Lá. Vai mexer no psicológico do time? CH já foi, né? Mas o Leandro Boles quer opinar sobre o tema, não é isso, Boles? Não, é melhor deixar quieto, viu, A Batista? moça foi traída, hein, Boles? Foi, ela tá grávida ainda, viu, Batista? E o rapaz, Yuri não veio tá pro nem no jogo. banco hoje, viu? Não veio pro jogo, não. Então interferiu, ué. Não, ele já não tá jogando com o time da Série B, Batista. Não, mas no ele time tava B. pelo menos no banco, né, ô Vladimir? Mas ele atuou aí na Copa Paulista no meio de semana, né? Fez gols, inclusive, contra o Grêmio Prudente e não vem pro jogo, não. Vai fazer falta, viu? Vai fazer muita falta. Não o Yuri aqui pra equipe do Mirassol, mas a Isa pro Yuri. Viu, Batista? Mas o CH acabou de mandar uma mensagem aqui. Foi um torpedo, lembra do torpedo? SMS, o torpedo, dizendo que pode ocorrer uma reviravolta no caso. Vamos aguardar. Duvido. Não, aí também não, aí para, né? Difícil, hein? Não, depois de Apesar tudo de que essas coisas de casais em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher, né? É verdade. Falava o meu avô Alcides, que tá morando no céu. Mas dizem que fisicamente ele vai começar a render mais. Estamos ansiosos para o jogo de hoje, vai dar Macaca 2-0. Estamos acompanhando vocês aqui de Marília. Somos fã de vocês. Manda um abraço pro Maurício. Não perde vocês por nada. Abraço, muito obrigado. E com essa mensagem estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. De coração agradeço muito. E a única maneira que você tem de saber se a sua mensagem vem pro ar ou não é mandando pra cá. E na sequência, vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. No comando, um dos maiores narradores esportivos do rádio brasileiro. Leandro Boles está registrado. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Time no gramado, tô ligado.
aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bola de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonácio da Rádio Bandeirantes de Campinas. Hora e vez do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, nesta noite fria de sexta-feira em Campinas. Já já a bola rola, abertura da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Ponte Preta e Mirassol. A Macaca, que não perde a 13 jogos, tem 100% de aproveitamento com o Nelsinho Batista no comando técnico da Ponte desde que ele retornou ao Moisés Lucarelli e vai em busca de mais um resultado positivo diante do Leão da Alta Araraquarense, o Mirassol da região de São José do Rio Preto, que ficou 4 jogos sem vencer, está brigando pelo G4 e na última rodada venceu, é o 6º colocado com 22 pontos, a Macaca ocupando a 13ª colocação com 17. 7 da noite, a bola rola aqui na Bandeirantes, estamos no FM em 85.7, FM faixa estendida e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e aproveite, deixe o seu like na nossa live, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte Preta, vamos juntos da Bandeirantes em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Lembrando que a Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. A meta do Sicredi é te ver bem. Abra sua conta. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes.
microfone de muita história, de muita tradição, de muita credibilidade. É o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje, lado a lado com a Macaca. A Ponte vai em busca de mais um resultado positivo. A Ponte Preta está pronta, está definida, está escalada. As últimas da Macaca. Para a Macacada reunida, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Vladimir Catarino. Um grande e forte abraço. Boa noite, Vlad. Oi, Boris. Boa noite para você. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Em especial ao torcedor da Ponte Preta. Macaca quer manter o bom retrospecto jogando em casa, né? Desde a chegada do técnico Nelsinho Batista, 100% de aproveitamento. Depois de 2 partidas fora de casa, volta ao majestoso. Tem alterações de retorno. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Dodô está suspenso. Com modificações pela 8ª vez consecutiva, o técnico Nelsinho Batista tem que mudar o time, mas confiança é palavra de ordem para encarar o Mirassol. E quais são as últimas do Mirassol? Duelo paulista nesta noite em Campinas, dia 12 de julho. Ponte Preta e Mirassol. E o Mirassol, hein, Vladimir? Que não faz uma boa campanha fora de casa, né? Aliás, não venceu nenhuma partida longe do Maião nesta temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o time vem embalado. Na última rodada em casa, bateu o CRB pelo placar de 1-0. Resultado que colocou o time na parte de cima ainda mais da tabela. Tem apenas uma novidade no time titular com relação à última partida. A estreia do Zeca, lateral esquerdo, campeão olímpico, com passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, contratado na janela de transferências, vem para o jogo, será titular daqui a pouco. Boles. As últimas de Ponte Preta e Mirassol, na voz de Vladimir Catarino, nesta noite de sexta-feira fria em Campinas. O torcedor aos poucos vem chegando ao estádio Moisés Lucarelli, 20 graus, céu nublado, mas a sensação de 18 graus. O vento, 21 graus, ou 21 graus não, né? 21 km por hora, com rajadas, eventualmente 39 km por hora. Faz frio em Campinas neste momento. Os comentaristas da Bandeirantes, eles que estão definidos e escalados aqui na Bandeirantes. Valdemir Gomes, da palavra fácil, fera da opinião. Fala aí, Tigrão, a sua expectativa. Boa noite, Tiger. Boa noite, Bolis. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Expectativa muito positiva. Pelo retrospecto da Ponte, ganhou em casa do CRB, ganhou em casa do Novo Horizontino e ganhou em casa também do Ceará. Isso sob o comando do Nelsinho. E ganhou em casa também do Amazonas, ainda com o João Brigatti. Portanto, a Ponte tem 4 vitórias na competição, 4, as 4 conquistadas em casa. E isso a credencia a fazer um grande jogo contra um Mirassol que tem mais time do que a Ponte, por isso que está 5 pontos à frente, mas vem meio baleado aí por um calendário esquisito. O time jogou terça, folgou quarta, se reapresentou quinta, viajou para Campinas e joga hoje sexta. Esse aspecto físico, cansaço, viagem, pode teoricamente favorecer a Ponte. Mas eu acredito em muitas dificuldades, mas estou otimista com a 5ª vitória da Macaca na competição, que seria fundamental para a Ponte encostar no próprio Mirassol. Para mim está bem escalado, opção poderia ser com 3 atacantes, ele opta por 2, mas libera um pouco mais o Elvis para chegar nos homens de frente. Quem sabe o Elvis, finalizando da média distância, jogando mais à frente, não pode meter o dele na rede hoje com bola rolando e não com bola parada. É a minha expectativa e tomara que dê tudo certo. Mas o jogo é duríssimo, muito equilibrado e apenas com um ligeiro favoritismo da Ponte. Meu queridíssimo Leandro Bolis. Tamo junto, Tigrão. Aliás, está frio, tanto é que o Gorilão, mascote da Macaca, se apresenta ao torcedor com uma manta, com um cobertor. Cobertor ali estilizado nas cores alvinegras, é o Gorilão fazendo a festa da galera e nesse momento também dos fotógrafos que registram o fato. Aproveitando também, Boris, para divulgar a campanha do agasalho, né, da prefeitura. Bem lembrado, que visa bem lembrado. Dar aí doações nesse período tão frio. E para não passar frio, o Gorilão tá fazendo a sua parte. Útil ao agradável. Exatamente. Ele já esteve lá dentro e conhece de riscado, é o olhar técnico da Bandeirantes. Alô, alô, Gleger Zorzin. A sua expectativa para o jogo, um grande abraço. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boris. Um abraço para você, especial para o amigo ligado a Bandeirantes. Será que o Catarino levou aquele jaleco dele? 2 blusas, no mínimo. 3. Ah, com certeza, né? Aquele jaleco que não tem outro igual no planeta.
Leandro, eu tô confiante, eu acho que a Ponte tem um retrospecto muito bom jogando em casa, jogando no Majestoso. Vai enfrentar um time muito bom, né, que ainda não venceu fora de casa, mas é um time que sempre mantém uma regularidade. Está à frente da Ponte, inclusive, na tabela. E é um jogo importantíssimo para que a Ponte possa aí encostar ainda mais no G4, encostar no pelotão de cima. É importante, está jogando em casa, né? Tem algumas mudanças, eu acho que a entrada do Ramon Carvalho traz um meio de campo um pouco mais povoado. Provavelmente a gente vai ver a Ponte um pouco mais com a bola. Isso é importante também, né? Você tentar neutralizar as jogadas do time adversário que tem um meio de campo forte, né, que tem laterais que passam, laterais que são agudos. Então, o jogo vai ser duro, difícil, mas eu tenho a expectativa de que a Ponte consiga e continue mantendo esse favoritismo jogando no Majestoso. Independente do que vai acontecer na partida, a Ponte precisa vencer, precisa ganhar, e eu não tenho dúvida nenhuma que com essa escalação a Ponte deve conquistar um bom resultado, viu, Boris? É o timaço de Carlos Batista já em campo para levar a emoção do futebol para você. 7 da noite, a bola rola, tem Ponte Preta e Mirassol e mais um integrante desta grande equipe vem chegando. Alô, alô, Edu Pinheiro, seu destaque. Boa noite, Edu. Grande Boris, que alegria, uma honra ser o seu plantão, alegria estar aqui no microfone da Bandeirantes. Um abraço a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, eu tenho uma informação aqui, que a esposa do governador Tarcísio de Freitas, a senhora Cristiane Freitas, encontra-se no Majestoso. Não sei qual é o motivo, mas fica aqui o registro da primeira-dama do estado, está no Majestoso. Quem marca também a sua presença no Majestoso, dando autógrafo e foto pra lá, foto pra cá. Dario Peito de Aço, Rei Dadá, que Perichaib pegou do Internacional e contratou pro lugar do Rui Rei, que foi expulso na final de 77. 21 dias depois da final do gol do Basílio, o Dadá estreava no Majestoso com 19 mil pagantes. A Ponte ganhando do ABC por 2-0. Eu venho já no India com a bola e amanhã é aniversário de Mestre de cá completando 77 anos. Um abraço da equipe da Bandeirantes, no qual trabalhamos aqui com ele. O grande Cá, uma alegria. Mestre de cá! De cá trabalhou aqui. Eu tenho a data aqui que eu marco no papel aqui, ninguém marca nada, mas eu marco aqui. Ele começou aqui, você quer ver só? Ele começou aqui, foi em 2007, 1º de março de 2007 foi a estreia dele. O último dia dele foi no dia 25 de setembro de 2008. E o Nelsinho Batista vai soprar velhinhas daqui a pouquinho, né? Vai. Dia 22, 7.4, Edu. Que quanto? 7.4, dia 22 de julho. Que maravilha, que maravilha. Um abraço a todos. Eu venho já no Dia com a bola. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Muito bem, Brasileiro da Série B. Hoje tem também 21 horas em Ribeirão Preto, Botafogo e Amazonas. Cuidado, Fogão. 21h30 na Curuzu, Paysandu e Ceará, hein? Depois o replay, o Nelson Batista vai ver o replay desse jogo aqui, porque o Paysandu é o próximo adversário da Ponte. E amanhã, seu Edu? Bom, amanhã 15h30, Novo Horizontino e Guarani. Quem transmite aqui é o amigo Batista, vamos abrir às 2 horas. 17 horas, Esporte América Mineiro. 18 horas, o Rei Pelé, CRB e Curitiba. Domingo, 16 horas, no Oba, Vila Nova e Avaí. 18h30 em Chapecó, Chapecoense, Brusque. Segunda-feira, 20 horas, Santos e Ituano. E na quarta-feira, 21 horas, Operário e Goiás. Por que Operário quarta-feira? Porque o Operário joga contra o Grêmio amanhã, pela Copa do Brasil. Bom, vamos lá, Copa do Brasil. Então amanhã, 16 horas em Caxias, Juventude Internacional, no primeiro jogo, dentro do Beira-Rio. O Juventude ganhou de 2-1, meio de semana agora, e derrubou o treineiro lá, né? Tal de Eduardo Cudê. Amanhã, 18 horas, tem Atlético Paranaense e Ipiranga, Copa do Brasil, hein? Primeiro jogo lá em Ipiranga. 2-1 pro Ipiranga. O Atlético tem que reverter. Domingo tem Grêmio e Operário de Ponta Grossa, 11 da manhã. Lá em Caxias do Sul vai ser o jogo.
no dia 30 de abril. O jogo de ida foi 0-0 lá no Paraná. Vamos ver quem se classifica aqui para as oitavas de final. Brasileirão, amanhã 2 jogos só, Bahia e Cuiabá, 16 horas, mesmo horário no Independência, hein? No Independência, Campo do América, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Domingo não tem, porque imaginávamos que o Brasil fosse para a final da Copa América, aí segue só na terça-feira o Brasileirão, destaque para Corinthians e Criciúma, a estreia do técnico argentino Ramon Dias, vê se tira o Corinthians da situação. Na quarta-feira tem São Paulo e Grêmio, e quarta-feira Botafogo líder contra o Palmeiras, vice-líder. Jogão, hein? Jogão. É claro, destaque aqui para a final da Copa América. Copa América, amanhã, terceiro lugar, 21 horas, Canadá e Uruguai. E domingo, a grande final, 21 horas, em Miami, Argentina e Colômbia. E domingo, a grande final da Eurocopa, 16 horas, Olímpico de Berlim, Espanha, Inglaterra. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Chave de impacto intercambiável Forte G, R$ 349,90. Lavadora de alta pressão VAP, R$ 379,90. Promoções até 13 de julho. Oferta válida até 13 de julho. Confira na Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da Macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na
na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$ 10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Equipes no gramado, chegou a hora da ficha técnica do jogo em nome de Brasitone. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Querendo manter o 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Nelsinho Batista em casa, a Ponte encara o Mirassol com Pedro Rocha de volta ao time 1. 2, Igor Inocêncio. 4, Matheus Silva. Meia dúzia, Sérgio Rafael. 33, Gabriel Risso. 8, Emerson Santos. 15, Castro. 21, Ramon. 10, Elvis. 77, Matheus Regis. E 9, Gé. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Gabriel Risso. Emerson Santos, Castro, Ramon Carvalho e Elvis. Matheus Regis e Gé. No banco, 30, Luan. 11, Iago Dias. 13, Joilson. 17, Guilherme Beleia. 18, Emerson. 20, João Gabriel. 25, Lucas Bochecha. 29, Everton Brito. E 31 para Zé Mário. Técnico Mozart escala o Mirassol com Alex Muralha, 23. 19, Lucas Ramon. 34, João Victor. 4, Luiz Otávio. 37, Zeca. 27, Gabriel. 8, Danielzinho. 14, Isaac. 11, Negueba. 7, Fernandinho. 49, De La Torre. Alex Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca. Gabriel, Danielzinho, Isaac. Negueba, Fernandinho e De La Torre. No banco, Sidney, 12, 33, Wanderson, 44, Henry, 3, Gasal, 2, Alex Silva, 16, Bruno Matias, 10, Chico, meia dúzia, PH e 98, Marquinhos. Arbitragem do jogo. Apita o baiano Bruno Pereira Vasconcelos. Na bandeira 1, a Patrícia dos Reis do Nascimento. Bandeira 2, Ledes José Coutinho. No VAR, o mineiro Daniel Victor Costa Silva. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Jogo extremamente difícil para a Macaca, jogando em seus domínios. Claro que ela vem com uma retrospectiva muito boa, jogando em casa, jogando em seus domínios, jogando ao lado do torcedor aí no Majestoso. Vem com uma formação um pouco diferente, característica diferente, né? A do Ramon Carvalho com a do Dodô, que está fora, está suspenso. E o Ramon Carvalho é bom jogador também, né? Ele tem uma característica diferente, um pouco mais lento, mas é um jogador que tem um bom passe, um jogador que tem uma evolução na transição legal, interessante. Então acho que o Nelsinho acreditou muito nisso, de ter um meio de campo
mais povoado, que tenha um pouco mais a bola, que faça o Elvis jogar um pouco mais, em alguns momentos você empurrar ali o Elvis, até para virar uma espécie de um terceiro atacante, colado ali no Regis e também no Gé. Então eu estou confiante, eu acho que tem tudo para a Ponte conquistar um bom resultado, independente do adversário que vai enfrentar. A Ponte já enfrentou adversários, na minha opinião, Tigrão, bem mais difíceis do que o próprio Mirassol, e venceu jogando no Majestoso. Então essa é a minha expectativa, que continue nessa crescente, que continue nesse equilíbrio jogando em casa, para que ela possa conquistar mais 3 pontos. E a sua expectativa, Tiger? Boa noite. Também, Glegger, um abraço para você. Também de vitória da Ponte, jogo duríssimo, né? O Mirassol não é à toa que tem 5 pontos mais que a Ponte, isso não é muito. Se a Ponte ganhar o jogo, reduz para 2. Acho que está bem escalado, está bem preenchido o meio-campo. Vamos aguardar a bola rolar para entender melhor como é que vai ser esse pega de Ponte e Mirassol. Leandro Borges. E ela já está rolando porque apita o árbitro. Tem bola rolando e a partir de agora vamos juntos aqui no Futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E você já sabe que o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E para alegria da nação ponte-bretana é a Macaca hoje em campo, em busca de mais uma vitória, para se manter com 100% de aproveitamento, com Nelsinho Batista no comando. Até aqui 3 jogos, 3 vitórias. É a Ponte que não perde a 3 jogos neste duelo paulista importante diante do Mirassol. É a Macacada reunida, apoiando a Macaca em busca de mais um resultado positivo na abertura desta 15ª rodada, para você ligado no FM em 85.7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte com uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, do outro lado do Mirassol todo de amarelo. A Macaca neste primeiro tempo atacando pro gol do portão de entrada do seu estádio. Aliás, o portão de entrada que segue recebendo a torcida que vem chegando ao Majestoso. Sérgio Rafael sai jogando aqui na ponta para Ramon. Ele recolhe, domina, coloca no terreno, volta pro argentino Gabriel Risso. Tentou o lançamento no comando, no meio do caminho, a bola bate no Negueba e sai. É lateral para Macaca bater pela direita, ou melhor, pela esquerda no campo defensivo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. É o timaço de Carlos Batista em ação, mais uma vez, para levar a emoção do futebol. Comigo, Vladimir Catarino, nas reportagens, com os comentários de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil Tigrão, Glegger Zorzin, no plantão Edu Pinheiro e toda a nossa equipe técnica. Bola recuada para Luiz Otávio, é o time do Mirassol quem tem a posse de bola. O Mirassol que voltou a vencer depois de 4 jogos, derrotou o CRB jogando em casa, lançamento muito forte do Luiz Otávio. A bola acabou saindo em lateral de graça para Macaca bater no comecinho do jogo. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail seleção ou selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Torcedor da expectativa nas arquibancadas do Majestoso, empurrando a Macaca nesse início de jogo. Tem bola Ponte, Burgão de ataque. Castro fez o passe curtinho para Emerson Santos, ele inverte. A bola chega no Gabriel Risso, aqui para Canhota, deixou também na ponta para Ramon. Ramon Carvalho dominou, ajeitou curtinho, devolveu para Gabriel Risso. A Ponte tenta vir pela primeira vez por campo de ataque. Bola para Emerson Santos, ele empurra por dentro para Castro. 7º jogo seguido como titular do Castro. Lançamento lá na ponta para Matheus Regis. Chega primeiro para fazer o corte o Zeca. Fazendo a estreia com a camisa do Mirassol. E ele já meteu uma chanca bonita, uma chanca enjoada, hein, Vladimir Catarino? Ah, é outro nível, outro estilo. Pelo menos o estilo tá bem o Zeca nessa estreia. Castro empurra na ponte, vem para a Macaca, pro Elvis, capitão da Macaca, recolheu, dominou, levou pro fundo, prepara o cruzamento, o pé direito, colocou pra boca do gol. O desvio feito, Matheus Regis brigou, chega lá atrás para fazer o corte e a zaga do Mirassol. Sai jogando o time da região de São José do Rio Preto. O Isaac tentou a tabela na ponta, a tabela saiu, tentativa de lançamento do comando, chega bem o xerifão Serjão. Sérgio Rafael na tranquilidade. Rola a bola curtinha para Matheus Silva, ele empurra para a direita para Igor Inocêncio. A Ponte tenta o ataque, vira a direita para Elvis. Elvis de primeira para Igor Inocêncio. Esbarra na marcação no time fechado do Mirassol nesse comecinho do jogo. Macaca 0-0. 3:30 deste primeiro tempo. Sérgio Rafael inverte o Igor Inocêncio, ele domina, fez o passe curtinho para Gabriel Risso. Deixou pela meia para Emerson Santos. Sai na marcação o capitão Gabriel. Gabriel que antes do jogo cumprimentou, ficou um tempinho ali conversando com o Nelsinho Batista. No início da carreira, o Gabriel defendeu o esporte por onde passou o Nelsinho Batista. Se tem detalhe, ele vai por ar, Tigrão. Primeira observação, né? O Ramon Carvalho tenta ocupar o lado esquerdo, que seria do Iago Dias,
se a Ponte fosse no 4-3-3. Observe você, tá na frente aí da cabine, olha ele chegando aí, ó. Olha lá. O Gé tá com a bola, o Ramon Carvalho chega. Não é que ele vai ser o atacante de beirada do lado esquerdo, mas ele tá ocupando o espaço. Quando a Ponte tem a bola, alguém tem que cair por ali. O Matheus Regis está do lado direito e o Gé centralizado. O Elvis vem empurrando os 3 para frente. Sem a bola, aí vira quarto homem de meio campo, o Ramon Carvalho, voltando, recuando e fazendo aquele agrupamento necessário no meio campo para preencher os espaços. Olha aí, ele já voltou, ele está ali no grande círculo. Quando a Ponte tiver a bola, ele escapa aqui pelo lado esquerdo. É uma primeira novidade, tentando ser exatamente aquilo que é o Dodô, com uma característica, claro, de velocidade, de toque de bola diferente. Esse é o esquema da Ponte, pelo menos agora no início. A Ponte ganhou do Ceará a última vez que esteve em casa, atuando por 3-1 e depois empatou 2 vezes fora de casa, o derby contra o Guarani e contra o Brusque, empate por 0-0. Lançamento do Luiz Otávio, tenta a chegada do time do Mirassol lá pela ponta, recolheu, dominou Isaac, protegeu, empurrou pela meia bola para Negueba, corta a luz do De La Torre, chega de qualquer maneira para fazer o corte o Emerson Santos. Jogada perigosa do time do Mirassol. Volta a posse de bola para o Mirassol, o time amarelinho com Gabriel recolhe, domina, rodopiou, girou para cima da marcação do Castro, ainda ele na cabeça do Gran Círculo, tem habilidade, fica com a bola nos pés, empurrou para Danielzinho, para Gabriel recolheu, dominou na meia direita, escapou do Ramon Carvalho, vem o Mirassol, tentativa de passe no comando, chega bem Sérgio Rafael, a Ponte tem a chance para o contra-ataque, na transição ofensiva do Ramon para Elvis, faz a bola correr para Ramon Carvalho na meia esquerda, abriu na ponta para Gé recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia, clareou para bater, empurrou, boa bola para Elvis, colocou para a boca do gol, corta lá dentro o zagueirão Luiz Otávio, mete a cabeça na bola e o Emerson Carvalho, ou melhor, Santos, está caído aqui no meio campo e colocou a mão na posteira, bem na frente do banco de reservas da Macaca, está sentindo o Emerson Santos, o jogo está parado, Vladimir. Agora nesse momento o árbitro autoriza a paralisação do jogo. Parece que é joelho, viu, Vladimir? Vai dar uma olhada lá, ver o que está acontecendo com o Emerson Santos no primeiro bom ataque da Ponte Preta, cruzamento do Elvis, era buscando o gel, corte da defesa do Mirassol. Registrando a galera pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, alô Paulo de Tarso, um grande abraço para você, José Silva, vamos para cima, Macaca, Gilmar, a Ponte vence, vamos para mais 3 pontos, o João Melo está secando, Carlos Fernandes, bola, Nega Venga, Ricardo Cândido de Carvalho, Edu Pinheiro é monstro, concordo, uma lenda do rádio, grande abraço, tá aí o Ricardo, Eduardo José, Ponte 2-0 para cima do Amarelinho, Rogério, boa noite, Boles, a Ponte vai ganhar 2-0, boa noite, valeu Rogério, João Luiz Galo, bora Macaca, Álvaro Luiz, bora Boles, para mais uma vitória, Augusto Martins, Ponte 3-0, a galera confiante, curtindo o futebol da Bandeirantes, o Aparecido Portes, tá lá em Marialva, no Paraná, viu, Tigrão? Posterior da coxa esquerda, tá palpando, lamentável, melhor momento do Emerson Santos com a camisa da Ponte, já está no aquecimento o Emerson Só, que veio lá da Inter de Limeira, vai tentar voltar o Emerson Santos, eu não faria isso, botou a mão, palpou, fez careta, conversou com o juiz, com os seus companheiros, vai tentar voltar, ó, a bola está na lateral, ele vai voltar, já está no aquecimento o Emerson, o Xará. Eu não faria isso, porque quando sente assim, é melhor parar para não abrir de vez. Olha a Macaca para ataque, Alves empurra na direita para Matheus Regis, dominou, puxou por dentro, vai, bateu pro gol, pé canhoto, ele bate, Alex Muralha! No centro do gol para fazer a defesa, ele puxou para canhoto e arriscou de fora da área. Alex Muralha, bem colocado para defender o Vladimir Catarino. Tem que arriscar, né? O Alex Muralha não é um grande exemplo de confiabilidade debaixo ali do travessão, mas desta vez fez a defesa no arremate do Matheus Regis. Torcida do Mengão que o diga. Exato. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. 8 minutos e meio, placar de 0-0, segue no aquecimento o Emerson Só. Gostei dessa, Tigrão, Emerson Só. Tem a história do Edson Só, né? Treinador de futebol que quando chega ao Velo Clube de Rio Claro, 2 jogadores já estavam lá com o nome de Edson. Daí não sobrou para ele, é só Edson. Então Edson Só. E o mesmo se aplicou ao Luiz Fabiano. Quando deixa a Macaca, só como o Fabiano chega ao São Paulo, outros 2 jogadores com o nome Fabiano, lateral esquerdo, e também o Fabiano genro do Luxemburgo, meio campo. E aí sobrou Luiz Fabiano pro Luiz Fabiano. Fabiano até então, o Luiz outro Fabiano. É Emerson Santos.
E ele vem como Emerson. É o Emerson Santos. Será que tá chamando o Emerson Santos só de Emerson? Você mete aí um Emerson Santos e Emerson só. Só Emerson. Nada de Santos, Guarujá, Pitangueiras, nada de Caraguatatuba, Ubatuba, nada. Santos, nem Santos, Praia, nada. Emerson só. Placar de 0-0 aqui no Majestoso para você ligado no microfonácio da Rádio Bandeirantes. Domina Danielzinho para o time de Mirassol pela meia esquerda. Tentou evoluir por campo de ataque. Faz o corte de defesa. Chega para recuperar Gabriel. E ao subir acaba atingindo o Gé. E o Gé cai bem no círculo central. Não sei se também tem a ver alguma coisa com o Emerson para saber a situação do Emerson. Mas de fato ele foi atingido. Felizmente já vai se aventando o artilheiro da Macaca, Gé, o cruel, como diz o torcedor da Macaca. Desktop. Ele tá melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nos nossos planos. Vamos bater 10 minutos deste primeiro tempo. 0-0 do Majestoso, Belo Paulista. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. João Vitor empurrou para Danielzinho, aperta Ramon Carvalho do meio campo e recua para o goleiro Alex Muralha. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 7-10 em Campinas, agora com 10 minutos primeiro tempo. Brasileiro da Série B, nesta noite fria em Campinas, Ponte Mirassol 0-0, Edu Pinheiro. Pois é, Série B, logo mais 21 horas, 2 jogos, Ribeirão, Botafogo e Amazonas, na Curuzu, em Belém, Paysandu e Ceará. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com imagens da nossa cabine, dos integrantes da equipe de Carlos Batista. E não esqueça, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Dá um bico na bola, o Lucas Ramon. A bola cai nas mãos do Pedro Rocha. Ele já abre pela direita para Igor Inocêncio. Bora, Macaquinha. Dominou, ajeitou, faz o break, empurra, recomeça com Matheus Silva, que volta a bola para o Pedro Rocha. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. 11 minutos, o comecinho do jogo, 0-0, Gleger. O jogo é muito equilibrado, né? Muito. A equipe do Mirassol, você vê que não fica atrás, não. Ela vem, tenta jogar, a Ponte também cria algumas jogadas. O posicionamento do Ramon Carvalho é para ele neutralizar a descida dos laterais, né? Do lateral direito, ele está ali do lado esquerdo, à frente do Riso, para tentar, a hora que a Ponte perde a bola, ele já se posiciona 2 linhas de 4, né? E deixa o Elvis um pouco mais adiantado com o Gé. Aquela mesma leitura que a gente tinha feito se entrasse com o Iago Dias, né? Ganha um pouco na marcação, né? Perde um pouco na velocidade, mas eu gosto até o momento do time da Ponte, principalmente de um time agrupado, jogando junto, perto, próximo. Acho que é importante você estar num jogo como esse, não dar espaço para o time adversário. Chegadinha ali do João Vitor, foi dar uma conferida no tornozelo do Gé. O árbitro mandou seguir porque a Ponte tinha posse de bola. Vantagem para o Macaca, de novo o Gé quem domina pela meia esquerda, ele volta a bola para Emerson. Emerson Santos toca na bola, não colocou a mão ali na coxa, então ele segue no jogo. Mesmo assim, está se alongando ali o Emerson só. Matheus Rastis de cabeça tentou ajeitar para Igor Inocêncio, colocou na área para Gé. Gé de primeira, empurrou na área para Ramon Carvalho. Chega primeiro o Lucas Ramon, vacilou, recuperou Gabriel Risso para Ramon. Ramon olhou para a área, mas não cruzou. Voltou pela meia para Emerson Santos, vem para a Macaca, empurrou para Elvis. Elvis dominou, limpou, fintou, habilidoso, sai da ponta, vem para ele, tentado, passe no comando, sairia na cara do gol. Ramon Carvalho, a defesa tirou, voltou para Gé, entrada na grande área, clareou para bater pro gol, ele dispara e ganha escanteio. A Ponte esboça uma pressão, tem escanteio, a Macaca para bater, Vladimir. Pressão da Ponte, né? Primeiro com o Elvis, poderia até ter chutado, optou pelo lançamento, no corte parcial voltou com o Gé. Esse sim, meteu a sapata na bola, desvio da zaga, primeiro escanteio do jogo. Elvis vai cobrar. Ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Parafusadeira Forte G, 549,90. É furadeira de impacto Forte G. Promoção válida até 20 de julho. Fone 19 33 70 25 50. Escanteio para Macaca bater, partiu para bola Elvis. Pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol de cabeça. Sérgio Rafael, espalma Alex Muralha na sequência para fora. Alex Muralha foi buscar do cantinho o desvio do Sérgio Rafael. Por muito pouco, a Macaca não abre o placar, Vladimir Catarino. Que chance na bola aérea, como sempre a Ponte Preta levando perigo. Cruzamento do Elvis, cabeceio do Sérgio Rafael. O Alex Muralha rente a trave e fez a defesa. No rebote estava lá o Emerson Santos. Até chegou na bola, mas não conseguiu mandar pro gol. Foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Mirassol. Vai trocar.
Não vai dar, vai ter que sair realmente. Foi a última jogada do Emerson Santos. Daqui a pouco a primeira alteração forçada por contusão na equipe da Ponte Preta. Não dá mais para ele, é o Emerson quem vai entrar daqui a pouco na Ponte. Antes do Gleger conceituar a defesa do Alex Muralha, perseguido por Vladimir Catarino, ô Tigrão, é o seguinte, hein? O Emerson Santos perdeu uma chance, claro, não perdeu não, Tigrão? Mas o Muralha dividiu com ele, né? Eu até daria escanteio, porque o Muralha cai, faz um milagre para mim, mas o Gleger que é o especialista aí da meta e ele vai falar. Para mim um milagre, cabeçada no chão, forte, roçando a trave, né? E aí já sem o mesmo arranque, sem a mesma explosão, porque está sentindo o músculo posterior da coxa esquerda, por isso que vai sair, o Emerson chegou. O Muralha estava no chão e ele no chão ergue o pé e vai e divide essa bola com o Emerson Santos, que chegou já não numa situação muito boa em função da contusão. Para mim, duas defesas do Muralha, uma com a mão e a outra com o pé, pelo menos atrapalhando a tentativa de rebote para empurrar a bola para dentro do Emerson Santos. Então peça para o Gleger, Zorzinho, por gentileza, Tigrão, conceituar a defesa. Gleger, conceito, grau de dificuldade da defesa do Muralha. Olha, eu estou muito criterioso e assim, até o Vladimir está pegando no pé do Muralha hoje, né? Ah, não, tô não. Imagina. Mas é o seguinte, cara, foi uma grande defesa. 8,27. Ah, essa é defesaça. Essa vai para o quadro a defesa ou a sorte do jogo no comando de Edu Pinheiro dentro do apito final. Só para confirmar, Emerson com a 18 entrou no lugar do Emerson Santos. Domina a Macaca com Gé, sai da área, protege, empurrou para Elvis. Elvis empurrou agora para Emerson só. A primeira participação dele deixou para Gabriel Risso. Na tabela, num 2 para Ramon, na canhota para Gabriel Risso. A bola veio um pouquinho torta, mesmo assim ele domina, controla, chega, aperta, toca na bola, Fernandinho, a bola sai. É lateral para Macaca que permanece no campo de ataque, 0-0, 16 primeiro tempo aqui no Majestoso. É o Campeonato Brasileiro da Série B, duelo paulista pela 15ª rodada. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. A Ponte vacila e perde a bola, recupera o Mirassol. Lançamento do comando para Adelar Torres, sai do gol, Pedro Rocha. Abandona a sua grande área com os pés, dá um bico na bola e a bola sai a lateral para o Mirassol. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô, Carlos Batozinho, Ponte Pretano, marcando presença mais uma vez aqui no estádio Moisés Lucarelli, torcendo para Macaca em busca de mais um resultado positivo. Ligado também na Bandeirantes, o meu amigo e irmão Edivaldo Tietz, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil. Alô, Edivaldo Tietz, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Domina o time de Mirassol no campo defensivo com o Zeca, ele joga lá pela esquerda, mas é destro. Domina, controla a bola, marcação do Matheus Restes, deixou na ponta para Isaac Esguarani. Isaac sai da ponta, veio para meia, tem a opção do Negueba, empurrou pela meia, o Negueba quem dominou, cortou, limpou. Tenho dúvidas da posição do Lucas Ramon, ele domina dentro da grande área, cruzou para a boca do gol, corta, Sérgio Rafael, é tiro de metas, mas ele marcou, a bandeirinha marcou, impedimento, claro impedimento do Lucas Ramon, mas hoje, o Vladimir Catarino, tem a terceirização da arbitragem, né? Mas você viu bem, né? Tá indo lá no doutor Locão, né, Boris? É doutor Rogério Bach, competente oftalmologista. É muito bom, realmente, prova que você está enxergando bem, impedimento foi marcado. Eu vi a bandeirinha também, mas ela preferiu a definição do lance como determina o protocolo. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças do Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste. Na mega loja em Sorocaba e em breve mais uma em Campinas. Vem para Macaca, aqui para Canhota, domina Gabriel Risso, olha para a área, calculou, mas não cruzou, voltou curtinho para Ramon Carvalho, meteu na área para Matheus Restes, tá na área, dominou, limpou, tem a chance, ele bate de bico para Alex Muralha pegar. Bateu de bico, a lá Ronaldo Fenômeno, a lá Romário. Tô assistindo muitas séries. Matheus Regis e o Alex Muralha pegou, Vladimir. Até porque tinha muita gente ali atrapalhando, né? O João Victor estava na marcação, outros dois jogadores do Mirassol também. Quando achou um espaço, bateu de bico o Matheus Regis, mas foi fraquinho nas mãos do Alex. Do Romário, no terceiro jogo da primeira fase da Copa de 94, foi de bico contra a Suécia, né, Vlad? Foi de bico. E contra a Turquia do Ronaldo Fenômeno em 2002 também. Também. A do Romário foi mais bico. E a do Matheus Regis. Sabe o que falaria Romário? Foi de cabeça.
Não, na primeira fase teve um jogo, né, Tigrão? Foram 2 contra a Suécia. Falou do primeiro, não, do segundo, nas quartas. Foi de cabeça, cruzamento do Jorginho. Semifinais. Sabe o que diria Romário, não? É devagar aí, peixe. Essa é emblemática. Essa é emblemática. Como é que a torcida chama o Gé aí, ô Bodes? Um terror, o Gé é matador. Não, ele é é artilheiro da Cruel. Ponte. Não, você mudou, era Gé ou Cruel? Não, Cruel é o Eliel, é o terror, o Gé é matador. Não, mas você chamou agora de Gé ou Cruel, não dá rima. Aí tem aqueles caras que comem... Foi um equívoco da minha parte. Tem aqueles caras que gostam de comer letra, aí dá rima. Fica Gé ou Cruel. Boa, Tigrão, boa. O Eliel que está no Cuiabá era o Cruel. O Gé é um terror. O Gé é também não rima, né? Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo e sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tem uma rima que eu sei de cor e salteado. Quer que eu conte pra você, Vladimir? Não, o horário não permite. Muito obrigado. Ramon Carvalho tentou recuperar a posse de bola. Briga também. Emerson toca na bola. A bola volta no rebote para o João Vitor. Empurrou na ponta para Danielzinho. Deixou para Isaac. Vem o time de Mirassol. Tem De La Torre na área. Dominou. Partiu para cima da marcação do Igor Inocêncio. Liga lateral da grande área. Devolveu para Isaac. Cabe o tiro. Bloqueado. Voltou. Pé direito. Colocou na área. Boa bola. Pedro Rocha saiu do gol. Caiu o jogador do Mirassol. O time do Mirassol reclama de um pênalti. O Igor Inocêncio evita a saída da bola. Definitivamente tira. O Pedro Rocha demorou demais para tirar. O Sérgio Rafael ficou chamando, o goleiro saiu, ele atinge o jogador do Mirassol, o Danielzinho. O Adro mandou seguir, Vladimir. Eu tô do outro lado aqui, não teve uma reclamação muito forte por parte dos jogadores do Mirassol, não. Por enquanto segue o jogo. Foi você que fez o Oi. Tigrão? O Pedrão perdeu o tempo da bola. Não teve replay ainda, a gente tá aguardando. No primeiro momento achei que pegou e o Danielzinho reclamou muito. Espero que o VAR não chame quando a bola sair. Acho que o Mirassol dá uma pressionada, viu, Tigrão? O time do Mirassol dá uma pressionada porque agora o jogo parou. Parou, agora é que é o perigo. Nós não tivemos ainda o replay, o diretor de TV está com o dedo meio congelado. Agora não, replay da falta no meio de campo, falta do Emerson só. Sei, agora. Há um toque não o suficiente para derrubar. Eu acho que o VAR não chamou, o juiz não coloca a mão no ouvido. O juiz estava muito próximo. Eu acho que o Danielzinho já chega dobrando, mas o Gé toca nele. Só que se o Danielzinho tivesse continuado na jogada, ele levaria mais vantagem. Deixa eu ver se o árbitro tá esperando. Ih, rapaz, colocou apito ali e vai provar. Ele vai provar. Foi chamado pelo mineiro Daniel Silva. Essa era a minha preocupação. Ele, no primeiro momento, ele, apitador, ele ficou muito convicto de que não houve nada, fez aquele sinal com a mão, nada. Mas o Pedrão toca. E o Pedrão foi mal. Ele chega atrasado porque ele demorou para tomar a decisão. O Sérgio Rafael fica falando, sai, ele demora para sair. O Sérgio Rafael que estava protegendo o lance, não era, Tigrão? Saiu atrasado, né? Saiu atrasado E pra mim tem o toque, viu, Tigrão? Pra mim tem o toque. Se ele tá indo no VAR, eu não sei não. Eu acho que ele vai dar o pênalti. Teve o toque. E o Danielzinho já tinha tirado a bola dele. Eu quero ver também a posição do Danielzinho. Tem um impedido, mas não participa. Acho que o Danielzinho vem de trás. Nós estamos vendo de novo. E o árbitro tá na cabine do VAR. Mas o lance está em revisão. E não passa no telão, né? Deveria passar no telão. Não sei se é uma exigência na Série B, mas não tá passando no telão, não. O árbitro tá e ele tem dúvidas, né? Porque ainda tá na cabine e a galera começa a vaiar. O árbitro segue no VAR, o Bruno Vasconcelos. É porque tem o toque antes, né? Antes da jogada ir pra linha de fundo, tem um impedimento ali, viu? O árbitro não tá convicto. Estão passando a linha, o jogador passou a bola pro Danielzinho e ele está impedido. Então quer dizer, ele está analisando duas situações. Está impedido. O impedimento. Se não tiver impedido, ele vai dar o pênalti. Mas está impedido, né, Tio? Deixa eu ver direitinho. Está impedido. Tá passando a segunda linha. Vamos ver. Ih, rapaz. Vamos ver. Ele segue na cabine.
Já temos quase impedido. 3 minutos de paralisação, né? Impedido. Todo mundo fica na expectativa e aqui no Majestoso a cabine do VAR fica pertinho do banco de reservas do visitante. Ele vai para não tá indeciso ainda, viu, Tigrão? Mas não é do Danielzinho, é do cara que recebe a bola e toca pro Danielzinho. Na origem do lance. Na origem. Na origem. Agora, se ele... O Gabriel, né? O Gabriel. Se ele considerar o impedimento, ele não vai olhar o lance do pênalti. Muita demora, hein? Aí, ó, agora vai. Vamos ver. Ele vai fazer, atenção, apontou pênalti pro Mirassol. Está marcado pênalti pro Mirassol depois de um período longo para analisar o lance. O árbitro de vídeo com o árbitro de campo. Ele aponta o pênalti pro Mirassol. Gabriel já está com a bola embaixo do braço para cobrar. E um vacilo da Macaca. Aliás, o Gleger, você é o nosso especialista. Foi o Pedrão que errou? Demora, né? Demorou para sair ali. A bola veio da linha de fundo. Assim... Também o Sérgio Rafael tinha que ter atacado a bola, tá? Erro duplo ali do sistema defensivo da Ponte. Tem que dar um bico na bola, zagueiro. O Sérgio Rafael tinha que ter ido ali na cobertura, né? Na hora que percebe que o Danielzinho vem, tinha que ter ido ali. O Pedrão sai e aí ele atinge. O Pedrão faz o pênalti, né? Ele atinge o jogador do Mirassol. Pra mim, pênalti, claro. A dúvida era só o impedimento. E a gente viu aqui, eu fiquei na dúvida, tá? As linhas passaram ali, mas pra mim tava um pouquinho à frente. O impedimento é milimétrico. Ele optou pela mesma linha. Ele deu como mesma linha. O jogador que inicia a jogada, o Gabriel, lá na origem. E aí, como ele deu a mesma linha, ele observa o pênalti e aí houve o toque. Pênalti pro Mirassol. Em um lance que parecia morto, está marcado o pênalti pro Mirassol, quase 26, primeiro tempo, 0-0, gol da linha do trem, Gabriel contra Pedrão, autorizada a cobrança, vaias do Majestoso, partiu, Gabriel correu, bateu e é gol do Mirassol! Gol do Mirassol! Entra em campo com Gabriel cobrando o pênalti, tem a 27 estampada na camisa. Com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Bola para um lado, goleiro para o outro lado. Pedrão foi para o canto direito. A cobrança meia altura no canto esquerdo. Sai na frente o Mirassol. Gabriel cobrando o pênalti. 26 minutos, primeiro tempo. Tá registrado. 1 pro Mirassol, 0 pra Macaca. E o detalhe do gol me conta, Vladimir Catarino. Aquela típica cobrança onde o goleiro sequer aparece, né? Realmente você disse muito bem, com muita qualidade. Manual da boa cobrança do Gabriel, deslocou Pedro Rocha. Festa dos poucos torcedores do Mirassol presentes ao Majestoso. Tá na frente o Mirassol 1-0. Desktop Internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira mais em desktop.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tampe placar de jogo para você. 27 minutos cravados, primeiro tempo. Aqui Majestoso, abertura da 15ª rodada da Série B. Gol de Gabriel cobrando pênalti no vacilo defensivo da Macaca. 1 pro Mirassol, 0 para Ponte Preta. Edu Pinheiro. Pois é, por enquanto o Mirassol sobe, terceiro lugar nesse momento, indo para 25 pontos. Amanhã, 15h30, tem Novo Horizontino e Guarani, 17 horas, Arena Pernambuco, Esporte América Mineiro. Rádio Bandeirantes. É a primeira vez no campeonato que a Ponte em casa aqui Mirassol sai... pro campo de ataque, lançamento na ponta, desce Negueba, posição legal, levou pro fundo para o cruzamento, para a boca do gol, Pedro Rocha! Sai do gol para fazer a defesa. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. 28, primeiro tempo, 0-0. Alô, aliás, 0-0 não, 1-0 pro Mirassol. Poderia estar 0-0, mas está 1-0. Alô, Juliano Rodrigues, está lá em Ribeirão Preto, curtindo o futebol da Bandeirantes e o timaço de Carlos Batista. Para Bandeirantes, para você ligado em nome de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Aqui jogo parado, falta cometida pelo jogador do time do Mirassol para cima. Nossa, aí calma, Giba. Em cima do jogador do Mirassol, né, Vladimir? Tudo bem? Falta para cima do Elvis. E na verdade o Elvis acabou se levantando. O jogador do Mirassol também está em pé. E a Ponte cobra a falta.
Aqui tem a posse de bola o time do Mirassol. Coloca uma nova, Giba. Bola para Lucas Ramon, deixou curtinho para Danielzinho. Ganha a lateral o time do Mirassol para sair jogando. Tigrão, e este gol que a Ponte sofreu? Como é que a Ponte vai ter que se virar agora até 1-0 para o Mirassol, hein, Tiger? É a primeira vez em casa que a Ponte sai em desvantagem, né? Ela sempre ou empatou ou saiu na frente, sofreu empate ou ganhou, mas sair atrás, não. Então, não me lembro, pelo menos, tem que dar uma olhada melhor aqui. Mas uma ducha de água fria, estava bem no jogo a Ponte, uma indecisão. Olha a Ponte, lançamento para Jeta na área, tem a chance ao dominar a bola, deu uma escapada, mesmo assim controlou, recuou para Ramon Carvalho, de primeira cruzou para a boca do gol, tentou o Castro, tira a defesa, voltou para Emerson, vem a bomba, golaço! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Golaço! Majestoso Emerson tem a 18 estampada na camisa do lançamento pro Gé, ele brigou, a bola passou, ele conseguiu controlar, meteu para Ramon que jogou para a área, a defesa tirou, a bola voltou pro Emerson na entrada da grande área, dominou e soltou uma bomba no ângulo de Alex Muralha. A Ponte empata o jogo em grande estilo, em uma paulada de Emerson, predestinado, acabou de entrar no lugar do seu xará, na primeira tentativa ofensiva ele arrisca e faz um golaço para explodir o Majestoso, pula, 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 sai do chão e vem pra macacada, olha o povão festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol e é gol da macaca, Emerson, um golaço para empatar o jogo, na marca de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta um grito, grita comigo, nação Ponte Bretana, tá registrado no Majestoso, Emerson, Ponte Preta, o Mirassol também, o Alex Muralha não chora no goleirão, nem com hélice nas nádegas você chegaria nessa, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, do golaço do Emerson, só é esse, Vladimir Catarino. Só o acompanhado independente, um golaço do Emerson, bate e rebate dentro da área, a zaga do Mirassol tirou de forma parcial, e aí da entrada da área estava o Emerson, com liberdade, com espaço para o arremate, e que chute, hein, acertou o ângulo esquerdo do goleiro Alex Muralha, que aí nada poderia fazer, nada dava para ele, golaço do Emerson, tudo igual no Majestoso, 1-1. Exatamente, Tigrão, quando eu perguntava para você como teria que se comportar a macaca, eis que o Emerson manda na gaveta, a macaca empata, Tigrão. Um gol fundamental, né? Porque a Ponte tomou gol a 26 e empatou a 29. Então começa tudo de novo, antes que o time se intranquilizasse. E vou falar mais uma para você, tá? Teve linhas traçadas na posição do Gé. O juiz não foi para a cabine, porque linha ele não precisa ir. Mas ele estava fazendo aquele sinal de linha, o Mirassol pressionando. E aí o VAR falou, tudo legal, tudo normal. Seria um pecado, né, anular um gol desse por causa de detalhe, por causa de centímetros. E aí o juiz acaba colocando a bola no meio e dá o gol. Apesar da grande pressão do Mirassol. E agora ele dá uma falta em falta cima perigosa, da risca, hein? praticamente, cavada pelo Negueba. Cavada. Sérgio Rafael faz a jogada de ombro. E ele dá uma falta perigosíssima. Não é o Negueba, não. É o Fernandinho. Cavada. O juiz começa a se enrolar, porque no gol do Mirassol, para mim, de forma sutil, estava impedido, mesmo com linha e tudo, o jogador que inicia a jogada. E agora ele dá uma falta que pode resultar no segundo gol do Mirassol. E aí vai dar cartão ainda, tá procurando o jogador que fez a falta. E para mim não existiu, foi o Sérgio Rafael. Boles. Fala aí, Cleguer. Esse gol aí da Ponte, feito pelo Emerson, só tem um goleiro que pegaria essa bola. Quem? Já parou, né? Já parou.
carne. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Esse aí, esse mesmo. Formando a barreira lá. Confirmando o amarelo pro Sérgio Rafael. Sérgio Rafael fez a falta. Tava pendurado, viu? Tava pendurado e não pega o Paysandu. Assim perdendo. E aí, o Boris, você falou nem que ele tivesse hélices nas nádegas. O Gleger tem, porque ele pegaria, né? Não, eu digo o Muralha. Você falou isso. Nem que ele fosse a muralha da China. Foi realmente um golaço do Emerson para empatar o jogo. 1-1, mas o Mirassol tem uma falta perigosa para bater no gol da linha do trem. O Iga está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Você ligado, conectado, estamos no FM em 85.7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Matheus Regis está deitado embaixo da barreira para evitar a cobrança lá. Ronaldinho Gaúcho, que depois daquele gol antológico do Ronaldinho nunca mais ocorreu. Olha o Danielzinho colocando, bateu na barreira, a sobra para Zeca, cortou, limpou, fintou, Elvis trava, rebote, a bomba do Gabriel em cima do Matheus Silva, que desabou, a bola bateu no rosto do Matheus Silva. A Ponte tem a saída para recuperar, Luiz Otávio recobra, Alex Muralha, aperta já, Alex Muralha, está jogando curtinho para Gabriel, tá caído o Matheus Silva, o jogo vai ter que ser paralisado. O árbitro não mandou parar não, agora ele mandou. Quando o João Vitor tentava ir para o campo de ataque, o jogo vai ser paralisado. O Matheus Silva vai ser atendido, levou uma bolada. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Máquina de solda Forte G, R$ 549,90. Promoção válida até 20 de julho. Fone 19 33 70 25 50. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35,5 o primeiro tempo. Tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo, na noite fria de sexta-feira em Campinas. Campinas que estará completando no próximo domingo 250 anos de fundação. Aqui majestoso, um pro time da Ponte, um pro time do Mirassol, Edu Pinheiro. O Emerson marcou seu primeiro gol, chegou em abril, veio da Inter de Limeira. Hoje é a 12ª partida dele, hein? E segunda-feira, Série B, 20 horas na Vila Santos Ituano. Futebol da Bandeirantes com a marca, a tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Zeca faz o passe curto, Matheus Regis apertou, ele empurra na ponta para Fernandinho, desarmado pelo Igor Inocêncio. Recupera Matheus Regis, parte com a bola dominada, falta que o juiz não deu, nenhuma bandeira. Dormindo, bandeirinha, foi na cara dele, não deu a falta, lateral para o Mirassol. Sicredi segurou o consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Já o intervalo, Bandeirantes no comando de Edu Pinheiro, aqui pela meia direita, domina Danielzinho pro time do Mirassol, no comando para Dela Torre, dominou, puxou, bateu pro gol, a bola passou, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, assustando o Pedrão, Vladimir. E todo mundo aqui no estádio, né? O Dela Torre tem essa qualidade do remate também de fora. Desta vez não pegou legal na bola, mandou pela linha de fundo. Futebol da Bandeirantes para Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Na saída errada na Bacata, Dela Torre tocou fraquinho, o Pedrão pegou. A Ponte vacilou e vacila de novo, outra saída errada, impressionante, Lucas Amon recolhe, linha lateral da grande área, invadiu o pé direito, bateu para o banco, gol corto, Matheus Silva no rebote, isolou. Incrível, duas saídas erradas da Macaco, Nelson Batista abandonou a área técnica, vai à loucura o treinador da Macaco, quase com razão. Entra no campo, ela tá quase entrando no campo, Nelson Batista, dando bronca realmente, né? Deu bobeira a Ponte agora nas duas saídas. Confira mais em desktop.com.br. E aí, Tigrão, que vacilo foi esse? Foram dois vacilos, quase de novo a Ponte cede, dá o gol no 0800 pro Mirassol. Você quer saber o nome das feras ou não? Vai. Primeiro, Matheus Silva, passe errado. Segundo, Pedrão. Que fase do Pedrão, hein? Tá jogou a bola hoje pro Gabriel Risso, mas não deu pro Gabriel Risso, deu no pé do adversário e com a mão. Às vezes a gente fala, parece que ele colocou com a mão. O Pedrão colocou com a mão no pé do jogador do Novo Horizontino. Nelsinho quase infarta, né? Olha o Mirassol chegando, tem o jogador da Ponte caído, vai dar uma confusão danada. Fernandinho tá na área, bateu colocado, Pedrão! Agora foi bem, goleirão da Macaca para fazer a defesa. Quem é que tá caído lá do outro lado? Não é o Matheus Regis, não. Pedrão saiu do gol. Calma, Pedrão. Vai dar uma bronca no ar, porque vai dar cartão. Deixa o Elvis falar com ele. É o Igor Inocêncio, Vlad? É o Igor Inocêncio. Me parece que ele quem tá caído por lá.
O árbitro não marcou falta, né? Deixou o jogo correr e o Mirassol foi pro ataque, por isso gerou toda essa confusão. Tá ali o Sérgio Rafael. Não é o Sérgio Rafael, não. Tem outro jogador da Ponte, acho que é o Emerson Matheus Silva também. E aí gera toda aquela confusão, né? Um clima mais hostil nesse momento por duas faltas que o árbitro deveria marcar. Faltas tranquilas para ele marcar ali no meio campo, ele não marcou e gera todo esse protesto aí, viu, Tigrão? Se o VAR tiver seriedade, o jogador do Mirassol tem que ser expulso. Se o VAR tiver seriedade, uma cotovelada claríssima, quando o lateral da Ponte, Igor Inocêncio, tenta cercar, tenta obstruir, antes que haja o contato, o jogador do Mirassol dá uma cotovelada fortíssima no rosto e de frente do Igor Inocêncio. Agora, tem seriedade para chamar para ver? Foi pro VAR, ó, foi chamado. Tem seriedade, né? Vamos aguardar. Foi pro VAR o árbitro. Quem é que tava no lance lá, Tigrão? Vai ser expulso. Quem é o jogador do Mirassol? Ele tava de costas pro monitor, para as câmeras, para a tomada. Não observei o número. Quem tá gesticulando ali é o De La Torre, não sei se é ele. Tá falando não é com ele, os jogadores da Macaca. Não é o De La Torre, não. De La Torre estava mais adiantado. Ele vai ter Fernandinho, que expulsar. me parece, hein? Me parece o Fernandinho. É o 7. É o Fernandinho. É o 7. Boa, Catarina, boa. Agora com muito esforço aqui. Nossa, mas uma cotovelada assim, clássica. Vai ter que expulsar. Vai mudar o jogo, vai mudar a história do jogo. Fernandinho em Igor Inocêncio. Vamos aguardar a decisão do árbitro, está revendo o lance, ele foi pro VAR de novo, para a cabine do VAR, primeira vez marcou o pênalti pro Mirassol, demorou demais, quase 3 minutos, e agora está de novo no VAR o árbitro baiano Bruno Vasconcelos. A possível expulsão do jogador do Mirassol por uma cotovelada para cima do Igor Inocêncio. Ainda no VAR o árbitro revisando o lance. O jogo pode mudar, como disse o Tigrão. Tá 1-1. Mirassol saiu na frente, a Ponte empatou, ele vai para a decisão. E aí, juizão? Tá procurando o jogador, hein? Tá procurando o jogador. O Zeca tá argumentando. Fernandinho quer sair de mansinho. Ele puxa o vermelho. Vai ser expulso o jogador do Mirassol. Olha pro número e expulsa o Fernandinho. Fica com 10 o Mirassol no primeiro tempo. E o jogo pode mudar, hein, Gleger Zorzin? Com certeza, né? Mas foi muito nítido, foi claro a cotovelada do Fernandinho, acerta a arbitragem. Para mim teve erro naquelas linhas do VAR do primeiro gol do Mirassol. E depois, esse lance aí, sem dúvida nenhuma, o Tigrão foi muito cirúrgico, né? Apontando ali que teve o movimento. E aí, cara, não tem como, né? Tava de frente o Fernandinho, ele percebe que o Inocêncio toma a frente, ele dá a cotovelada. Muito bem expulso e agora facilita para a Ponte. Vamos ver aí o que vai preparar o Nelsinho, né? O jogo está empatado. A Ponte, o Mirassol pede um dos seus atacantes importantíssimos. Eu partiria para cima com tudo, tentaria virar o jogo ainda no primeiro tempo. Fica com 10, portanto, o time do Mirassol na reta final do primeiro tempo. Estamos com 42. Começou a operação de vendas Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Você aqui nas cercanias do estádio Moisés Lucarelli, com o som em alto e bom tom na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. O Timaço de Carlos Batista em campo. Domina Matheus Silva para o Macaca lá pela lateral direita. Ele recolheu, dominou, empurra na ponta para Igor Inocêncio. Domina curtinho. Parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Elvis. Tem marcação, pressão do Danielzinho, por isso ele empurra. Recomeça com Sérgio Rafael. De primeira para Emerson, autor do gol. Vai daí, Emerson. Prefere passe curto no comando para Gé. Tentou, também não tocou mal. Chega para fazer o corte do Danielzinho. Recuando para o goleiro Alex Muralha. Não pode pegar com as mãos, não. Pressiona o Matheus Regis, pressionando também o Ramon. A Ponte briga. Gé tentou chegar no limite. João Vitor consegue o passe curtinho. Essencial para a saída do Lucas Ramon. Pela torre mata mal. Chega Elvis, recuperar para Macaca. É a posse de bola. A Ponte tem que dar uma pressão na reta final do primeiro tempo para virar o jogo. Tá 1-1, atacando por gol do portão de entrada. Domina Elvis na meia direita, dominou, limpou, fintou, parou, prendeu, olhou, voltou para Matheus Silva. A Ponte todinha no campo de ataque nesse momento. Castro é quem domina, ele levanta a cabeça, empurra na ponta para Igor Inocêncio no segundo terço do campo. Fez o passe por dentro no setor de criação para Elvis para Matheus
Matheus Regis. Dominou, limpou, meteu na ponta para Igor Inocêncio. Tentou a devolução saiu para Matheus Regis. Boa bola, levantou, cruzou para Gé. Passa por ele, corta Lucas Ramon. Tem mais ponte na pressão. Domina na ponta Matheus Risso. Levantou, cruzou para a boca do gol. Tirou Danielzinho. O árbitro marcou a falta. Falta do Gé para cima do Danielzinho. Falta de ataque. O jogo está parado. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 1-1, reta final do primeiro tempo aqui no Majestoso, neste duelo paulista, que abre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos no finalzinho do primeiro turno da Bezona. João Vitor é quem domina para Lucas Ramon. A ponte já adianta a marcação e recupera. Ramon Carvalho dominou, meteu na ponta para Elvis. Elvis dominou, tem o Castro livre, pedindo, demorou para tocar. Elvis empurra na ponta para Gabriel Risso, de primeira para Ramon. Matrobeito coloca no terreno para Gabriel, de primeira. Tenta o cruzamento para ganhar escanteio. A bola vai embora pela linha de fundo, é escanteio para Macaca na pressão, Vladimir. Base da pressão, Gabriel Risso fez o cruzamento, a bola desviou ali no lateral, o Lucas Ramon. Escanteio para Ponte, Elvis manda a bola para a área. E vem comigo a Macacata, na expectativa de comemorar o gol da virada. Tem escanteio, Elvis cobrou curtinho para Gabriel, apenas ajeitou para Elvis, cruzou para a boca do gol, vem desviou, passou, tentou Sérgio Rafael, e o rebote, o chute para fora do Emerson e já marcou a falta. Quando o Sérgio Rafael tentou de bicicleta, acabou atingindo o jogador do Mirassol. E os jogadores do Mirassol partem para cima do árbitro, vindo o cartão para o Sérgio Rafael, que já tem, né, Vlad? Mas não houve maldade, né? Foi uma tentativa aí de bicicleta, acabou acertando ali o Luiz Otávio. Ele quem ficou caído, o árbitro marcou a falta para o Mirassol. Loja do Mecânico, a cada R$250 em compras você concorre a 11 motos em Campinas, na Carolina Florense, 1364. No Jardim Guanabara tem Loja do Mecânico. Mais 7. Vamos até 52 neste primeiro tempo. Para você ligado pelo YouTube, não esqueça, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. O jogo ficou paralisado, só de VAR foram 2 paralisações. 7 minutos, hein? Tá bom, Tigrão? Vai expulsar? Não, acho que não, hein? Tá voltando ali. Vai expulsar, hein? Será, Tigrão? Ele pediu para cobrar falta. Foi imprudente. Foi imprudente o Sérgio Rafael, principalmente porque já tem amarelo. E essa aí passou. Ele mandou cobrar falta. Ele sabe que ele não chegaria na bola. Vamos ver, né? Se o juiz... Ele já mandou cobrar falta. Foi muito imprudente, inocente, um jogador experiente o Sérgio Rafael. Já tem amarelo, o juizão já expulsou um do lado de lá. Pode, ele não ia alcançar a bola, desiste do lance. Acertou sim. Ele acertou o Luiz Otávio. Tá com 10 em campo, time Mirassol na reta final do primeiro tempo, por isso a Ponte tenta se aproveitar. Na ponta, Ramon Carvalho calculou, executou a meia altura pra boca do gol, corta lá dentro a zaga. A bola volta no rebote para Elvis na meia esquerda. Elvis dominou, limpou, calculou, não cruzou, voltou para Emerson, autor do gol de empate. Ele fez o passe para Matheus Regis, caindo para canhota, curtindo o triângulo para Gabriel Risso e soltou para Ramon Carvalho, evolui para o gol de ataque para Elvis de primeira, tentou colocar na área, rasga, tira de qualquer maneira. João Vitor expulsa a bola da entrada na grande área, cede lateral para Macaca, aqui na junção da risca do meio campo com a risca lateral já cobrado pelo Sérgio Rafael, deixa o curtinho para o Emerson, ele pisa na bola, faz inversão para Matheus Silva. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 47, domina Macaca com Elvis e empurrou muito forte o passe para o Gabriel Risso, ele tenta chegar, mas o passe foi forte. Linha de fundo, é tiro de meta para Alex Muralha. Desktop, eleita a melhor internet do estádio de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. Tigrão, para você e pro Gleger, começa contigo. Voltaria com uma alteração para o segundo tempo para mandar essa Macaca para cima do Mirassol. Mirassol com 10. E aí, Tigrão? Não. E para você, Gleger? Claro que eu voltaria. Tiraria um dos volantes, colocaria o Iago Dias. Jogaria o time para cima para tentar virar o jogo. A Ponte pressiona, recupera a bola para Jeta na área, vai marcar, entrou, tocou, trava na hora, Galzeca! Na bola recuperada pelo Emerson, teve a chance da finalização, o Zeca na hora H! Desvia, colocando a bola para fora. Lateral que a Ponte já cobrou, quebra canhota, Gabriel Risso tem que aproveitar o momento. Para Elvis, dominou, da meia esquerda, vai levantar para a boca do gol. Ainda Elvis, faz inversão para Igor Inocêncio. Entrada na grande área, pé direito, a bomba, ele arrisca, explode no marcador. Volta para Emerson, de cabeça, colocou para Gé, chega bem para fazer o corte. Lucas Ramon deixou na passagem para Isaac para Danielzinho, recolheu, dominou de novo para Isaac domina, ajeita, limpa o lance, clareia do outro lado para o Zeca. O Zeca salvou o Mirassol, hein, Vladimir?
Especial, né? Porque o Gé já dominou, pronto pro remate. Na hora do chute, o Zeca fez o corte para a linha lateral. Só para completar o seu raciocínio, Gleger, você tiraria um dos volantes, é isso? Sim, tiraria um dos volantes, no caso o Ramon Carvalho, não porque tá mal no jogo, mas para tentar virar a partida. O Mirassol agora vai ficar todo fechado e o meio de campo com certeza ficará congestionado. E para virar o jogo, para vencer, vencendo, a Ponte mantém-se com 100% de aproveitamento em casa com o Nelsinho Batista. Até aqui, 3 jogos, 3 vitórias. Macaca para ataque, domina na ponta, Igor Inocêncio carregou no último terço do campo, deixou curtinho para Matheus Restes. Evoluiu para o campo de ataque, dominou, pedalou, limpou, levou para o fundo. Pé direito, cruzou para a boca do gol. Alex Muralha sai do gol para fazer a defesa aos 49 do primeiro tempo. Vamos até 52. O Iga Atacado está contratando para a sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis de muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção ou selecal, sem tio, sem C cedilha, @iga.com.br. Em breve, mais uma unidade do Iga Atacado em Campinas, na região do Satélite Íris. A Ponte ganhou lateral, o Zeca caiu, queria lateral para o Mirassol, o Arthur apontou lateral para a Ponte, lá do outro lado, pertinho da galera. A galera, claro, em cima, jogando com o time. Ele marcou a falta ou lateral? Lateral. Pega a bola ali, o Igor Inocêncio para fazer a cobrança. A Ponte ataca para o gol do botão de entrada nesse primeiro tempo, tá 1-1. Saiu perdendo o gol do Gabriel, cobrando o pênalti 3 minutos depois, empatou com o Emerson. Uma bomba na entrada da grande área. O Emerson que havia entrado no lugar do Emerson Santos, que saiu machucado. Elvis na ponta, muito forte o passe para o Igor Inocêncio. Foi a segunda vez que o Elvis deu uma forçada no toque. Foi mais uma forçada do Elvis do que propriamente o não domínio do Igor Inocêncio e lateral de graça para o Mirassol. Ah, mas furou, né, o Igor, né? A bola estava no domínio dele. Foi forte, mas quem chega errado na bola e calcula e deixa a bola passar por baixo do pé, o Igor Inocêncio. O passe foi bom. O Mirassol, que é comandado pelo Moza desde o ano passado, hoje completando 60 jogos no comando técnico do time do Mirassol. A Ponte recupera com Elvis, morde, belisca, recupera para Macaco, tentou puxar a bola, perdeu. Chega Danielzinho, implacável na marcação, ele volta a bola para Zeca. Zeca tentou sair jogando pelo meio e errou. Emerson chega, toca na bola, volta no combate para Lucas Ramon aqui pela lateral. Emerson vai lá, também morde, belisca, mas comete a falta. Foi mais no migué do Lucas Ramon do que propriamente no empurrão do Emerson. Arthur marcou a falta para o time do Mirassol bater. Começou a temporada na casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. 51. E com isso entramos no minuto final. 1-1 no majestoso Ponte Mirassol, duelo paulista pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Domina Luiz Otávio, aqui pela direita é o João Vitor. Empurra para meia prata de La Torre, fez o passe curtinho da evolução para ele, carrega a bola sozinho, isolado do programa de ataque. Tem na ponta, tá impedido, hein, bandeirinha? Ela mandou seguir, o Negado é quem domina. Entrada da grande área, puxou, colocou na área. Quase o De La Torre consegue, ela marcou o impedimento, mas agora mandou seguir. Se a bola entra, não valeria o gol. Aqui domina o time da Macaca, arranca o Emerson, tentou o lançamento, a bola bateu nas costas do jogador do Mirassol. Chega o Elvis, briga, recupera, no comando para Matheus Restes. Boa bola, tá na área, tem a chance, vai direito, bateu, espalma o goleiro do rebote, já tentou, tira de qualquer maneira a zaga do Mirassol e valia o lance. No chute cruzado do Matheus Restes, Alex Muralha salva o Mirassol, evita o gol da virada da Macaca, Vladimir. E depois a complementação, João Victor, né? Fez o corte quando o Gé estava pronto pro arremate no rebote. Outra chance teve a Ponte Preta. O que o árbitro vai dar? Impedimento, o Bandeira não deu. Pegou a bola ali. Caído. O João Vitor, ele vai dar bola ao chão. Aliás, deu 52 já, não complica, né? Deu, 52. 52, olha lá, vai dar bola ao chão porque tinha um jogador. Você vê o critério dele. Uns minutos atrás, o jogador da Ponte caído, quase o Mirassol fez o gol. Até você falou, vai dar confusão. Se sair o gol, vai dar uma baita confusão. Agora eu não sei se ele tá vendo alguma coisa. Ele tava vendo, mas apontou pro meio campo, terminou. Mas tava revendo alguma situação ali. Complicado, hein? Meu Deus. Apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo aqui no Majestoso. Quase uma hora de primeiro tempo. Pra Ponte, gol do Emerson, pro Mirassol que saiu na frente, Gabriel cobrando o pênalti. 1-1, está encerrado o primeiro tempo, a bola parou de rolar por aqui. Alô, Edu Pinheiro. Sim, mas peraí, uma pergunta. Sim. Se entrasse, ela valeria? Em princípio, o Bandeira não marcou impedimento, né? O lance seria revisado. Eu fiquei na dúvida do Matheus Neves, mas em princípio estava impedido, né, Tigrão? Tava.
Não valeria. Esse protocolo ridículo de esperar o lance terminar. Mas se sai o gol, o VAR anula. Estava impedido sem o Matheus Gil. E como um pouquinho antes daquele lance do Mirassol. Né? Aquele lance do Mirassol também a bandeirinha marcou impedimento. Gil, pode tirar, o lance 5 não vale, porque se ela entrar... Tá aberto aí, Edu. Deixa eu dar muito obrigado, eu tô aqui agora, tudo é moderno, tudo pelo WhatsApp. Deixa eu riscar, que é muita modernidade, eu atrapalho. Tá aberto. Edu... Vamos lá, escuta. O Vladimir Catarino. Vamos Oi, lá, Edu. A Ponte atacou pro gol de entrada. Uniforme número 1 de branco, faixa preta, Pedrão de vermelho. Seu destaque, Catarino. Destaque da Ponte Preta, que além da preocupação, claro, pela vitória, tem uma lista grande de jogadores pendurados, né? Sérgio Rafael estava pendurado, já tomou o terceiro. Além dele, Matheus Silva, Gabriel Risso, Emerson Santos, que saiu. Castro, Matheus Regis e Gé estão com 2 amarelos pendurados. Edu. É isso aí, tá bom. Bom intervalo, hein? Até já, Edu. Eu vou começar com o Tigrão. E olha, uma surpresa no intervalo, hein? Normalmente colocamos o gol aqui, claro, né? Da Ponte, mas hoje, em homenagem ao mestre de cá, você vai ouvir um gol há 55 anos atrás. O de cá fazendo lá no Palestra Itália, reta final da Série A2 na época, tá bom? De cá amanhã, 77 anos. O maior ídolo da história da Ponte. Quem que vai narrar, Edu? A Macaca jogando com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Gabriel Risso, Emerson Santos, Castro, Ramon Carvalho e Elvis, Matheus Regis e Gé. Só que o Emerson Santos saiu a 14 minutos machucado e o Emerson que entrou fez um golaço empatando no ângulo. Os principais lances, hein? A 13 minutos, Elvis cobre escanteio, Sérgio Rafael, uma cabeçada sensacional, grande defesa do Muralha, no rebote Emerson Santos, e tentou, mas o Muralha também salva com os pés e foi o último lance do Emerson Santos. Depois, a 20 minutos, o Pedrão fez pênalti, o VAR chamou, traçou as linhas, talvez tenha sido impedimento antes, achou que não, deu sequência na jogada, o Pedrão na sequência faz pênalti em Danielzinho, Gabriel cobrou 25, 1-0 Mirassol. A 30 minutos, o golaço de Emerson, que veio da Inter de Limeira, primeiro gol dele, um chutaço de fora da área, gol de entrada no ângulo, 1-1. Tivemos aí a 37, Pedrão saindo errado, Matheus Silva saindo errado, Nelson Batista ficou pé da vida, 41, Fernandinho expulso, deu uma cotovelada em Igor Inocêncio, o VAR chamou, 41, Mirassol com 1 a menos, e a 47, o Zeca foi trava, hein? O Gé ia fazer e o Zeca fazendo a sua estreia no Mirassol, um dia jogou no Santos, impediu o gol. E um detalhe, a 44, o Sérgio Rafael já tinha amarelo, se o VAR chamasse, poderia ter sido expulso ao tentar fazer um gol aí, acerta o rosto do zagueiro do Mirassol. Oi, Tigrão, 1-1. Oi, Edu. Olha, um bom primeiro tempo, hein? A Ponte fazendo uma partida equilibrada, organizada, mas tendo, assim, alguns repentes de vacilo. Tanto é que o Nelsinho foi a loucura. Foi a loucura, porque ele falou, pera aí, empata o jogo, 1 a mais, aí vocês começam a entregar o ouro pro bandido na porta da cadeia. Vacilos, assim, infantis, de falta de concentração. Mas bom primeiro tempo da Ponte. Eu não mexeria mesmo com 1 a mais, sabe por quê? Porque não é questão, na minha opinião, de tirar um dos volantes. Volantes na Ponte, nesse momento, são Castro e Emerson. O Ramon Carvalho é um terceiro atacante de beirada pelo lado esquerdo. Quando a Ponte ataca, fez um bom jogo. Está fazendo ali uma evolução combinada, uma jogada de ala interessante com o Gabriel Risso. E quando a Ponte não tem a bola, ele fecha, aí ele vira mais um homem de meio campo. Mas ele está dando uma cadência legal, está fluindo bem o jogo pelo lado esquerdo da Ponte. E ele auxilia na transição para não ficar só o Elvis como alvo de marcação da equipe do Mirassol. Então eu não mexeria, pelo menos, para retorno do primeiro tempo. Talvez, não sei, né? O que ele tem de zagueiro aqui? Ele tem Joilson e só. Só tem o Joilson como zagueiro. Então, aquela história, né? Vai manter o Sérgio Rafael, mas o risco do Sérgio Rafael ser expulso, ainda mais porque começa agora a ter aquela conversa de vestiário, vem ligação pelo celular, ele fica lá vendo os melhores momentos, ele vai falar, pô,
Aqui era para expulsão também, porque já era pelo menos para amarelo e já tinha um, seria o segundo vermelho. Então a chance do Sérgio Rafael não terminar a partida é muito grande. Tomara que isso não aconteça. Talvez essa alteração, mas o Nelsinho vai tirar por conta disso. O Joilson entra e de repente não entra bem. E o Sérgio Rafael está fazendo uma bela partida, aí o mundo cai na cabeça do Nelsinho. É um dilema. Tira ou não tira? Agora, taticamente, o time está bem. O time está num 4-3-3 quando ataca e num 4-4-2 quando é atacado. Explico melhor. O Ramon, ele volta e fecha uma linha de meio de 4 sem a bola. Com a bola, ele vira o cara da beirada pelo lado esquerdo, ele que inclusive é canhoto, com o Matheus Regis sempre aberto pelo lado direito. Aliás, boa partida do Matheus Regis. E o Gé, aquele transtorno constante para a zaga adversária, lutando ali centralizado. Eu não mexeria, acho que a Ponte providencialmente achou de uma maneira muito importante o gol logo em seguida, depois que tomou um gol bobo, numa indefinição do Sérgio Rafael, única falha dele no jogo, mas para mim mais falha do Pedrão, que demorou para sair. Um esperou o outro esperou um, e aí entrou no meio deles o Danielzinho e tocou sim nele o Pedrão, para mim pênalti, apesar de que na origem da jogada estava impedido o jogador do Mirassol e as linhas ficaram em dúvida e o juiz optou por dar o pênalti. Bom primeiro tempo, Mirassol muito organizado, com o Isaac do lado esquerdo. O Isaac é o Ramon Carvalho do Mirassol. Quando ataca, ele cai do lado esquerdo, sem a bola ele fecha por dentro para fazer o 4-4-2, esquema tático bem espelhado, só que agora vai ter dificuldade o Moser com um jogador a menos, o desgaste físico vai ser maior, e lembremos-nos que o Mirassol jogou terça-feira e está jogando de novo hoje sexta, e no meio de tudo isso uma viagem de ônibus de 400 quilômetros. A Ponte tem tudo para ganhar o jogo no segundo tempo, e eu reafirmo, pelo menos para o início, até 15 ou 20 minutos, eu não mexeria e voltaria do mesmo jeito. Edu Pinheiro. Muito bem, ó Tigrão, anota aí nosso grande amigo Benê, lá do Instituto Louis Braille. Vamos ajudar, gente. Amanhã tem o Arraiado Braille, Instituto Louis Braille. Olha, comidas, bebidas típicas, brincadeiras, música, quadrilha. Avenida Doutor Antônio Carlos Salles Júnior 600, Jardim Proença. Arraiado Braille, vamos ajudar, Instituto Louis Braille, que tem uma ajuda sensacional para o deficiente visual, tá? Vamos ajudar, isso é muito importante. E um grande abraço ao amigo Benê. Então, na sequência é o seguinte, hein? Nós vamos ouvir aqui, em homenagem a Mestre de Cá, amanhã fazendo 77 anos, um gol dele há 55 anos atrás, contra o Noroeste no Paracetralha, a reta final lá da Série A2 da época, narração de Pereira Neto, que trabalhou 39 anos esse prefixo, professor Pereira Neto, já, e depois Gleger, o Sozinho comenta, que jogo, hein? Muitos detalhes. O Mirassol com 10, o Fernandinho foi expulso, 1-1, primeiro marcou o Gabriel de pênalti e o Emerson, chutaço de fora da área, empatou e até já. Futebol é com a Bandeirantes. O Iga Atacado está chegando com uma novidade para você, morador de Campinas. Em breve, uma nova loja no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy Dunlop. O Iga está contratando para a nova loja. São mais de 250 vagas, entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Chave de impacto intercambiável Forte G, R$ 349,90. Lavadora de alta pressão VAP, R$ 379,90. Promoções até 13 de julho. Oferta válida até 13 de julho. Confira na Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O gol de cá aos 15 minutos. Luizinho bate mão no balão. Vai para a Amazonas atrapalha, se perdeu outra vez para Luizinho. Luizinho para o Jair, bom passe para o Vicá, tabela com o Jair, invadiu para o Vicá, vai marcar, chutou. Gol! Ponte Preta, 20 minutos de partida no segundo tempo. Um golaço de Vicá, depois de uma trama extraordinária entre ele e o jogador de Jair. Tabelaram os dois. Vicá foi lançado pelo setor central. Ele ensaiou a saída do gol. Vicá chutou forte no canto esquerdo. Estabelecendo 3 para a Ponte, 0 para o Oeste do Andrade. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Zorzin, narração do grande Pereira Neto, faleceu em agosto de 2013. Você viu que era o repórter Oliveira Andrade, hoje com 74 anos, trabalhando no Band Esporte, nosso grande Oliveira Andrade. Estava lá na beira do gramado há 55 anos, nesse Ponte 3 Noroeste 0, Parque Antártica, reta final da Série A2. Mas vamos lá, Zorzin, por gentileza, comente intervalo, hein? Tá 1-1, primeiro marcou Mirassol de pênalti com o Gabriel, o Pedrão goleiro fez o pênalti, e aí a 5 minutos depois, a 30, Emerson, que entrou aí no lugar do Emerson Santos, um golaço, chutaço de fora da área, gol de entrada no ângulo, empatou 1-1, e o Fernandinho, a 41, expulso. Mirassol com 10, deu uma cotovelada em Igor Inocêncio, o VAR também chamou, hein, Zorzin? É, emblemática essa narração, esse gol, né, Edu? Faz parte da história, é legal demais isso, adoro isso. Olha, Edu, eu gostei do posicionamento do time da Ponte, jogo muito movimentado. Aliás, aconteceu de tudo no primeiro tempo, né? O VAR acionando toda hora a arbitragem, né? Aquele lance do Sérgio Rafael, que foi um lance também aí meio polêmico, eu achei que não foi nada, um lance de jogo,
Ele não foi na maldade, tentou ali. Nem sei se pegou realmente, se houve o toque. Mas o mais importante de tudo, sem dúvida nenhuma, é que a Ponte fez um bom primeiro tempo. Eu voltaria com uma mexida, mas aparentemente parece que não mexeu o Nelsinho. Mas a expectativa é que a Ponte pressione e que ela consiga a vitória, a virada e a vitória. Tem um jogador a mais e está bem no jogo. Leandro Boles. Obrigado, muito obrigado, Gleger, Tigrão, Edu Pinheiro, tudo pronto, vai começar o segundo tempo, uma alteração do Mirassol, já o Vladimir Catarino confirma, o árbitro vai autorizar o reinício do jogo aqui no estádio Moisés Lucaré. Oh, minha querida, como é que vai, tudo bem? Onde vai virar o jogo? Vai virar, velho. 2-1? 2-1. 3-2. Qualquer resultado vai virar. Minha querida amiga Dalva passando por aqui. Obrigado, beijo Duda. pra ela. Ah, o Tigrão tá mandando um beijão pra você. Tudo pronto no Majestoso, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro segundo tempo. A Macaca em busca do gol da virada para permanecer com 100% de aproveitamento, com Nelsinho Batista no comando técnico. Mirassol mexeu, né, Vladir? Isso, saiu o Isaac para a entrada do zagueiro Gasal. Gasal com a 3 no lugar do Isaac, e a Ponte volta com a mesma formação. Quero mandar um grande abraço pro Odair Alonso, escritor, ontem na Academia Campinense de Letras. Academia Campineira, aqui tá Campinense, mas a Academia de Letras de Campinas. É Campinense mesmo. É Campinense, né, Tigrão? É aqui a em Campinas, Academia Campinense, porque as duas formas são corretas. Tá certo. Campineira, eu não sabia ou dessa informação. Mas ela é registrada como Academia Campinense. Boa, boa, Tigrão. O Odair Alonso ontem lançou o seu novo livro, ele mandou convite aqui pra gente em função de outros compromissos, mas desde já fiquei sabendo que foi um grande evento. A gente agradece demais, está sempre ligado. Alô, Odair Alonso, que ontem na Academia Campinense de Letras lançou o seu livro. Tá bom? É isso aí. Vamos juntos pro segundo tempo. A Ponte não mexeu. Tira aqui atrás o Matheus Silva pra Ponte. A Ponte ataca o gol da linha do trem nesse segundo tempo. Sérgio Rafael dá um pico na bola. Briga Matheus Neves. A sobra da bola pra Zeca. Zeca curtinho pra Gabriel. Gabriel rodopiou, girou pra cima a marcação do Matheus Neves. Belo lançamento do comando pra De La Torre. A eliminação. Pé canhoto e bate cruzado pra fora. E que perigo, hein, Vladimir? É um perigo, né? Porque ele sempre tem presença de área. Dessa vez conseguiu dominar. Bateu forte, mas ela passou rente à trave do goleiro Pedro Rocha, linha de fundo. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Em breve, mais uma unidade do Ica Atacado em Campinas, que está contratando, hein? Selecal@iga.com.br. Comecinho no segundo tempo, 2 minutos. Placar de 1-1. Abertura da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mirassol com 10. Foi expulso o Fernandinho na reta final do primeiro tempo. Mesmo assim, vem pro campo de ataque o time do Mirassol. Lucas Ramon é quem domina, prende e volta para Gasal. São 3 zagueiros agora no time do Mirassol. O Gasal pela direita, volta para Alex Muralha, que empurra, deixa curtinho para João Vitor. Ele domina no primeiro terço do campo, prende, olha, pensa o besteira, empurrou para Luiz Otávio. Tem a posse de bola dominada, com o pé direito, tenta a ligação direta, defesa, ataque, chega bem lá atrás, Matheus Silva, de cabeça para cortar, procura a bola, o Emerson desviou, vai atrás da bola e tirou mal. Deu de graça para o time do Mirassol. A posse de bola, tentativa de passe também errado, recupera a Macaca. Colocando a bola no som, Sérgio Rafael. Xerifão da Macaca, já empurrou para Gabriel Risso, o argentino, vem embora para o grande ataque. Ultrapassa a área marcatória, faz o break, parou, prendeu, segurou, rolou na ponta para Gé. Escapa bem na marcação, arranca em direção ao gol, vem para a Macaca. Gé dominou, limpou, fintou, puxou, clareou, disparou, pegou, largou no rebote, Ramon Carvalho, é gol! É gol, é gol, é gol. Tem a 21 estampada na camisa. A Ponte vira o jogo no comecinho do segundo tempo. Jogada do Gé, ele dominou, limpou, centroavante, meteu a bomba. A bola explodiu no
no peito do Alex Muralha e sobrou limpa pro Ramon Carvalho. Atento, acompanhando a jogada, viu o gol escancarado, só com o Alex Muralha se lamentando pela falha, não teve dúvidas. Meteu o pé canhoto na bola pra virar o jogo no Majestoso. Virou a macaca e de virada. É muito mais gostoso, então pula, sai do chão e vibra a macacada. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol da virada da macaca, na marca de 3 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solta o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado no Majestoso, gol é de Ramon Carvalho. Ponte Preta 2-1 pro Mirassol. Alex Muralha, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Detalhe para a jogadaça feita pelo Gé, né? Ele trouxe da ponta e trouxe para dentro. A marcação do Mirassol não conseguiu impedir o chute. Uma pancada para a defesa parcial do Alex Muralha. E aí no rebote, sozinho, o Ramon Carvalho mandou para o fundo das redes. É o gol da virada da Ponte, 2-1. Quinto sinal, 8h15 em Campinas. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. A Ponte vira o jogo, mas primeiro, você é o nosso especialista. E o Alex Muralha, hein, Gleger? Falhou, né? O goleiro do nível do Muralha não pode soltar uma bola dessa. Sabe o que diria Dimas, grande? Aliás, acho que o maior treinador de goleiros de Campinas, saudoso Dimas, ele falaria o seguinte: o goleiro nunca pode dar a segunda chance ao atacante. O Muralha deu. Olha a macaca, Elvis, um bolão pra Gé. Vai marcar mais um, invadiu, dominou, bateu na trave! Ela explode na trave, na finalização do Gé e foi de bico. Ela explode na trave direita e não entra. Volta para Elvis, para Gabriel Risso. Na esquerda calculou, executou, cruzou para a boca do gol. Muralha espalmou, ninguém no rebote. Quase a Ponte marca o terceiro, Vladimir Catarino. E contra-ataque, né? Bola enfiada pelo Elvis para o Gé. Ele avançou dentro da área e bateu forte. Ela explodiu na trave direita do Alex Muralha. Teve chance a Ponte de ampliar. É, o passe do Elvis foi simplesmente sensacional. Completando o Gleger. Olha isso, o Dimas falaria que não vai dar a segunda chance. A Ponte está bem demais no jogo. E o que está jogando o tal do Elvis é brincadeira, né? E aí ele de novo quem domina. É a quarta pifada que ele dá aí no Gé e nos seus companheiros. Está jogando muito bem. Ele de novo domina, ajeita na meia esquerda para Macaca, procura alguém no comando, flutuando, Matheus Regis, soltou para Ramon para Matheus, tá na área, dominou, limpou, voltou para Elvis, na entrada na grande área, meteu na ponta para Ramon curtinho no fundo, para Gabriel Risso, pé canhoto, levantou, cruzou para a boca do gol, tira mal, defesa da Castro, no rebote, palma, Muralha! Alex Muralha vai buscar no cantinho para evitar o gol da Macaca, e seria o gol do Castro. Manda para fora, escanteio. A Ponte amassa o Mirassol, Vladimir Catarino. Em definição da zaga, né? Na hora de fazer o corte, o Castro, que não é bobo nem nada, pegou forte na bola. Foi buscar o Alex Muralha no cantinho, espalmou para escanteio que o Elvis cobra. Já o Gleger conceitua a defesa do Muralha. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Comecinho do segundo tempo, vamos chegar a 8. 2-1 para Macaca. Pouco a Macaca virou, já meteu uma bola na trave, obrigou o Alex Muralha a fazer uma grande defesa. O árbitro pediu para esperar, agora sim autoriza. Aqui vira direita, vem para a bola Elvis, capricha que dá, levantou para a boca do gol, corta de qualquer maneira a defesa. João Vitor coloca a bola para fora, é mais um escanteio para Macaca bater. Sicredi do seguro consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem um momento a te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Elvis vem para a cobrança, aqui na direita, autorizada a cobrança, pé direito, levantou a meia altura, tentou Sérgio Rafael, sobe com o zagueiro para cortar, sobra da bola, volta para o time do Mirassol. A Ponte aperta, morte, belisca, a bola coloca ela para fora, é lateral pró Ponte Preta. Lateral pró Ponte Preta, tem lateral Macaca, empurrado pelo seu torcedor. O time Ponte Bretano vem pra cima para tentar dividir ou definir a parada logo no comecinho do segundo tempo, procurando design, conectividade, desempenho, liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui. Gleger conceituando a defesa do Muralha. 7,72.
Quer dizer, não foi defesaço, foi quase uma defesaço. Foi uma defesa razoável. Entendi. Aqui domina a Macaca com Castro. Empurra pela meia para Emerson. Emerson soltou para Gabriel Risso. Empurrou, deixou para Ramon. Ramon tentou a tabela com Gerja. Dominou, limpou, protegeu. Desarma, tira a defesa, voltou para Sérgio Rafael. Um bico para fora. A bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta. Valdemir Gomes, outra palavra fácil. Eu quero ouvi-lo. A Ponte vira o jogo e quase marcou mais 2 gols, hein, Tiger? Já o Tigrão, Aroma das Ervas, tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo de saboroso suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Lateral para Macaca, domina Elvis. Na meia direita, levantou de 3 dedos para pouco no gol. A bola passa por todo mundo, não passa pelo Alex Moraria. Sai do gol para fazer a defesa, já empurra para Lucas Ramon. Tem pressa do Mirassol, acabou de levar a virada. Recolhe, domina, pisa no freio, pisou na bola, parou, prendeu, voltou. Recobra Gasal, Gasal compete direito. Volta a bola para Muralha. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 10 minutos de bola rolando o segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta moção, eu confirmo. A 15ª rodada da Série B, majestoso de virada. E de virada é sempre mais gostoso. Ponte 2, Mirassol 1, Edu Pinheiro. Amanhã tem Copa do Brasil, em 16 horas, Juventude e Inter. No Beira-Rio foi 2-1 pro Juventude. E 18 horas, Atlético Paranaense e Ipiranga lá em Curitiba. Primeiro jogo, Erechim, foi 2-1 pro Ipiranga. Bandeirantes. A Bandeirantes Campinas com Timaster e Carlos Batista, levando a emoção do futebol entre as linhas. Ramon dominou, soltou para Gé, entrada na grande área, esqueceu da bola. Bola passou por ele, chega para fazer o corte, Luiz Otávio. Gé vai atrás, não desiste. Acaba sendo fintado, abertura para Lucas Ramon, mesmo assim a Ponte morde, belisca. Tenta recuperar a posse de bola, Lucas Ramon com o pé direito, tentou a ligação direta, defesa, ataque para o Negueba. Sérgio Rafael de cabeça, Matheus Silva se complicou. Negueba brigou, protegeu, entrada na grande área, tentou passar calcanhar do De La Torre para o Negueba. Chega por baixo, Matheus Silva. A bola volta no rebote ainda para o time do Mirassol, pela meia direita para Negueba. Negueba recolheu, dominou, passou o Danielzinho. Ele faz a abertura pela direita para Lucas Ramon, que volta para Casal. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Na esquerda, lançado, Zeca puxa a bola para o pé direito. Na entrada da grande área, calculou, mas não cruzou. Já 2 mexidas no Mirassol, aliás, serão 3 de uma só vez na equipe do técnico Mozart. Sofreu a virada do Mirassol, tá 2-1 para Macaca. Domina João Vitor curtinho para Luiz Otávio. Ajeita, domina, o Mirassol iniciou a rodada com 22 pontos, brigando pelo G4. Tá perdendo o jogo, é um time bom, tem que tomar cuidado. A Ponte defende, olha o cruzamento de graça nas mãos do Pedro Rocha. E o Iga Atacado está contratando para a sua nova loja em Campinas. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Tudo junto sem acento, então se torna selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis para a nova loja do Iga Atacado. Ponte para ataque com Igor Inocêncio, curtinho para Matheus Regis, de novo para ele. Matheus Regis recolhe, domina, solta o jogo na meia direita para o capitão Elvis. Elvis dominou, faz a inversão lá do outro lado, são 2 opções. A bola vai chegar no Gabriel Risso, que recolhe, domina, coloca no terreno da meia. Abre na ponta para Ramon Carvalho, autor do gol da virada da Macaca. Soltou para o Emerson, fez o primeiro gol. Aliás, um belíssimo gol do Emerson para empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Ramon para Matheus Silva, dominou, aliás, para Sérgio Rafael, dominou, tocou mal, ficou reclamando de falta, o árbitro não seguir. Recuperou o Mirassol, olha a bola nas costas pro De La Torre, na velocidade, Sérgio Rafael chega na marcação, tá sozinho, ele para, prende, segura, rola pra Negueba, na entrada da grande área, chega por baixo, Matheus Silva para cortar, era volta no rebote para Matheus Regis, que volta para Igor Inocêncio, com o pé direito, estica no comando para Gé, Gé protegeu, deixou para Matheus Regis, de novo para Gé, lançado Gé, em posição segundo, a bandeira legal, linha lateral da grande área, Gé dominou, limpou, colocou na área para Ramon Carvalho, a bola passa por ele, vai voltar no rebote para o time do Mirassol com Lucas Ramon, domina, gira o campo e recomeça no campo defensivo. Já 3 mexidas do Mirassol, é que a bola não parou. Danielzinho aqui domina para sair, jogando por time amarelo do Mirassol. Lançamento no comando, posição irregular. Bandeirinha não esperou nem o protocolo. Marca o impedimento, De La Torre finalizou para o gol, mas já estava marcado o impedimento. E quando o bandeira aponta, o árbitro apita, não tem a revisão do lance, Vladimir. Também não tinha dúvidas, né? Esse lance estava fácil, por isso ela nem esperou
seguir ali o protocolo para marcar esse impedimento da equipe do Mirassol. Vamos com as alterações. Já as alterações serão 3 de uma só vez no time do Mirassol. 14 minutos, segundo tempo, 2-1 para Macaca. A Ponte também vai dar a resposta, vai mexer a Ponte. Começou a temporada na Casa Sodimac, com preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. O árbitro está esperando, mas como o bandeirinha apontou, não tem revisão. Pelo menos é assim que eu aprendi, não foi não, Vladimir? Mas está aguardando alguma coisa, né? Porque o delator finalizou, fez o gol, mas o Pedro Rocha não estava nem no gol. Mas o Pedro Rocha está errado. O Pedro Rocha está errado. Absolutamente errado. Porque como tem esse negócio de VAR e o protocolo é uma grande confusão, o Pedro Rocha teria que ter continuado na jogada. Simples assim. Bandeira levanta, não importa. Você viu o que fez o De La Torre, meteu no gol sem goleiro. Sem goleiro não, o Pedrão desistiu do lance, olha lá. Agora o VAR passou as linhas e confirmou o impedimento. Então, mas não tem, Tigrão. O protocolo determina a partir do momento que o Bandeira, menos que mudou de ontem para hoje, o bandeirinha levantou, automaticamente parou. Não, o VAR pode corrigir uma sinalação do Bandeira. Então eu desconheço essa informação aí. Ele apitou, o árbitro apitou, ele apitou antes da finalização, ele tem que parar. A menos que o De La Torre também tivesse parado. Como a bola foi pro gol, é protocolo conferir a linha. E o VAR conferiu a linha, eu vou dizer para você, era muito próxima a condição. Foi impedimento, mas muito pequeno, muito pouca distância com relação ao último homem da Ponte. Então o Pedrão tem que entender um pouquinho mais o protocolo do VAR e, independentemente, agora, se já tivesse desistido do lance o De La Torre, aí o Pedrão, tudo bem, desistiu, pega a bola e bate o impedimento. Mas o De La Torre enfiou para a rede, saiu o gol, o VAR passa as linhas, tendo o bandeira levantado ou não. Senão o bandeirinha seria soberano e mesmo errando ele não seria corrigido. E o VAR pode corrigir, tendo o bandeira atuado ou não. O Pedrão marcou toca. Felizmente, as linhas comprovaram o impedimento apertadinho, mas estável. Bom, vamos às alterações. Foram 3 do Mirassol e agora uma na Ponte, Vladimir. Isso, na Ponte está saindo o Ramon Carvalho para a entrada do Iago Dias com a 11. Iago Dias 11 entrando no lugar do Ramon Carvalho. No Mirassol 3, o camisa 16, o Bruno Matias, entrou no lugar do João Victor. Saiu o João Victor, entrou Bruno Matias. O Chico entrou com a 10 no lugar do Danielzinho. Sai Danielzinho, entra 10 Chico. E o Marquinhos, 98, entrou no lugar do Negueba. Sai Negueba, entra Marquinhos, 98. Muito bem, 3 alterações. É Bruno Matias, né? O 16. Bruno Matias. Beleza. 3 alterações do Mirassol, uma na Ponte e a entrada do Iago Dias no lugar do Ramon Carvalho, que fez o segundo gol da Ponte. Vem para o programa de ataque o time do Mirassol com Zeca, dividiu, brigou com Matheus Regis, levou a melhor no primeiro lance, chega bem para fazer o corte, Igor Inocêncio, colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o Mirassol. 17 segundo tempo, 2-1 para Macaca, domina ainda o time do Mirassol, vem para o programa de ataque com o Gabriel, Gabriel empurra para Gasal, Gasal dominou, de frente para o gol, vem a bomba, isolou, longe do gol, quase jogou na praça. A bola foi direto para fora em tiros de meta para Macaca. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17 minutos e meio, segundo tempo. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B, 15ª rodada aqui, majestoso de virada, Emerson e Ramon. Ponte 2, 1 para o Mirassol, é do Pinheiro. Domingo, final da Copa América, 21 horas em Miami, Argentina e Colômbia. Domingo, 16 horas de Brasília, no Olímpico de Berlim, final da Eurocopa, Espanha e Inglaterra. Rádio Bandeirantes. Para você ligado, conectado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, 2-1 para Macaca. Futebol da Bandeirantes é o timaço de Carlos Batista em campo. Domina Matheus Regis, ele recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa, procura opção, tentou a finta, falta. O juiz não deu. Nem precisou porque a bola saiu, mas ele marcou sim. Bem na junção da risca no meio campo com a risca lateral, o jogo tá parado. Pois não, Tigrão? Você viu por que eu disse que não mexeria no intervalo? Que a Ponte terminou o jogo muito bem. E não estava jogando com 3 volantes, estava jogando com 2 volantes e o suposto terceiro volante,
que era o Ramon Carvalho, era o terceiro atacante. Você viu onde é que ele estava a hora que o Gé chutou ou não? Como centroavante. E apanha o rebote, vem de trás, condição legal. Então a Ponte estava muito bem, virou o jogo. Agora já virou e o Mirassol vai para dentro. O que o Nelsinho faz? Vai puxar um pouquinho as linhas para trás e definitivamente agora vai tentar jogar no contra-ataque. Agora o que o Moser está fazendo, para concluir, é uma doideira. Ele tira o João Vitor e coloca o Bruno Matias, que é um volante /meia. E ele tira o Danielzinho, que é um volante, e bota o Chico, que é um meia atacante. Então ele vai com tudo para cima da Ponte. Ou ele empata e vira, ou ele vai tomar mais. Porque ele abre o time completamente, e o detalhe, com um jogador a menos. Repito, tira um zagueiro e bota um volante /meia, e tira um volante e bota um meia atacante. Percebendo que o Mirassol está bem no jogo e que a Ponte está dando espaços. Então a Ponte que trate logo de fazer o terceiro gol, porque senão pode amargar aí uma decepção no jogo. Teve chances, inclusive, depois do segundo, na sequência, com o Gé, uma bola na trave, depois com o próprio Castro na entrada da grande área que o Muralha pegou. 2-1 para Macaco. O Mirassol, que não vencia há 4 rodadas, venceu na última, o time do CRB. Gol 4 jogos sem vencer, mas tem 22 pontos. A Ponte com essa vitória está chegando a 20. Vem para o grande ataque o time do Mirassol, lançado Lucas Ramon. O time do Mirassol atacando por gol do portão de entrada, o majestoso Iago Dias fez a falta. Estava isolado no lance, fez a falta para cima do Lucas Ramon. O jogo está parado. É falta para o Mirassol. No quinto, senão eu confirmo. Agora em Campinas, sessão 8 da noite, mais 30 minutos. Para Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Amarelo para quem? O Iago Dias, por esta falta, recebeu o cartão amarelo. Informação do repórter Vladimir Catarino no ar da Bandeirantes. Estamos em 85.7 FM, faixa estendida. Tem falta para bater o time do Mirassol, busca o gol de empate. Com isso, os zagueiros sobem, além do centroavante De La Torre. Tem 6 gols na Série B. Partiu para a cobrança, Gabriel, pé direito, levantou na segunda trave. O toque de cabeça para o meio, olha a chance, trava a zaga. Castro tirou, voltou para o Chico Kim, limpou pé direito, Chico Kim. Ô Vladimir, você sabe falar em coreano? Eu espanhol? Arrisco algumas palavras. Então pronuncia aí lamentável pro Chico Kim. Pangapsimida. Opa, aqui temos um coreano especialista. É que a minha região é diferente, a região que eu aprendi a sua é da região norte, né? Isso. Ele é lá do Kim Jong-un. Coreia do Norte. O Gleger é mais ali na região de Seul. Como é que é, Gleger? Pangapsimida. Pangapsimida. Aliás, o Gleger, se tem uma coisa que ele aprecia na vida, é Seul. Essa foi boa. Foram 2 anos de Coreia, né, Gleger? 3 anos. 3 belíssimos anos de muito aprendizado, de muita pimenta, né? Porque a comida ela é bem pimentada. Qual era o prato principal, seu preferido? Kimchi. O que seria o kimchi? Um macarrão? O kimchi é uma comida tradicional da Coreia, que é aquela selga pimentada. Então, assim, aqui no Brasil, o feijão ele faz parte de quase toda a refeição brasileira. Lá é o kimchi. Olha a Macaca, Matheus Regis tentou bater cruzado para ganhar escanteio. E o Gleger, que morava ali perto de Seul, comeu tanta pimenta que voltou para o Brasil com Seul prejudicado. Tem hoje, até hoje, né, o Seul como marca registrada na sua vida. Atenção, tem escanteio, uma Macaca para bater, pois não? Depois eu falo, prossegue aí. Escanteio para a Ponte bater, vem o Elvis para a bola lá para Canhão, até pertinho das organizadas ali na curva. A Ponte atacando para o gol da linha do trem, para o gol da Fepassa. Já ultrapassamos a metade no segundo tempo, tá 2-1 para Macaca. Elvis vem para a bola, capricha que dá. Pé direito levantou, Alex Muralha, quase ele soltou, mas conseguiu segurar. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Tem parafusadeira Impacto Forte G, R$549,90. Promoção válida até 20 de julho. Fone 1933 70 25 50. Fala, Gleger. Sabe como é que seria o apelido do Tigrão lá em Seul ou não? Não faço a mínima ideia. Como seria? Shiba Chocané. Como é que é? Levanta o caneco? Shiba Chocané.
Se tiver algum coreano ouvindo aí, eles vão mandar mensagem aí, tá? Você quer, rapaz? Chocané. Tá me tirando, Chocané? Chocané. Esse seria o apelido do Tigrão. Chocané é você, pô. Dá pra fazer a tradução, né? Dá pra Não. fazer. Qual seria? O homem que mais fala no mundo. Chocané é você, pô. Vem embora, Macaca, pro campo de ataque, Gabriel Risso. Meteu na ponta, abriu água, passagem na ponta do Risso. Dominou, preparou o cruzamento, calculou, mas não cruzou. Voltou pela meia para Iago Dias. Estou nas costas do Matheus Regis. Mesmo assim, ele domina, controla, limpa o lance. Faz boa jogada, linda finta. Matheus Regis, entrada na grande área. Voltou para Elvis, pé direito, a bomba. Carimbo o marcador. Vai voltar pro Castro para proteger, para a bola sair. A bola não saiu, ele brigou. Melhor pro Lucas Ramon. Fica com ela, protegeu. O Castro chegou para tentar recuperar. Ele tirou, mas a bola acabou saindo. Lateral para Macaca bater. Lá pela canhota no campo ofensivo. Começou a operação de vendas Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Vamos chegar a 25 segundo tempo. 2-1 para Macaca. Nelsinho Batista, hein, que no próximo dia 22 de julho vai completar 74 anos de vida. Matheus Regis recupera a posse de bola, está se mantendo com 100% de aproveitamento, empurra pela meia. Elvis ficou esperando, chegou o Chico Kim para recuperar. Pro time do Mirassol, lançamento no comando muito forte. Pega esse passinho aí, ô. Esse é o Marquinhos, né? Muito forte o lançamento, a bola ficou pro Pedrão. Que partida, partida que tá fazendo o Matheus Regis, hein? Até agora, para mim, destaque individual da Ponte. Ele tem um gol, marcou justamente na estreia do Nelsinho contra o CRB na vitória por 4-2. Na hora de fazer a troca. Tá criando muito, tá ganhando os duelos individuais. Sabe aquela do 1 contra 1 lá pelo lado. E ele mudou de lado, né? Ele estava no primeiro tempo no lado direito, com a entrada do Iago Dias, que veio pro lado direito. Eles olha a Ponte, Gé limpou, colocou, que golaço do Gé! Na camisa, conta comigo, galera, canta comigo, vai, canta comigo, galera. Terror, já é matador, já dominou no bico na grande área, setor canhoto, limpou o primeiro, limpou o segundo e colocou com requintes de crueldade no canto esquerdo do Alex Muralha, que pulou e nada pôde fazer. Uma chapada perfeita, milimétrica de Gé. Ele é o artilheiro da Macaca. Explode a macacada nas arquibancadas. A Ponte amplia no majestoso. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Mais um belo gol, um golaço nesta noite de sexta-feira. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando. Balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Já 26 minutos de bola rolando do segundo tempo, solta o grito. Grita comigo, nação Ponte Bretana, pela terceira vez no jogo. Tá registrado o gol de Gé. Ponte Preta 1, 2, 3, 1 por Mirassol. Alex Muralha não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do golaço do Gé é esse, Vladimir Catarino. Faltava o gol dele, né? Artilheiro do time no campeonato, artilheiro do time na temporada. Uma jogada muito parecida com o gol do Ramon Carvalho. Só que agora ele trouxe para dentro e bateu no canto oposto de onde estava o Alex Muralha. E claro, nada pôde fazer, a bola estufou as redes. Quarto gol do Gé neste Campeonato Brasileiro, oitavo dele na temporada. Amplia a Ponte 3-1. Na hora de fazer a troca do Fluidir, radiador e Fluidir freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E chapada na bola em Tigrão. 3-1, a Ponte amplia. Já mudei o pré-voto aqui, né? Eu tava falando do Matheus Regis, tá jogando muito. Mas o Gé participando do segundo gol. E vem ele de novo, Matheus Regis na direita, tentou bater, a bola foi travada, insistiu no lance, a bola saiu, escanteio. Pois não, Taiga. Ele deu tiro, a bandeira deu tiro de meta. Para mim foi escanteio, ela deu tiro de meta. Não tinha saído antes. Beleza.
Tinha saído um pouquinho. Aliás, saiu inteira a bola, tá correta a bandeira. Mas o pré-voto falava do Matheus Regis, agora o Gé. Participa do segundo gol com a pancada, soltou o Muralha e o Ramon Carvalho fez. E agora ele faz um gol antológico, né? Caiu pela esquerda, saiu da ponta, veio pra meia, trouxe do pé esquerdo pro direito e chapou, tirando, ela bateu na bochecha da rede. Golaço! E o Muralha foi até o limite dele. Se esticou, se espichou inteiro e não chegou. Então o Gé passa a ser decisivo no jogo. Participação de 75% no gol do Ramon Carvalho e fazendo o terceiro gol de belíssima feitura. E é o que eu dizia aí, né? O Moser, que é mais discípulo do Milton Buzeto do que do Tele Santana, abriu o time e foi pra dentro. E eu disse aqui... Olha, falta para o Mirassol, levantamento para a área, tira de qualquer maneira a defesa. Só completando o Tigrão. A casa da viúva. E aí? Aí a Ponte foi lá e fez o terceiro e tá com a vitória nas mãos. 3-1 para Macaca, linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Essa não dava por Muralha, não. O Gé colocou lá dentro, hein, Glaguer? Golaço, né? Golaço. Tava merecendo o Gé, fazendo um grande jogo. Aliás, o time da Ponte tá jogando um bom futebol, né? Futebol convincente, pra cima, buscando gol a todo momento. Várias oportunidades. Independente se o Mirassol tá com um jogador a menos ou não, a organização da Ponte é uma coisa, né? Que a gente tem que dar alento, porque tá bem organizada, parte pra cima, mas com organização. Belíssimo gol. A Ponte merece o resultado, Boles. Um abraço pra galera curtindo aqui no Instagram, no @LeandroBoles. Pra você que não me segue, segue lá, @LeandroBoles 2LZS. Meu grande amigo Onivaldo, o rei de Capivari. Valeu, Onivaldo, um grande abraço pra você. Amarelo pra quem? O Igor Inocêncio, no lance anterior, acabou tomando cartão amarelo, mais um para jogadores da Ponte. Pois não, Edu. Vamos lá, você. Olha a Ponte, Iago Dias dominou, tá na área, tentou limpar, caiu, não houve nada. Ele marcou a falta do Iago Dias. Falta do Iago Dias não foi, né? Poderia prosseguir no lance. A menos que ele tenha segurado o Gasal quando os dois caíram, né, Vlad? Pode ser que ele tenha marcado exatamente. No contrapé ali acabou puxando o Gasal, falta marcada. Pois não, Edu? O senhor me desculpa, quem foi a pergunta para a equipe? Quem foi que passou aquela bola pro Gé? Foi o Emerson ou o Ramon Carvalho? Um dos dois. Emerson. O Ramon já tinha saído, né? Então, já tinha saído? Já tinha saído. O Ramon saiu para entrar no Iago Dias. Então foi o senhor Emerson que passou? Pra mim é inconclusivo, mas o Gleger está dizendo que foi o Emerson, né? Não, foi. Então, foi o senhor Carvalho tinha 60, então foi. O senhor me desculpa, foi o Emerson. Aproveita aí, tá viu, tudo tranquilo. Tá registrado. Oi. Aproveita, Boles. Fala que eu discuto. Pergunta pro Vladimir Catarino se ele tá com pegou paiô. Pegou ou pagou? Pescaria? Pegou paiô? Pegou, pagou. Pegou paiô. Deve estar. Sempre. Olha o Chico que inventou pastilha, comando muito forte pro delator. Eu não saio de casa sem. Elcinho Batista, hein? Será que tem estrela? Quarto jogo, quarta vitória seguida no Majestoso. Ô, Boles. Tá subindo para 20 pontos, hein? Anote aí, público pagante, 3.862. Não pagaram 508. Público total, 4.370 para uma renda de 86.650. E você pode também anotar aí a temperatura nesse momento, que ela segue caindo, 19, mas a sensação de 15, olha só, 15. Caramba, hein? Sensação de 15 nesse momento, tá ventando 25 km por hora o vento, rajadas de até 45 km por hora. E vem o Mirassol, tentativa de cruzamento, chega bem o Matheus Silva para cortar, afasta de qualquer maneira Castro. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br e a macacada nas arquibancadas até para espantar esse frio. Agitada, comemorando a boa atuação da Macaca. A Ponte vai subindo na classificação da Série B. É só o início dessa rodada. A Ponte volta a campo só no sábado que vem, né, Vlad? Isso, pega o Paysandu lá em Belém. Elvis de 3 dedos pra Gé. Cabe mais um, domina pra Macaca. Entrada na grande área, vai daí, Gé. Espalma a muralha. Rebote pro time do Mirassol. Tira de qualquer maneira o Zeca. O Zeca tá estreando hoje. Que estranho, Zeca. Ele não teve culpa em nenhum dos gols, mas é uma estreia negativa do Zeca. Jogador experiente, revelado pelo Santos, rodado, campeão olímpico, medalhista de ouro
com o Brasil em 2016, na primeira conquista do Brasil. E o Bochecha foi chamado em 2016. O que você fazia em 2016, hein, Tigrão? 2016? Filho. Filho? 2016? Aqui vem para a Macaca, Igor Inocêncio, olha para a área. Tava treinando, Elvis tentou uma letra ali, bola curta, hein? Depois tentou fazer a falta, não conseguiu. Recupera o time do Mirassol, tentou sair jogando o Marquinhos. Recolhe, domina, limpa bem o lance, meteu pro Chico Kim. Domina, ajeita pro time do Mirassol, vai pra direita, passa a linha marcatória, rompe a fronteira. Prende, olha, pensa, observa, soltou curtinho pro Bruno Matias. Ele tem a posse de bola dominada, mas volta para Luiz Otávio. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos de 200 ou 200 mega a 1 giga de velocidade. É isso mesmo. São diversos planos. Esse em destaque de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Ele vem aí. Alô, André Falcão da Desktop, tá sempre ligado. A Desktop que estampa a sua marca na camisa dos dois times de Campinas. A Ponte também, o Guarani. Aliás, o Bugre volta a campo amanhã, 3h30 da tarde, contra o Novo Horizontino, aqui na Bandeirantes, na narração do Batistão. Pois não. O Lucas Bochecha vai entrar daqui a pouquinho na equipe da Ponte Preta. Como vai ser a terceira parada, né? O técnico Nelson Batista fará apenas 3 mudanças no jogo. Vamos chegar a 35 segundo tempo, placar de 3-1 para Macaca. E começou a temporada da Casa Sodimac com preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Domina Lucas Ramon pro time do Mirassol, ele empurra por dentro pro Chico. Entrada na grande área, bomba! Tentou surpreender o Pedro Rocha, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Restando 15 para as 9, com 35,5 segundo tempo. E a galera grita o nome do cara que vai sair. Ouça aí, ó. Elvis. É ele quem tá saindo, né, Vlad? Isso, sai Elvis, 10, entra 25, Lucas Bochecha. Confirmando aqui, 3-1 pra Macaca. E por aí, hein, Edu? É o seguinte, desde que chegou no Majestoso em janeiro de 2023... Elvis marcou hoje 21, com essa 21 gols em 58 jogos. E amanhã, 15h30, tem Novo Horizontino e Guarani. Quem narra aqui é o Batista. Vamos abrir às 2 da tarde. Onde o Edu falou Elvis, ouçam Gé. Verdade, exatamente. O senhor sabe o que é, seu Tigrão? É a idade. Eu também confundo, Edu. Eu também confundo os dois, por incrível que pareça. Mas onde o Edu falou, então dá os números de novo do Gé aí, Edu. O Gé, desde que chegou do Itapirense em janeiro de 2023, 58 jogos hoje, 21 gols marcados, Tigrão. Vai subindo os números de gols do Gé. E o Gé, Tigrão, me parece que pelos últimos jogos aí, desde a chegada do Melcim, parou de ser aquele cara reclamão, né? Reclamava toda hora, tá jogando bola. Hoje, por exemplo, não teve nenhuma confusão com nenhum adversário. Depois que ele tirou aquele negócio do Santos da cabeça e falou, tô focado, tá jogando muita bola. Hoje é o principal jogador do elenco da Ponte e é um centroavante para a Série A tranquilamente com essa bola que ele tá jogando. Vive disparadamente o seu melhor momento desde que chegou na Ponte. Castro, a bomba, quase o quarto gol, uma bomba do Castro de fora da área. E tinha endereço e o Alex Muralha ficou torcendo, hein? Torcendo, a bola passou, quase mais um golaço no jogo, hein, Vladir? Não é por nada não, mas esse Alex Muralha, ele chama gol também, quase golaço do Castro. Tá mudando o Mirassol, Boris, sai do Lucas Ramon, entra o 2, que é o Alex Silva. Um lateral por outro, né? Alex Silva 2 no lugar do Lucas Ramon. E já, assim que a bola parar de rolar aqui na Bandeirantes, vem aí o apito final. E mais uma vez o comando vai ser dele. Com aquela categoria de sempre, o Edu Pinheiro vai dar o recado para você no apito final, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, de Seara. Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Você encontra produtos da Seara no Ica Atacado, de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupos Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. E apito final também no oferecimento de Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os planos.
Reta final do jogo, 38. Tem um jogador do time do Mirassol caído bem aqui na frente do banco de reservas do Mirassol. Tá passando mal, Vlad? Eu não tô conseguindo ver porque tem um cinegrafista bem na minha frente. É o final 8. Tá se levantando já. É o 98, né? Marquinhos. O que aconteceu foi o seguinte, ele estava caído, o jogador da Ponte veio e não conseguiu parar e acabou acertando a perna perto do joelho, involuntariamente, no Marquinhos. E aí ele ficou sentindo, ficou meio atordoado, mais um lance de acidente de trabalho. Sabe aquela que chega todo mundo correndo para dividir e o jogador da Ponte, eu acho que foi o Emerson, não conseguiu frear. O Marquinhos nem reclamou, nem entendeu como maldade, mas ficou sentindo. Ele tinha tomado uma pancada na costela e depois tomou uma no escutador de novela. Olha, estamos chegando a quase 1.000. Chegamos agora a 1.000 pessoas simultaneamente nos acompanhando pelo YouTube. Todos que estão, não esqueça o like, hein? Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que não é inscrito, somos mais de 38 mil inscritos. Vamos já aos 40 mil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a gente agradece demais seu carinho, sua audiência conosco. Você que está passando aqui por Campinas, pelas ruas e avenidas, nesta noite fria de sexta-feira, típica de inverno, passando pelas principais rodovias. Em 85.7, com a carona, com o rádio ligado na Bandeirantes, a marca tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vem Ponte, Iago Dias na direita, primeiro cruzamento, vem por baixo, sobrou para Bochecha, ele bate cruzado, a bola bateu, rebateu, rasga de qualquer maneira, Luiz Otávio. 40 minutos de segundo tempo, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Emerson para Iago no comando para Jeca, mais um, Jeca dominou, limpou, chega Zeca para cortar, Bochecha briga, Luiz Otávio chega para rasgar de qualquer maneira. Volta no peito do Gabriel Rios, tocou mal, deu de graça, apresentaço para o Chico pro De La Torre, recolheu, dominou, ajeitou para o time do Mirassol, dá uma esperada para a chegada dos companheiros, aí com isso o time da Ponte já está todo organizado lá atrás, ele volta a bola para Gabriel empurra, volta para Zeca. Bolis. Opa, chamou, falou, Tigrão. Manda aí um alô aí para uma moçada muito querida aí que tá ouvindo a gente. Vai. Né? Tá ouvindo aí a gente, a Célia, a Regina e o Binho. Ouvindo a Bandeirantes e curtindo aí a vitória da Ponte. Manda um abraço aí, Bolis. Alô, Célia Regina. Alô, Pinho. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. A Patrícia que passou aqui na cabine já pediu origem. Marca aí, Batistão. Patrícia e Cláudio, do Parque Industrial, pedindo origem para segunda-feira nos donos da bola. Cruzamento para a boca do gol, tentou o Mirassol, chega bem Castro para fazer o corte. Castro, uma regularidade absurda, hein? O Gleger entrou, vestiu a camisa, ele já havia tido algumas oportunidades, mas com o Nelsinho Batista se estabilizou. Ali é o dono da posição, hein, Gleger? Titular absoluto, indiscutível, tá jogando muita bola. E você vê que mesmo com a saída do Emerson Santos, que é o titular, né? Saiu contundido. O Emerson entrou muito bem também. Então isso deve-se muito à consistência de meio de campo, né? A armação, os treinamentos, né? O posicionamento. Vale muito isso, Bolis. Às vezes o jogador ele não vai muito bem, que está mal posicionado. E o Nelsinho, cara inteligente, experiente, teve essa leitura, adiantou o Castro e hoje, indiscutivelmente, titular da Macaca. A Ponte está rodando a bola no meio campo para todo mundo. O quadro poderia terminar o jogo, mas é claro que ele não vai terminar porque estamos com 42. Já o apito final. E o Iga Atacado está contratando para a sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Lembrando que tudo junto, sem o tio e sem o C cedilha. selecal@iga.com.br. Abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio aqui, com muito frio esbaforido. Já saboreou 5 pastéis, 3 de queijo, 2 de carne. Gilberto Sufi, na cabine Bandeirantes. Equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, ainda com Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gabriel Ribeiro, valeu a todos. Tem o Pedro Piscinato também, né? Integrante da equipe. E em breve, será que vamos ter novidades, será? Aqui vem para a boca de ataque, olha o Mirassol chegando. Cruzamento para a boca do gol, rasga, tira de qualquer maneira. Emerson colocando para fora. O que tem, Tigrão? A barriga dele é um dos maiores cemitérios de pastel do mundo. Mas fiquei sabendo que tá fazendo personal trainer. 1 hora por dia, viu, Tigrão? Ele faz. Depois ele come 5 esfirras e 12 ovos empanados. Sabe quem tá na escuta também ou não? Quem?
Quem está na escuta, duas pessoas importantíssimas. Né? O meu contador, amigo de Edu Pinheiro, Daniel Barnabé, está lá com a família assistindo a Macaco. E sabe quem está também, Tigrão? Ele! Olha a chegada do Mirassol, atenção, cruzamento, desvio do Luiz Otávio, é gol do Mirassol! Gol do Mirassol! Mirassol entra em campo com Mirassol. Luiz Otávio tem a 4 estampada na camisa, na cobrança de escanteio, bola na primeira trave, ninguém subiu. Luiz Otávio desviou, meteu pro fundo do gol, tava na bola também ali o De La Torre. O time do Mirassol diminui, 44 segundo tempo, tá registrado e volta pro jogo. Tem tempo ainda, pouco tempo é verdade, mas o Mirassol segue vivo, diminui, 3-2, 44 segundo tempo, tá registrado. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Tem que prestar atenção, né? Minha avó dizia, se come sopa com um garfo, ela cai na barba. Cruzamento na área, Luiz Otávio subiu, mandou a bola pra Cedes, diminui o Mirassol 3-2. O lance está sendo revisado, uma possível falta do jogador do Mirassol, é isso que está sinalizando o árbitro. O Gé já está ali no centro do gramado, a Ponte sofre o gol. E aí, Gleger? Tigrão. Aí é o seguinte, mais uma falha do Pedrão, que saiu socando o vento. Atrapalhada do Pedrão com o Matheus Silva. Tigrão tá pegando o pé do Pedrão hoje. Não, saiu socando o vento. Um cara do tamanho dele. A Ponte, quando saiu o Elvis, que é o cara que era o motor do time, o cara que valorizava a posse da bola, olha aí, mais 7, ó. A Ponte se complica no jogo. Jogo ganho com um jogador a mais, só que a Ponte largou o jogo. O Bochecha entrou muito mal, a Ponte parou de ficar com a bola porque ninguém valoriza essa posse de bola no meio campo. E eu dizia, o Moser foi para cima, ele quebrou até uma escrita e até mudou um pouco o jeito de ser dele como treinador. Então o jogo fica tenso, jogo ganho, né? Mas o Mirassol não abandonou o jogo nunca. A Ponte desconcentrou e pode ser castigada. Tomara que não. Tem que tomar cuidado. Luiz Otávio, portanto, gol confirmado para ele, 44 do segundo tempo. O banco da Ponte está reclamando. Tem um jogador da Ponte no banco que está reclamando. Reclamou com o quarto árbitro, reclamou com a bandeirinha. E leva uma bronca de todos. Deu 7 minutos, olha o cruzamento. Chegou o Sérgio Rafael, tocou para trás, veio o toque de cabeça, a bola ficou viva. Volta ainda para o time do Mirassol, olha a chegada. Escanteio para o Mirassol, que coisa, o jogo que parecia decidido. Parecia decidido o jogo, o Mirassol vem pra cima, tem escanteio pra bater. Fala aí, Vladimir. Nesse lance específico ninguém conseguiu tirar, né? A bola ficou viva ali dentro da área até o corte. Agora o Pedro Rocha caiu ali, tá sentindo alguma coisa. O jogo tá parado, escanteio pro Mirassol. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Máquina de som da Forte G, 549,90. Promoção até o dia 20 de julho. Fone 193370 2550. O árbitro tá vindo aqui pro quarto árbitro. A bandeira apontou um jogador da Ponte, acho que é o Emerson, que saiu ainda no primeiro tempo, tava no banco com agasalho. Ela tá apontando para ele. Vai pintar cartão, né? Tomou amarelo. Tá chamando ali. Pediu para tirar o agasalho. Para identificação, é ele mesmo, né? É o Emerson Santos. Emerson Santos estava pendurado, tá fora do jogo contra o Paysandu. Por reclamação, ele reclamou do tempo acrescido pelo árbitro. Deu 7 minutos. Eu também não vi tudo isso. Ele deu 7 no primeiro tempo, tendo que ele foi 2 vezes na cabine do VAR e demorou principalmente na primeira vez. Não deveria crescer tanto assim, não. Atenção, escanteio para o time de Mirassol, 3-2. O jogo fica perigoso. Vem cruzamento na primeira trave, tira de qualquer maneira a defesa. Matheus Restes completa e expulsa definitivamente a bola da boca do gol. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta de ver bem para a sua conta do Sicredi. Lembrando que o Mirassol está com 10 desde o finalzinho do primeiro tempo, quando o Fernandinho foi expulso. Gabriel para o Luiz Otávio, um chutão para o campo de ataque, sobe para afastar de qualquer maneira Emerson, que virou zagueiro, né, na sua posição de origem, voltou para auxiliar ali, principalmente as bolas aéreas do time do Mirassol. Tá ao lado ali do Sérgio Rafael e também do Matheus Silva. Tem lateral o time do Mirassol. Chegamos a 48. Um jogo que parecia tranquilo se torna dramático. Com isso, o torcedor responde nas arquibancadas. Torcedor que estava até então calado, empurrando a Macaca em busca de mais uma vitória no cruzamento. Bateu Silva para trás, escanteio. Tentou tirar, deu uma canelada na bola, escanteio pro Mirassol, Vladimir. Espanou o taco ali do Matheus Silva, né? Escanteio, a bola sumiu. Chico Quinta com pressa para mandar lá para a área. Bola. Que daí o árbitro vai dar mais um minuto, né?
Não adianta nada nesse momento. O jogador do Mirassol foi lá, entregou a bola para outro que vai cobrar. Zeca. Tem escanteio o time do Mirassol para bater. Zeca vem para a bola, 48,5. 3-2 para a Macaca. Agora há pouco estava 3-1. Vem para a cobrança do escanteio. Zeca, pé direito na bola. Atenção, levantou na segunda trave. Tira Igor Inocêncio. Volta no campo para Gabriel. Aqui vira canhota. Gabriel recolhe, domina fechadinho a Macaca. Lucas Bochecha chega na interceptação. Vai atrás da bola, brigou. Gabriel caiu, não houve nada. Insistiu, voltou para Chico Kim. Tentou levar para o fundo. Marquinho prepara o cruzamento. O Igor Inocêncio travou. Escapou do primeiro, do segundo. Olha o Mirassol chegando no cruzamento para trás. Gasal tentou o domínio, caiu, nada. Se jogou dentro da grande área, vai pra tirar de qualquer maneira. Igor Inocêncio levanta para o campo de ataque para Gé. Foi no corpo do Gé, o Alex Silva. 4 marca, falta claramente, foi no corpo do Gé, cartão para ele. Gé caído, o jogo tá parado, Vladimir. Não teve alternativa, né? Era o contra-ataque, o Gé na base da velocidade e avançando, foi puxado. Jogo parado, cartão amarelo e falta pra Ponte cobrar. Só que o time do Mirassol tá pressionando o árbitro, querendo um pênalti pra cima do Gasal. Eu aqui de longe achei que o Gasal se jogou, forçou a barra. Mas de qualquer forma, aquela pressão principalmente exercida pelo Zeca. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 a mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Já o apito final. Antes tem a zona mista com Vladimir Catarino. Para ouvir os personagens de até aqui, uma grande vitória da Macaca. 3-2. É bem verdade que o jogo já poderia estar decidido. Mas a Ponte decidiu dar uma colaborada. Bola colocada no chão, o árbitro pede para colocar a bola no chão. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo, que já fez a comunicação para o árbitro de campo. Em princípio ele vai mandar cobrar. Está conversando ainda, se comunicando. O Chico vai dar mais acréscimo, né? Claro, não tenha dúvida alguma. Já teve a questão da bola. É isso que o VAR faz, um lance claríssimo. O Gasal se jogou, né? Não houve absolutamente nada. Ele está se comunicando, hein? Não, mas não... Ele já mandou bater, né? Fica aí. O juiz é uma confusão completa, né? Não, ainda ele não mandou não, Tigrão. Tá esperando ali, ó. Agora só ele coloca o apito na boca, mas ainda não soprou. Tá ali no meio campo, o Castro dá uma chegada, ainda não apitou o árbitro, o lance segue sendo revisado, possível pênalti para o time do Mirassol, demora demais. Ele prometeu o jogo até 52, estamos com quase 51 agora. O Gé chega para dar uma conferida para ver o que está ocorrendo. O árbitro fica no bolinho de jogadores. A bola está colocada aqui um pouquinho depois do meio campo. E toda a indecisão em relação a este lance no qual o Gasal caiu, pediu pênalti o time do Mirassol. Lembrando que ele foi 2 vezes já na cabine do VAR. Ainda volta a se comunicar o árbitro. E aí, juizão? Vai decidir ou não? Os jogadores se seguem pressionando. Ele olha para lá, argumenta, justifica. E agora apitou. Apitou a cobrança. Tudo ok? Não houve nada, como já havia alertado o Tigrão. Tem falta Macaca com o Matheus Silva. Falta para a Ponte bater aqui na direita. Lançado o Igor Inocêncio. Já na área. Iago Dias também. Recolheu, dominou, protegeu. Gasta o tempo. Leva a bola para a linha de fundo. Mas ninguém se apresenta na Ponte. Ele perde a bola. Vai chover a falta. A bandeira marcou. Falta marcada para cima do Igor Inocêncio. A bandeirinha tá levando uma bronca do Zeca. Vladimir. Mas o Zeca acabou puxando ali. O Igor Inocêncio foi muito esperto, né? Prendeu a bola, esperou o contato e ele veio. Bolas. Ele se comunicou com o quarto árbitro, me parece que 2 ou 3 minutos. Vai subir agora. 3, mais 3, olha aí. Terminaria com 52, agora com 55 vai terminar. Acabando com o futebol, né? Não precisava nada Ponte, de conferência. Quando é lance de dúvida, o VAR ajuda. Mas não houve absolutamente nada. Aliás, teve 2 lances de reclamação. Um dá até para discutir, do Bochecha. Mas, assim, o juiz estava muito bem posicionado. Ele é inseguro, né? Inseguro, essa é a palavra. Com as saídas do Elvis e do Ramon Carvalho, ela não fica mais com a bola. Ela não consegue tocar, não consegue ganhar tempo, não consegue administrar a vitória contra um time que está com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Então, um vacilo assim, a Ponte está correndo um risco desnecessário. E aí o VAR contribui para aumentar o risco. Claro, não era lance de dúvida, pelo menos na minha avaliação. E aí a Ponte tentando passe no comando. Já teria acabado. Chega de qualquer maneira a defesa.
Mirassol vem pro campo de ataque, olha a chegada do Mirassol, chega, Matheus Silva de qualquer maneira para cortar. Começou uma operação de vendas Volkswagen mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. 53, vamos a 55. Um fim de jogo dramático para o torcedor da Macaca, que sabe da importância de um resultado positivo. A Ponte vencia tranquilamente por 3-1. Levou o segundo gol do Mirassol aos 44 e o jogo se torna dramático no seu final. Mirassol mesmo com 10 tenta vir para cima. Zeca com o pé direito, levanta branco de ataque. Sérgio Rafael tentou subir, perdeu, voltou para Delator, que tá na área, bateu cruzado. A bola passa, lambendo a trave e vai embora. Quase o Mirassol empata o jogo e pinta um clima mais quente entre os bancos. Moza com o Nelson. Ih, rapaz, o Moza falou poucas e boas ali pro Nelson. Primeiro ele estava discutindo com um integrante do banco de reservas. O Moza tá nervosíssimo. Daí o Nelson pediu calma, não quis nem saber. Foi lá e aí vai mais tempo. O Nelson tá batendo boca também, olha. Agora foi contido pelo Lauro. E aí vai mais tempo acrescido. Não tenha dúvida. Mas essa puxou o cartão ali pro Moza. E essa bola do Della Torre, rapaz, que bola, hein? Passou muito perto, Boris, muito perto da trave direita ali do goleiro Pedro Rocha. Agora parece que os ânimos foram acalmados. O árbitro mostra o cartão para os dois, para o Nelson e para o Mozart. Cartão para o Nelson, vai pintar mais um cartão, tá chamando mais um integrante ali, ó. Pediu para o Lauro sair, não. O Zeca tentou puxar o árbitro pela mão, o árbitro escapou dele. O árbitro é muito fraquinho, né? Tigrão já disse. Falta, acima de tudo, uma situação que tem que ser mais, né? Ser de fato o cara que manda no jogo, a autoridade do jogo. Pedro Rocha levanta para o de ataque, tentou o Gé protege na sua característica, volta para Lucas Bochecha, para Iago, para Gé tentou bater a bola contra as pernas do marcador, bateu, mas a bola sobrou para o Mirassol, lançamento do comando, Sérgio Rafael se estica para cortar, ela volta, olha o passe errado, bateu os Regis, dominou na cara do gol, para matar, pé direito, ameaçou, entrou, tocou e é gol! É gol! Da vitória da Ponte! Matheus Regis tem a 77 estampada na camisa para matar o jogo, para fechar o caixão, para determinar mais uma vitória da Macaca na Série B. Bola recuperada por ele, Matheus Regis, domina, sai na cara do gol, ameaça bater, Alex Muralha não cai, mesmo assim ele consegue finalizar no canto para fazer o quarto gol da Macaca, para carimbar a vitória do Majestoso. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Matheus Regis na marca de 55 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solta o grito do alívio, o grito da comemoração. Torcedor Ponte-Bretano, nação Ponte-Bretana, tá registrado no Majestoso. Quando apita, o árbitro não atentou para mais nada e acabou. Com gol de Matheus Regis, a Ponte vence o Mirassol por 4-2. O detalhe do gol, Vladimir Catarino. Naquela ânsia de sair com a bola em velocidade, a equipe do Mirassol acabou perdendo a bola. E o Matheus Regis teve muita tranquilidade, né, Bolis? Esperou o momento certo para matar o goleiro Alex Muralha, colocar no fundo das redes e decretar a vitória da Ponte 4-2. Deu Ponte no Majestoso. Aquele clima um pouco mais quente, parece tudo tranquilo. O Moser abaixou a cabeça, tá indo pro vestiário. Jogadores ainda conversam, o torcedor faz a festa. Torcedor que comemorou, jogou junto com o time até o último lance e sai feliz da vida do Majestoso. A Ponte bate o Mirassol 4-2. 4 jogos sem perder, 100% de Nelsinho Batista como técnico da Ponte no seu retorno. 4 jogos, 4 vitórias. A Ponte sobe para 20 pontos e o Vladimir Catarino está esperando a saída dos seus jogadores que ainda estão reunidos no centro do gramado, comemorando esta grande vitória da Macaca. Já o Vladimir, rapidinho, Tigrão. Rapidinho, não terminou, acabou o jogo e continuou o bate-boca. Nelsinho batendo com o dedo no peito do Moser. O Moser batendo com o dedo no peito do Nelsinho. Foi você que começou, você me desrespeitou. Mais uma vez entrou no meio o Lauro, que tem tamanho para ser respeitado.
muito ruim isso daí. Depois talvez o Nelsinho toque no assunto na coletiva. Mas o bicho pegou entre ele e o Moza. Algo incomum no futebol, para os padrões e para o protocolo normal, quando os treinadores se cumprimentam ao final da partida, seja qual for o resultado. O clima realmente ficou muito tenso na reta final, principalmente com o Moser, depois com o Nelsinho. O Nelsinho, eu observei aqui, ele tentou colocar uma situação mais tranquila com toda a sua experiência, e a reação do Moser foi até surpreendente, não gostou. E daí o Nelsinho, evidentemente, por este fato, isso tudo aconteceu antes do quarto gol da Macaca, também acabou discutindo com o Moser e girou toda essa situação. Felizmente, clima tranquilo nesse momento, de muita festa, o torcedor da Macaca comemora. A Ponte vence por 4-2 o Mirassol, e o Vladimir Catarino está na espera dos personagens, dos vitoriosos, deste grande resultado da Macaca para cima do Mirassol, na abertura desta 15ª rodada, 4-2 para a Ponte, repetindo o mesmo placar da estreia do Nelsinho, quando a Ponte venceu o CRB por 4-2, inclusive com um dos gols marcados pelo Matheus Regis, que definiu a vitória da Macaca. É com você, Vladimir. Legal, estamos aqui já na beira da zona mista, aguardando a saída dos jogadores, né? Demoraram um pouquinho mais porque ficaram lá também cumprimentando os torcedores, toda a festa, até aqui na saída também. Os jogadores estão cumprimentando os torcedores. Vamos ouvir o Elvis, né? Os principais nomes desta vitória da Ponte Preta. Vamos ouvir. Estamos agora 4 jogos sem derrota, graças a Deus. Como eu falei, o professor deu uma organizada boa no time. Fora de casa precisamos buscar essa primeira vitória, mas também estamos pontuando as últimas 2. Tenho certeza que agora vamos buscar a vitória fora e cada vez mais o Majestoso tem mais gente pra gente buscar nossos objetivos no campeonato. Ô Elvis, essa faz um pouco a diferença pra você? A falta do torcedor, não a falta do torcedor, aqui apoio não falta 1 minuto pro torcedor da Ponte, mas falta pra vocês que estão em campo, o estádio um pouco mais cheio, você que já viu esse estádio lotado, o que falta pra você, pro torcedor vir ao campo apoiar a Ponte? Não, falta isso aí, falta a gente buscar as vitórias, o time chama o torcedor pra dentro do campo, então a gente só tem que agradecer quem veio hoje e se Deus quiser somar ponta agora fora pra no próximo jogo em casa ter mais gente, que eu tenho certeza, com o apoio do nosso torcedor aqui dentro de casa é difícil bater a gente. Esse é o Elvis, vamos ouvir o Castro também. E finalizar de fora da área ali. Finalizei ali, não fui feliz, mas na próxima, se Deus quiser, eu vou ser feliz. Castro, não tem mais dúvida, é você e mais 10 nesse time, né? Não, todo mundo tem sua importância aí. Você vê que o outro Emerson Santos estava no banco aí, com a infelicidade ali com o Emerson, o Emerson se machucou. Até vocês se confundem. Aí eu ali, foi feliz com o gol e correu pra caraca, ajudou a gente, então todo mundo aqui é importante, não tem titular absoluto e tal. A camisa tá ali, como o professor fala, é só trabalhar que conquista é quem trabalha mais. Castro, deixa eu te perguntar, Castro, você é um jogador que é volante, se tornou zagueiro aqui por muito tempo, por todos os treinadores que aqui passaram. Eu queria que você falasse da importância do Nelsinho Batista. Hoje, no seu posicionamento em campo, você, mais uma vez, foi um dos grandes jogadores em campo. Eu queria que você falasse dessa importância do Nelsinho para você. O Nelsinho vem sendo muito importante aí na minha crescência aí na volância, porque vem me orientando ali, os espaços, até mesmo para mim não correr sem a bola para lugares que não vai acrescentar nada para o time. E passando as orientações ali para mim no treinamento ali. E graças a Deus eu tô crescendo aí cada jogo aí, tô podendo ajudar a equipe da Ponte Preta a sair com a vitória. Legal, Valeu Castro, volante, barra zagueiro, né? Bom jogador, tem sido destaque, conforme a gente já disse. A gente tá esperando o Gé, né? O Gé tá ali na beira do alambrado. Tá conversando ali com o jogador, não é o Gé que tá lá não. Daqui a pouco a gente aguarda, somente o Castro tá passando por aqui. Onde? Vou tentar identificar para você, qual é? Tá bem ali na beira do alambrado, ali conversando com os torcedores. Não consigo ver. Tá de jaqueta. A gente vai aguardar, ver quem é. Se for alguém que todos, claro, valem a pena a gente conversar, para fechar aqui os jogadores passando pela zona mista após esta bela vitória, né? Mais uma, como a Ponte joga bem dentro de casa, principalmente com o técnico Nelsinho Batista, conquista mais uma vitória nessa Série B. Boles. Beleza, este é o Vladimir Catarino na zona mista, ele volta já dentro do apito final. Grande vitória da Ponte para o torcedor que está deixando o Majestoso, ouvindo o futebol da Rádio Bandeirantes. A Ponte saiu perdendo, o Gabriel abriu o placar aos 26 do primeiro tempo, o Emerson empatou um golaço aos 29, no segundo tempo a Ponte virou com o Ramon Carvalho, ampliou mais um belo gol do Gé aos 26, Luiz Otávio diminuiu e aí o jogo ficou dramático, mas aos 55 minutos do segundo tempo, o Matheus Regis definiu 4 para a Ponte, 2 para o Mirassol. A Macaca
conquista a 4ª vitória seguida em casa, 4ª vitória do Nelsinho Batista, 100% como mandante nesta Série B, 4 jogos sem vencer e sobe na tabela com 20 pontos. Tudo isso a partir de agora, dentro do apito final. Vamos para o encerramento da jornada e na sequência Edu Pinheiro comanda o apito final. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Já o público, oi Catarino, Gramado, alguém? Não, Edu, todo mundo já saiu, já desceu, né? O Gé ficou para trás, mas desceu rapidamente e não passou pela zona mista. Só para informar, você deve ter anotado aí, o Matheus Regis, na comemoração do gol, ele tomou cartão amarelo, estava pendurado. Então, 3 jogadores estão suspensos, não pegam o Paysandu, o Sérgio Rafael, o Emerson Santos. O Emerson Santos claramente forçou o cartão, até porque tá machucado, né? Se machucou no jogo, e também o Matheus Regis, os 3 estão fora do próximo jogo. Edu? Emerson Santos do banco, né? Tomou cartão amarelo. Isso, no né? banco. Exato. Muitos cartões. Mas esse foi intencional, né? Isso, até para dar tempo de se recuperar para a sequência depois do Paysandu. A Ponte joga aqui contra o Vila Nova. Um abraço, amigo Edson Souza, sempre me informando mesmo. Edson, muito obrigado, Edson. Da TV Bandeirantes, sempre atento, muito obrigado. Bom, ok, então até o craque, viu, Catarino? Até já, Edu. Atenção, hein, vou começar com o Gleger, 4-2. Oi, pois não há um chamado? Não, rapidinho, mandar um abraço aqui pra rapaziada que tá deixando o estádio nesse momento. Ricardo, Ana Carolina e o Lucas. E em casa, esperando por eles, a Cleusa Maria. Todo mundo feliz, ouvindo a Bandeirantes e curtindo aí a dramática vitória da Ponte, apesar do 4-2, mas com 4-3 quase que a Ponte entrega, né? Com 3-2, perdão, quase que entrega o ouro pro bandido na porta da cadeia. Pois o 4º gol saiu já no último lance do jogo. Um abraço para todo mundo aí, curtindo a Bandeirantes. Aliás, gigantesca a audiência da Bandeirantes no Majestoso, na cercania e em toda a Campinas e região. Olha, é o seguinte, a Ponte é 11ª com 20 pontos, mas tá começando sua rodada, tem que aguardar, hein?
Público 4.370, 4.370 e a renda 86.650. Mais 6 gols, teve um pênalti, teve expulsão, teve bola na trave, teve boa defesa. Gente, é o seguinte, resumindo, mas jogo quente, hein? Gleger começando, 13 minutos, Sérgio Rafael de cabeça após escanteio do Elvis, grande defesa do Muralha no rebote. Com os pés, ele divide com o Emerson Santos. Perdeu o Emerson Santos. Foi o último lance do Emerson Santos. Depois entrou o Emerson, se machucou. Depois, a 20 minutos, o VAR chama pênalti do Pedrão em Danielzinho. Pênalti pro Mirassol. Lá no gol da Fepasa, Daniel bate, cobra, faz 1-0 a 25. 5 minutos depois, a 30, o Emerson acabou de entrar, deu um chutaço no ângulo. De fora da área, gol de entrada, 1-1, um belíssimo gol. Depois, a 41, Fernandinho é expulso, cotovelada no Igor Inocêncio. O VAR chamou, o juizão viu, pra fora. A 47, o Zeca, que fez a sua estreia no Mirassol, travou, o Zé ia fazer. Ele bateu o Zé, mas o Zeca salvou. Terminou 1-1. Segundo tempo, a 3 minutos, Ramon Carvalho no rebote. A jogada do Jugé. Limpou 2, bico da grande área, chuta. O Muralha, ele rebate, Ramon Carvalho pimba 2-1. 6 minutos, Elvis lança Gé na trave, 6 minutos na trave, lá no gol da Fepasa. 7 minutos, o Castro perdeu um gol, dentro da área, finaliza e Muralha pimba para escanteio. A 26 minutos, o gol do Gé, mesma coisa, limpou do jeitão dele. Limpou 2 bicos da grande área, de um pé pro outro, chutando, fazendo 3-1. O goleirão nem foi. A 37, Castro, um chutaço, Muralha não foi. Tinha endereço, raspou. 44, gol do Mirassol. Cobrança de escanteio, Luiz Otávio de cabeça, Pedrão não saiu, Matheus Silva estava no lance também. A 53 minutos, bom, depois o juiz deu 10 de acréscimo. Mas deu acréscimo, não sei o que aconteceu. Bate-boca, mais acréscimo, 53 minutos, quase empata o Mirassol. De La Torre, um chute cruzado, rasteiro, Pedrão passou por ela, é que ela saiu, se fosse, era caixa. E a 55 minutos, o Sérgio Rafael, ele dá um belo corte, a defesa dá de presente pro Matheus Regis, que sai cara a cara com o goleiro, dá uma cavada e depois ele chuta, fazendo 4-2. É isso aí, vamos lá, Zorzinho. Ponte 4, Mirassol 2. Edu, você já resumiu todo o jogo aí. E assim, pra mim foi um jogão de bola, hein? Jogão de futebol. A Ponte, pra mim, tirou o pé um pouco antes do necessário, né? Porque às vezes, isso aí é normal, tá? Tá lá 3-1, você já vê lá subir na placa, tal, aquela movimentação no banco. Ah, tá acabando, já acabou. E aí os caras vão e tiram o pé. E nessa que tirou o pé, o Mirassol foi lá e fez o segundo gol, né? Tentou, pressionou em alguns lances. Acho que o lance mais perigoso foi aquele chute do De La Torre, né? Passou muito perto ali. Eu tive a impressão que o Pedrão estava na bola, mas realmente correu muitos riscos a Ponte. Mas assim, ganhou o jogo, né? Ganhou o jogo 3 pontos. Um jogo tenso, fora de campo, a gente percebeu ali muito confronto dos bancos, os dois treinadores discutindo, cartão amarelo por um treinador, cartão amarelo para o outro. Agora, o que vale é o resultado. O contexto geral, a Ponte jogou muita bola, né? O Matheus Regis, Elvis, Gé, o Emerson, que fez um golaço, o Castro, o sistema defensivo. Para mim, no lance do segundo gol do Mirassol, quem falha é o Matheus Silva. Bola de primeiro pau, cara. Não dá tempo, o goleiro está lá no meio do gol. Se mete lá no segundo pau, né? Ou se vem uma bola ali no meio da pequena área, aí tudo bem, mas bola de primeiro pau, é difícil o goleiro tentar se antecipar. Pedrão foi ali, mas acabou tomando gol. Mas para mim quem erra é o Matheus Silva. Não pode acontecer, jogador de boa envergadura. E aquele negócio, né? Aquele certo relaxamento que ocasionou aí o segundo gol do Mirassol, mas que a Ponte controlou a partida, fez um belíssimo jogo, a estratégia do Nelsinho deu muito certo, a escalação de começo deu certo, as peças que entraram elevaram o time para cima, tanto que o Emerson foi o primeiro que entrou, foi lá meter um balaço, lá um baita de um golaço, empatando o jogo 3 minutos depois que a Ponte tomou o gol de pênalti. Então, jogo confuso, com arbitragem confusa, VAR toda hora chamando, demora daqui, demora dali, mas o que vale é que a Ponte ganhou o jogo. 3 pontos, 20 pontos, encosta,
lá no pelotão de cima, importantíssima essa vitória, mantém a invencibilidade do Nelsinho Batista jogando no Majestoso, 100%, né? Olha que legal. Então agora a Ponte precisa começar, o Nelsinho, arrumar uma estratégia para começar a beliscar uns pontos fora. Esse é o próximo passo para o Nelsinho tentar aí se organizar, porque dentro de casa realmente a Ponte é muito forte. Mostrou hoje, não enfrentou qualquer time não, hein? Não fez 4-2 em qualquer time, não. Esse time do Mirassol é um bom time, apesar de não ter vencido fora de casa, é um time muito organizado. E nós vimos aí. Você dá uma vacilada, os caras vão lá e faz o gol. Então, que sirva de lição, mas que também sirva de lição essa belíssima vitória de organização, de comprometimento, de concentração, porque a Ponte, na minha opinião, Edu, mereceu o resultado nesta noite. Muito bem, agora o Tigrão em público, 4.370, 86 mil de renda. O Gabriel de pênalti, 25 minutos, 1-0 Mirassol. A 30 minutos, Emerson de fora da área, um chutaço, 1-1 empata a Ponte. A 41, Fernandinho é expulso, cotovelada em Igor Inocêncio. Vem o segundo tempo, 3 minutos, Ramon Carvalho faz 2-1. Depois a 26, o Gé faz 3-1. Depois a 44, Luiz Otávio faz o segundo de cabeça, 3-2 para a Ponte, segundo gol do Mirassol. 53, mas quase empata o Mirassol, raspou o chute da Torre. E a 55, Matheus Regis faz 4-2, levaram o terceiro amarelo e não pega o Paysandu. O Sérgio Rafael, zagueiro, o Emerson Santos, volante, e o Matheus Regis, atacante, autor do quarto gol. Oi, Tigrão, 4-2, Ponte. Achei que a Ponte fez uma belíssima partida, viu, Edu? Haja vista que quando você for mostrar aí daqui a pouquinho, e eu convido a todos que estão nos ouvindo para que continuem aqui dentro do apito final sob o seu comando, quando você for mostrar aí o quadro, a defesa do jogo, você edita as principais defesas ocorridas para que a gente eleja aquela que foi a defesa do jogo, eu e o Gleger. E aí o nosso ouvinte vai perceber que o Pedrão trabalhou muito pouco e quem mais trabalhou foi o Muralha. Então a Ponte fez 4 gols e o goleiro do Mirassol foi um dos personagens do jogo. Então isso, assim, de uma maneira bem simplista, mostra o futebol que a Ponte apresentou. Merece um puxão de orelha quando fez o terceiro gol e deixou cair o disjuntor contra um time que estava virtualmente batido e que sabia que teria pouquíssimas possibilidades, mas a Ponte largou de mão o jogo, aí toma o segundo gol e tomou com tempo para que o Mirassol conseguisse, obviamente, chegar pelo menos ao empate, não é? Tivemos aí mais de 10, 11, 12 minutos de acréscimo, porque chama a VAR e tem briga no banco. Enfim, a Ponte teve essa caída de disjuntor aí, depois dos 37, 38 minutos. E a gente dizia, quando o Moser começou a mexer na equipe do Mirassol, que ele tira zagueiro e põe meia. Tirou João Vitor, pôs o Bruno Matias, que é um volante meia. Ele tira o Danielzinho, que é um volante, põe o Chico. Ele tira o Negueba, que é atacante, põe outro atacante. Isso com um jogador a menos. Ele falou, eu vou para dentro da Ponte. Seja o que Deus quiser. Tava 2-1, a Ponte tinha acabado de virar com um golaço, né? Do Ramon Carvalho, mas numa batida, golaço pela jogada sensacional do Gé, que bateu muito forte e o Muralha não conseguiu segurar, porque a bola bateu antes, a bola pingou antes, bateu no peito dele, voltou e o Ramon meteu para dentro. Aí o Moser falou, perdido por 2-1, eu vou tentar pressionar a Ponte, vou agressivo e seja o que Deus quiser. E a gente fazia uma intervenção aqui dizendo isso. Olha, o Moser escancarou a casa da viúva. Ou ele empata e vira, porque ele meteu atacante em lugar de volante, ele meteu meio atacante em lugar de zagueiro, ele fez uma lambança e perdeu o medo de ser feliz. Ou ele empata e vira, ou pelo menos empata, ou ele pode tomar uma pequena sacolinha aí. E ele tomou um terceiro, e estava tudo desenhado para a Ponte fazer o quarto. E o Gé meteu uma bola na trave depois que estava 3-1. Aí depois a Ponte deu uma largada no jogo, a saída do Gé e do Elvis e do Ramon Carvalho fez com que a Ponte não ficasse mais com a bola, a Ponte não tinha mais o comando do toque, da valorização da posse da bola, e o Mirassol, né, como franco atirador, foi para cima e achou lá o terceiro gol e meteu terror para cima da Ponte e poderia ter empatado.
Então, um puxão de orelha nesse aspecto, mas na última bola do jogo, quem acaba errando o lançamento, um passe no meio do campo, foi o número 16, o Bruno Matias, que é esse volante /meia, ele deu um passe errado no meio de campo, e aí a defesa estava saindo, a bola foi servida para o Matheus Regis, que com muita tranquilidade fez o gol, e a Ponte matou na última bola do jogo 4-2. Fora essa quedinha de disjuntor que merece um puxão de orelha, uma belíssima partida da Ponte, que mereceu amplamente o resultado, seria um grande castigo se tivesse tomado o gol do empate, e que teve, para mim, alguns valores individuais que chamaram a atenção como grandes destaques. Mas eu elejo aqui previamente o Matheus Regis e fundamentalmente o Gé. Grande partida dos dois atacantes da Ponte, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, queridíssimo Tigrão, gol do Amazonas em Ribeirão Preto, em Cauã Barros, 19 primeiro tempo, Ribeirão. Santa Cruz, Botafogo 0, Amazonas 1. Deixa eu ver aqui, daqui a pouco tem o time do Paysandu jogando também contra o Ceará, ainda hoje. Vamos pro craque, você vai ouvir o quarto gol, hein? Narração de Leandro Borges, hein? Fechando nos acréscimos, um sufoco danado, marcando o quarto gol e definindo a vitória da Ponte, agora 21-28. O craque do jogo. O Moço de Piracicaba narrou aqui a vitória da Ponte e agora vai votar. E hoje, como é que estamos? Temos de craque, hein, Boli? Oi, Edu, hoje tá fácil, né? São várias opções depois desse grande resultado da Ponte. Mas eu fico com o Gé, eu gosto muito do Gé, do futebol do Gé. E marcou mais um belo gol, participação efetiva no segundo gol. Para mim, Gé, o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande abraço, até a próxima. Parabéns pela narrativa, hein? Como sempre, brilhante, bom retorno a Piracicaba, grande Boris. Agora, Vladimir Catarino, Gé já tem um voto. E o seu, hein, Catarino? Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Olha, hoje tem bastante candidato, né, a craque. O Elvis fez uma partidaça, o próprio Matheus Regis também. Mas eu vou ficar com o Gé. Não somente pelo gol, pela jogada também que resultou no gol marcado pelo Ramon, mas pelo que vem apresentando ao longo do campeonato, né? É artilheiro do time na Série B. Meu voto vai para o Gé, Edu. O Gé, muito bem. Oi, Gleger, quem é o craque? Gé, conceito bom. Vamos lá, ô Tigrão, quem é o craque, hein? Gé decidiu pra Ponte, ele é o craque do jogo. Tá valendo mais do que se ele fosse pro Santos. Veja como ele ficou, tá valendo mais do que se fosse pro Santos, hein? Hoje vale mais do que na época em que teria sido negociado. Brilhante, sensacional, tá vendo? O cara fala bonito, espetacular, Tigrão. Ó, o Gé é o seguinte, 21 gols em 58 jogos desde que chegou em janeiro de 2023, a Ponte disputando a Série A2. A estreia dele contra o São Caetano, um jogo aqui no Majestoso, 1-0 São Caetano, ele marcou 2 gols nos acréscimos. Virou, foi a estreia dele. Gé, hein, é um Machado, hein? O Machado. Vamos lá, olha o seguinte, Edu, há um chamado... Rapidinho, um abraço pro vereador Luiz Henrique Cirilo. Olha, muita gente nos ouvindo, passando mensagem aqui. Cirilo tá lá em Souzas, na casa de um grande amigo dele, o Marcolino, e da dona Clísia. Também com o doutor Rocha, que é delegado, André Rochinha. Salim e o Marcolino. Todo mundo curtindo aqui o apito final sob o seu comando. Um abraço para todo mundo e muito obrigado pela audiência. Mas, doutor Rocha, delegado Rocha, mas que prazer, que alegria saber que o senhor está ouvindo. Um abraço aqui, viu, doutor Rocha? Com muito carinho, uma pessoa extraordinária, amigo de Campinas, muito tempo. Acho que não se aposentou até hoje, hein? Até hoje tá nativa, doutor Rocha. Olha o seguinte, já o gol. Pessoal, vamos ajudar o Instituto Louis Braille, do meu grande amigo Benê. Amanhã tem o Arraiá do Braille. Comidas, bebidas típicas, brincadeiras, música, quadrilha. Fica na Avenida Doutor Antônio Carlos Sari Júnior, número 600, ali perto da Unip. Antes de chegar da Unip, ali tem lá, vai lá. É das 11 às 18 horas, hein? Das 11 às 18, o Arraiá do Braille, Instituto Louis Braille, que luta aí luta a favor e luta aí em causa, né, do deficiente visual. Um trabalho importantíssimo de inclusão, inclusive social, principalmente daqueles que sofrem com esse problema. Um grande abraço ao Benê. Agora 21h32, hein?
deu 10 de acréscimo. Macaca passou apertada, quase que empata o Mirassol, mesmo com 10. Fernandinho expulso a 41 do primeiro tempo. E aí o Matheus Regis, na comemoração, a pena levou amarelo. Não pega o Paysandu do Hélio dos Anjos, hein? Finalzinho de jogo e a Macaca define. Vai, Leandro Poli. Ela volta, olha o passe errado. Matheus Regis, dominou na cara do gol. Pra matar, pé direito, ameaçou, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol! Gol da vitória da Ponte! Matheus Regis tem a 77 estampada na camisa para matar o jogo, para fechar o caixão, para determinar mais uma vitória da Macaca na Série B. Bola recuperada por ele, Matheus Regis, domina, sai na cara do gol, ameaça bater, Alex Muralha não cai, mesmo assim ele consegue finalizar no canto para fazer o quarto gol da Macaca, para carimbar a vitória do majestoso. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Matheus Regis, na marca de 55 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solta o grito do alívio, o grito da comemoração. Torcedor ponte-bretano, nação ponte-bretana, tá registrado no majestoso. Quando apita o árbitro, não há tempo para mais, dali acabou. Com gol de Matheus Regis, a Ponte vence o Mirassol por 4-2. Olha, já em nome de Brasitone grande, Brasitone. Vamos para a ficha técnica daqui a pouco. Nelson Batista é a coletiva, hein? Amanhã, mestre de cá, completando 77 anos. Domingo, Campinas, 250 anos. Segunda-feira, Batista e Tigrão, completando 22 anos de Rádio e TV Bandeirantes. E daqui a 10 dias, Nelsinho Batista, 74 anos. Agora, 21h34. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Chave de impacto intercambiável Forte G, R$ 349,90. Lavadora de alta pressão VAP, R$ 379,90. Promoções até 13 de julho. Oferta válida até 13 de julho. Confira na Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$ 10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada.
Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade e incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$ 10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Coletiva Nelson Batista, primeira pergunta de Vladimir Catarino. Nelson, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Mais uma vez a gente faz aquela pergunta do tal equilíbrio da Ponte dentro e fora de casa, né? Parece que são dois times diferentes. Dentro de casa 100% de aproveitamento, marca muitos gols e consegue as vitórias. E não tem conquistado isso, pelo menos por enquanto, fora de casa. Dá para explicar o porquê isso acontece e como resolver essa questão e conquistar esse equilíbrio dentro e fora? Eu acho que nós já estamos tendo um equilíbrio fora de casa, né? Já melhoramos. Nós tivemos 2 jogos, conseguimos 1 ponto cada jogo. Então, as coisas que eu penso, ela não melhora do dia para a noite, né? Nós estamos trabalhando e eu acho que o grupo tem correspondido no sentido tático, né? Tecnicamente estão melhorando, estão evoluindo também. Então, eu acho que a explicação é essa. Eu acho que aqui, jogando em casa, nós temos um apoio maciço da nossa torcida, né? Que ajuda muito fora das 4 linhas. E estamos trabalhando para conseguir esse resultado fora de casa. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Na saída do gramado, a entrevista com o Castro, ele citou a evolução que ele vem sentindo enquanto profissional desde a sua chegada. Eu queria que você comentasse sobre esse jogador, que é uma surpresa, é um volante de origem, é zagueiro, jogou
boa parte do tempo dele aqui na Ponte Preta como zagueiro, mas agora com as suas mãos ele acabou se tornando e vem melhorando a todo jogo. Queria que você comentasse sobre esse jogador e sobre a evolução desse atleta no seu time. Obrigado. É um jogador muito disciplinado taticamente, né? E ele ouve, como o grupo está ouvindo também, cada um sabe a sua função, né? E estão procurando cumprir. E o Castro é um jogador que a gente não conhecia ainda, né? E quando nós chegamos aqui, ele estava como um zagueiro, e numa conversa com o Nenê, com o próprio jogador, nós descobrimos que ele é um volante de origem, né? E dentro da nossa necessidade, eu conversei bastante com ele falou, não, estou disposto a jogar de volante também, e nós estávamos precisando. Então, assim, é um jogador que tem qualidade, ele tem uma qualidade, né? E agora ele está aperfeiçoando a leitura do espaço dele, né? E a gente tem conversado muito nesse sentido com os volantes. Então, quando o volante sabe aonde está durante o jogo, no espaço que está, se ele vai dominar, se ele tem que desarmar ou se ele tem que criar, ele está muito atento nisso, né? E tem aproveitado, né? Tanto na marcação como também no apoio. Então, é um jogador que está evoluindo realmente, eu também acho. Boa noite, Nelsinho, Marcos Cerrone, Put News. Ele falou do Castro, eu queria que você falasse agora do Gé, porque o Gé também nas suas mãos, ele recuperou a confiança, está jogando um futebol diferente do que ele jogava anteriormente e está aproveitando a oportunidade. Eu queria saber a sua conversa que você teve com ele, porque esse progresso todo do Gé. Eu acho que sim, né? Não é estar nas minhas mãos. O jogador também ele tem uma certa qualidade, né? Todos eles. E a gente apenas está mostrando alguma coisa que eles talvez não acreditassem, né? E eles agora estão vendo de jogo a jogo o que está acontecendo, né? O Jefferson, o Gé, como é chamado, ele é um jogador que está ouvindo, né? Eu até citei alguns exemplos que eu já tive com o jogador, da mesma postura dele, da mesma característica dele, e que aprenderam também, que nós tínhamos que, o que eu cobrei dele é que ele tinha que nos acostumar também a jogar sem a bola, não só com a bola, e ele está cumprindo isso bem, então é motivo dele estar evoluindo, porque ele pega, como ele se movimenta sem a bola, ele está pegando a bola nos espaços, está pegando no mano a mano, né? E tem feito os gols, que é importante para qualquer artilheiro o gol, né? Boa noite, Nelson. Fernando César, Rádio Central. A janela foi aberta na última quarta-feira e a torcida da Ponte está muito ainda preocupada se vai chegar reforços, como você tem trabalhado com a diretoria, se a Ponte vai qualificar ainda mais esse elenco e também se vai ter uma mini reformulação no elenco com a saída de alguns jogadores. Não, eu acho que a gente está procurando qualificar, né? Falando a palavra certa, qualificar, porque se for para contratar, para mostrar para todo mundo que a Ponte está contratando, a gente já tinha colocado aqui, quando chega um outro grupo de jogadores. Nós estamos realmente buscando, né, tirando informações, trazendo características. Então, a Ponte está no mercado também. Não é fácil, né, você achar um jogador desse tipo. Por isso que ainda não aconteceu assim as contratações, né? Mas nós estamos muito atentos, estamos conversando, estamos buscando esses reforços que nós precisamos, né? E isso aí vai ser importante para o segundo turno. Boa noite, professor Nelsinho, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha, parabéns pela vitória. Voltando a falar um pouco sobre o Gé, você falou dos espaços. Hoje, em 2 jogadas que o Gé criou pelo corredor da esquerda, ele que é um jogador que joga mais centralizado, é uma tomada de decisão do atleta ou uma orientação sua para ele cair um pouco mais pelo corredor da esquerda e trazer essa bola para dentro? Não, ele tem o campo livre na frente para ele, né? É por isso que eu, nas primeiras conversas que eu tive com ele, eu passei isso para ele, que a liberdade dele ele saber jogar sem a bola. Por exemplo, nós estamos marcando pelo lado esquerdo, ele tem que se posicionar numa roubada de bola, ele tem que sair pelo lado esquerdo. Quando é do lado direito, tá a mesma coisa, né? Então, ele tá dando resultado para ele, né? Ele está sentindo isso.
Então é um jogador que nós criamos o espaço para ele, né? Os outros jogadores criam esse espaço para ele receber essa bola num espaço vazio. Boa noite, Nelsinho, Celso Fittipaldi da Web Rádio Gringo. Primeiro, parabenizá-lo pelo trabalho, né, pelo resultado. Obrigado. E hoje eu observei, a gente voltou, até eu voltei na rádio pro Gé, como melhor em campo, mas eu gostei muito da participação do Matheus Regis. O Matheus Regis teve um tempo aí que ficou no banco e tal. E hoje ele se movimentou muito bem. Eu queria que você falasse da importância do Matheus Regis desse jogo de hoje e desse elenco da Ponte Preta. Olha, é um jogador que tem assim um condicionamento físico impressionante. Quer dizer, ele cumpre a tarefa dele ofensivamente, né, as determinações ofensivas, e ainda ajuda muito na volta com o lateral adversário, né? Então é um jogador muito aplicado, né, na parte tática, e tecnicamente ele vem evoluindo, vem pegando assim mais qualidade. Professor Nelsinho, boa noite. Rodolfo Santos, da Web Rádio Morada do Som. Eu gostaria de mudar um pouquinho o assunto. Gostaria de falar agora sobre a pontuação da Associação Atlética Ponte Preta. O que a Ponte Preta agora almeja com esses 20 pontos disputados até agora? Olha, nós estamos indo de degrau a degrau, né? Eu acho que o que nós almejamos agora é trazer 3 pontos de Belém contra o Paysandu. Esse é o nosso objetivo. Não adianta você ficar sonhando, tem que fazer 15 pontos, tem que fazer 20 pontos. Nós estamos buscando os pontos, né? O próximo jogo é o desafio nosso, é a decisão nossa, né? Então, como sempre, né, nós vamos se preparar para o Paysandu, que é um jogo muito difícil, um campo muito apertado, muita pressão, né? Mas a Ponte Preta nós vamos se preparar para enfrentar todos esses problemas. Nelsinho, desde que você chegou, você encarou muitas adversidades, né? Seja por suspensão ou jogadores lesionados. Hoje, nessas adversidades, você colocou o Ramon, que fez o gol. Você colocou o Emerson no lugar do Emerson Santos, que também fez o gol. Agora, para a próxima, você também tem alguns desfalques, né? O Sérgio Rafael tomou o 3º cartão amarelo, o Matheus Regis também. Queria que você falasse dessas adversidades e como você tem encarado e conseguido tirar bom proveito também delas. Olha, o meu trabalho no dia a dia é passar para eles como se diz assim, passar para eles a confiança para eles jogarem, né? E eu sempre digo, né, que eu me preocupo mais com quem não joga do que com quem joga, né? Porque a gente sabe que a qualquer momento a gente vai precisar daquele jogador que não está jogando. E esse jogador tem que estar bem. Eles têm que estar bem. Então, isso a gente fala quase que diariamente para eles. Por quê? Porque eles treinam mais, a gente fica um pouco mais com eles no dia a dia, porque o grupo 1A, por exemplo, o grupo 1, ele joga. Então, nós temos que monitorar o trabalho com eles. Agora, o grupo 2, o grupo 3, nós temos que trabalhar mais. Eles têm que entender isso. Porque uma hora, por exemplo, como hoje, né, ou então o próprio Ramon, né, o Ramon estava fora porque ele teve um problema clínico, então, e veio se preparando para voltar. Mas eu acho que nós temos jogadores que estão prontos para jogar, só não estão jogando porque os que estão, né, estão bem e a gente leva como opção de banco. Valeu. Obrigado. Muito bem, final da coletiva no Batista, Ponte vence 4-2, público 4.370, já em nome de Brasitone, a ficha técnica 21:51. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Muito bem, majestoso, a Ponte entrou, aliás, a Ponte atacou primeiro para o gol de entrada. A Ponte começou com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, argentino, Emerson Santos, Castro, Ramon Carvalho e Elvis, Matheus Regis e Gé. Primeira alteração, 14 minutos de jogo. Primeiro tempo,
Emerson Santos está machucado e entrou o Emerson, que faria o gol de empate. No segundo tempo, 2 alterações por ordem cronológica. Saiu Ramon Carvalho a 16 minutos, entrou Iago Dias e saiu Elvis a 35 para a entrada de Lucas Bochecha, a equipe do técnico Nelsinho Batista, que daqui a 10 dias vai fazer 74 anos. O Mirassol com Alex Muralha no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Zeca fazendo a estreia. Um dia jogou no Santos o Zeca, Gabriel, Danielzinho, depois Chico Kim, Isaac, depois Lucas Gasal e Negueba, depois Marquinhos, Fernandinho e Della Torre, sendo que o Alex Silva entrou no lugar do Lucas Ramon, lateral direito, né? E o Bruno Matias entrou no lugar do João Vitor. Técnico Mozart, passaram pelo Guarani o Lucas Ramon, lateral direito, o João Vitor, zagueiro, e o meia Isaac, além do Mozart. Muito bem, apitou Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia. Atenção, cartões amarelos e também quem levou o terceiro. Na ponte, levaram amarelo Sérgio Rafael, Iago Dias, Igor Inocêncio, Emerson Santos, que tomou o cartão do banco, já tinha saído, reclamação. O técnico Nelsinho Batista e mais o Matheus Regis na comemoração do 4º gol. Pelo lado do Mirassol, amarelados Alex Silva e Mozart. Expulsão Fernandinho a 41 do primeiro tempo, uma cotovelada em Igor Inocêncio. Bem, na ponte, levaram o terceiro e não pega agora o Paysandu, o Sérgio Rafael, zagueiro, o Emerson Santos, volante, e amarela também o Matheus Regis, o atacante. Vamos aos gols. Aqui é o seguinte, o Gabriel de pênalti faz a 25 minutos do primeiro tempo, 1-0 Mirassol, gol lá no gol da Fepasa. A 30 minutos, Emerson Santos de fora da área, empata 1-1, chutaço no ângulo. Depois, e a 41 minutos, primeiro tempo, Fernandinho expulso, Mirassol com 10. Segundo tempo, a 3 minutos, Ramon Carvalho faz 2-1 Ponte. Depois, a 26 minutos, o Gé faz 3-1 para a Ponte. O Luiz Otávio, a 44, marca o segundo gol do Mirassol. 3-2 a 44. O juiz deu 10 de acréscimo. A 53, quase empata o Mirassol com o chute da Torre. Mas aos 55, o Matheus Regis marca o 4º gol. Ponte 4, Mirassol 2. Público 4.370. 4.370 e a renda 86.650. A ficha técnica em nome de Brasitone. Brasitone, a solução mais próxima de você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Sim, a defesa do jogo. Gol do Paysandu, hein? Gol do Paysandu. Nicolas é na Curuzu. Vai ser difícil. A Macaco vai pegar o Paysandu exatamente na Curuzu. 1-0, estamos com 20 do primeiro tempo. Intervalo em Ribeirão Preto. Gol do Amazonas, hein? Botafogo 0, Amazonas 1. Vamos lá, 4-2, vence a Ponte. Que às vezes... Oi, Tigrão. Você vê como que às vezes o VAR ajuda, né?
esse gol do Paysandu, do Nicolas, tinha sido anulado, o impedimento dado pela bandeirinha, o juiz já anulou na hora. Então, aquilo que eu conversava com o Boris, a bandeirinha assinalou, o juiz anulou. Quando a bandeira ou o bandeira assinalam, não é lance de VAR, não é sim. O VAR entrou e é questão de interpretação desse protocolo que realmente é muito confuso. E o VAR entrou e falou, peraí, vou traçar, a bola foi para dentro? Então vou traçar as linhas. Mas já a olho nu, sem linha, sem nada, um impedimento ridículo anotado pela bandeira. O jogador que passou a bola para o Nicolas tinha 1 metro de condição de jogo. Aí o VAR corrigiu, já tinha sido anulado. E aí o VAR falou, não, gol legal. Aí o juiz volta atrás e dá o gol. E a Vila Curuzu tá um caldeirão, Edu. Um caldeirão, não cabe uma agulha. Se entrar um gato lá e ficar deitado num pedacinho de arquibancada, o rabo dele vai ficar para fora. Não cabe nada. É um caldeirão a Vila Curuzu, onde a Ponte vai jogar a próxima partida. Não quer saber de Mangueirão, é só Curuzu, Paysandu. Vamos lá, a defesa do jogo, hein? 13 minutos do primeiro tempo, Ponte atacando o gol de entrada. O Elvis vai cobrar um escanteio, hein, Bolis? É o lance 2. Escanteio para Macaca bater, partiu para bola Elvis. Pé direito, levantou, cruzou para boca do gol de cabeça. Sérgio Rafael, espalma Alex Muralha na sequência para fora. Alex Muralha foi buscar do cantinho o desvio do Sérgio Rafael. Por muito pouco, a Macaca não abre o placar, Vladimir Catarino. Foram duas, né? A cabeçada do Sérgio Rafael e no rebote o Emerson Santos. 2 vezes salvando aí o Muralha. E foi o último lance do Emerson Santos, saiu para a entrada do Emerson, que empataria o jogo, hein? Vamos lá, 47 primeiro tempo, já estava 1-1. O Zeca fazendo a estreia pelo Mirassol, lateral esquerdo, um dia jogou no Santos. O Gé bateu, cara, o Gé bateu, mas ele travou, o Gé ia fazer. Então, a defesa do jogo não necessariamente do goleiro, hein, Bolis? Ponte pressiona, recupera a bola pra Gé, tá na área, vai marcar, entrou, tocou, trava na hora, Galzeca! Na bola recuperada pelo Emerson, teve a chance da finalização, o Gé, Zeca na hora, tá valendo pra análise essa do Zeca também. Vamos lá, segundo tempo, 7 minutos, aí a Ponte já tinha virado e quase que faz 3-1. O Castro, dentro da área. O Muralha, você vê, o Muralha falhou no 2-1, aí gol do Ramon Carvalho, largou a bola, mas do Castro ele pegou, hein, Bolis? Ele de novo domina, ajeita na meia esquerda para Macaca, procura alguém no comando, flutuando, Matheus Regis, soltou para Ramon para Matheus, tá na área, dominou, limpou, voltou para Elvis, na entrada na grande área, meteu na ponta para Ramon curtinho no fundo, para Gabriel Risso, pé canhoto, levantou, cruzou para boca do gol, tira a defesa, Castro no rebote, espalma Muralha! Alex Muralha vai buscar no cantinho para evitar o gol da Macaca, que seria o gol do Castro. Manda para fora, escanteio. A Ponte amassa o Mirassol, Vladimir Catarino. Ô, Gleger, é o que eu tenho aqui, jogo movimentado, teve mais defesa, mas sem muita importância. Vamos lá, são 4 propostas. Qual foi a defesa do jogo, Gleger? Aquela cabeçada que o Muralha fez uma grande... A primeira opção, Edu, para mim é a defesa do jogo. E para você, Tigrão, e no segundo lance, Muralha salvou, o Emerson perdeu? Muralha salvou, atrapalhou o Emerson. O Edu, aquela galera muito gente fina e de elite de Campinas, que continua nos ouvindo lá em Souzas, do Cirilo, do vereador Cirilo e do Dr. Rocha, delegado, também a Adriana Mendes e a Beth Jorge. Todo mundo lá curtindo ainda aqui com a gente o apito final sob o seu comando, e eu fico também com a mesma defesa, acompanho o relator sem ressalvas, dificílima defesa, cabeçada forte no chão do zagueirão da Ponte, que subiu uma barbaridade, o Sérgio Rafael, e o Muralha foi buscar e pegou em 2 tempos, porque no rebote o Emerson Santos poderia fazer, ele deu uma calçada com o pé, pegou meio bola, meio jogador da Ponte, o juiz acabou dando o tiro de meta. Lance que Leandro Bolis descreveu com a mesma precisão e vibração de sempre, exatamente assim. Escanteio para Macaca bater, partiu para bola Elvis, pé direito, levantou, cruzou para boca do gol de cabeça, Sérgio Rafael, espalma Alex Muralha na sequência para fora! Alex Muralha foi buscar
no cantinho, o desvio do Sérgio Rafael. Por muito pouco, a Macaca não abre o placar. A defesa do jogo logo a 13 minutos do primeiro tempo. E amanhã, 15h30, tem Número Santini e Guarani. Vamos abrir às 2 horas. A narrativa será do amigo Batista, 22h02. Eu volto em 2 minutos para o gabarito. O Gleger e o Tigrão analisando o jogador por jogador, tintim por tintim. Ponte 4, Mirassol 2, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Ponte 4, Mirassol 2. Qual foi o melhor primeiro tempo, melhor segundo tempo? Qual foi o conceito do jogo, hein, Gleger? Jogo bom, melhor o segundo tempo. O senhor Messi Tigrão. Com paradinha. Ô, Edu, Sim. Um jogo emocionante, melhor o segundo tempo, conceito bom. Bom, e o Pedrão, hein? Pedrão sem grandes defesas, mas ele fez o pênalti no Danielzinho, o VAR chamou. Teve uma que ele saiu com a mão errada a 37 do primeiro tempo, que Nercinho Batista saiu do banco. E antes também, Matheus Silva também saiu errado. Vocês estão de brincadeira. E se no segundo gol do Mirassol, a 44, segundo tempo, gol de entrada, cobrança de escanteio, Luiz Otávio, no primeiro pau, fazendo de cabeça no lance, estava o Matheus Silva. Seu Pedrão foi culpado, você parece que disse que não, mas repita, por favor, essas e outras, e o conceito hoje do Pedrão, jogou de vermelho, voltando ao gol da Ponte aí, o Gleger. Segundo gol, primeiro gol sim, ele participa do penal ali, ele poderia ter
saído um pouco antes, né? Teve uma indecisão ali com o Sérgio Rafael, mas o segundo gol não, a bola ali é do Matheus Silva. A hora que ele vai, o menino já tinha desviado. Conceito regular. Igor Inocêncio, ele foi amarelado, mas está voltando de suspensão, é o primeiro cartão da segunda série. Ele levou a cotovelada do Fernandinho a 41 do primeiro tempo e foi expulso o Fernandinho. Igor Inocêncio, portanto, levou essa cotovelada. Lateral direito, jogou o tempo todo, se apoiou bem, se defendeu bem. Oi, Tigrão, Igor Inocêncio. Atuação discreta hoje, fechou bem o setor, apoiou pouco e a principal, assim, mais relevante participação dele foi ter tomado uma na cara lá, né? E o Fernandinho saiu e mudou o jogo. Claro que foi involuntário, quem provocou foi o Fernandinho. Regular hoje para o bom Igor Inocêncio. Bem, zagueiros hoje também vamos repartir um para cada um. Começa com o Gleger, fica com o Matheus Silva. Jogou pendurado, não foi amarelado. Teria tido problema no segundo gol, nesse escanteio no finalzinho, o gol do Luiz Otávio. Teve um problema na saída de bola a 37 do primeiro tempo, né? Que depois o Pedrão também sai errado com as mãos. Que Nelson Batista saiu do banco, ficou irritado. Essas e outras, como é que foi hoje, hein, Gleger? Matheus Silva. Essas e outras, no contexto, ele foi regular, Edu. O Sérgio Rafael é papo pro Tigrão, porque é o seguinte, que aquela cabeçada a 13 minutos, cobrança escanteio do Elvis, quase que ele faz o gol, Muralha no cantinho pegou, bela defesa, no rebote quase que a Ponte faz também, mas enfim, estamos analisando aqui o Sérgio Rafael. Teve também, a 32 minutos do primeiro tempo, ele fez uma falta perigosíssima. O Tigrão falou, não, mas ele jogou com o ombro. O juizão deu falta. Segundo o Tigrão, não houve a falta, mas foi perigosíssima. É que não deu em nada, bateu na barreira. Mas nesse lance, ele levou o cartão amarelo. E ao terceiro, não pega o Paysandu. Mas aos 44, ao tentar fazer um gol, o Sérgio Rafael levantou o pé. E ele atinge o rosto de um zagueiro do Mirassol. O VAR Luiz Otávio. Se atingisse, se o VAR chamasse, como ele já tinha amarelo, ele seria expulso. Não deu em nada. Deixa eu ver o que é mais aqui. E ele indiretamente participa do quarto gol. Porque ele que dá um bico, ele que corta. A defesa do Mirassol tenta cortar e dá de presente pro Matheus Regis, que faz o quarto gol. Essas e outras, como é que foi aí o Sérgio Rafael, hein, Tigrão? Para mim, ele falhou junto com o Pedrão no primeiro gol. Eles ficaram indecisos. Que vai você, deixa que eu vou, deixa que eu não vou, deixa que eu chuto. E aí, quando eles, na indecisão, se meteu entre eles ali o Danielzinho e o Pedrão tocou o Danielzinho pênalti. Mas só essa. No demais, muito bem, um zagueiro muito seguro. Vai fazer muita falta lá em Belém. Fez uma boa partida, podia ter feito o gol na defesa do jogo do Muralha. Conceito bom. O argentino Gabriel Risso jogou o tempo todo, número 33. Conceito dele, Gleger. Discreto, mas defensivamente foi bem. Conceito regular. Bom, Emerson Santos jogou só 14 minutos, sem conceito, se machucou, e entrou Emerson. O Emerson faz o gol de empate. Momento difícil, 5 minutos depois da Ponte tomada, ele empata num belíssimo chute de fora da área, primeiro gol dele. Veio da Inter de Limeira, 12 jogos na Ponte. E foi o Emerson que passou a bola para o Gé fazer o terceiro gol, que o Gé domina, passa por 2, bico da grande área, tal e tal, vamos chegar lá. Aqui a análise é do Emerson. Tigrão, Emerson Santos, não, sem conceito, né? Jogou pouquinho. O conceito do Emerson. Mas o Emerson Santos estava muito bem no jogo. Mas como ficou muito pouco tempo em campo, realmente fica sem conceito, você tem razão. E o Emerson só, sem mais nada... Ele tem sobrenome, mas na bola, Emerson só Emerson. Entrou bem, se ele não tivesse dado mais nenhum toque na bola, pelo gol maravilhoso que ele fez, já teria um conceito bom. E, aliás, um gol no momento importantíssimo onde ele empata o jogo, né? A Ponte tinha tomado o gol, podia desestabilizar, desorganizar, e empata 3 minutos depois com um gol espetacular, uma pancada no ângulo, lá em cima, onde a Coruja dormia antigamente. Conceito bom. Aqui, Ponte 4, Mirassol 2, público 4.370. E agora o Castro. Jogou o tempo todo, citado que fora na coletiva, destaque individual.
O Castro é uma arma que a Ponte tem também na bola aérea, mas hoje não teve oportunidade de cabeceio. Ele a 7, segundo tempo, acertou um belo chute dentro da área, boa defesa do Muralha, seria 3-1. E o Castro a 37, um chutaço, tudo Tem isso... gol! Tem gol! Empatou o Ceará, gol antológico da intermediária no ângulo, parecido com o gol do Emerson, que hoje empatando para a Ponte. Número 6 da equipe do Ceará, não estou com a ficha técnica aqui, empatado na Curuzu, Paysandu 1, Ceará 1. Bom, e o Castro hoje, Zorzinho, pelos 2 chutes a 37 também, mas foi um chutaço, o Muralha não foi, cara. O Muralha não foi, se tivesse endereço, né, seria o gol aí. Bom, foi elogiado aí na coletiva, depois do jogo entrevistado, o Castro, hein, que parece que com o Nelson Batista achou a posição dele, né, o Greg? Descobriu, né? Descobriu a posição do Castro. Foi muito bem no jogo. Aliás, ele tem mantido uma regularidade. Gostei demais hoje. Conceito bom. Ramon Carvalho foi o autor do segundo gol no rebote aí do Muralha, o chute do Gé. Muralha rebate, aparece Ramon Carvalho a 3 do segundo tempo, o gol da Fepasa, fazendo 2-1. O Ramon Carvalho que participou também de eu anotei aqui, mas agora não estou achando, alguma assistência. Vamos lá, Ramon Carvalho... Foi até 16 o segundo tempo. Depois entrou Iago Dias. Tigrão, Ramon Carvalho e Iago Dias. Belíssima partida do Ramon Carvalho, sem a bola. Compondo, preenchendo. Quando a Ponte atacava, ele era a segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo. Quando a Ponte era atacada, ele fechava por dentro e fazia uma espécie ali de terceiro volante. Belíssima partida, fez um gol conceito bom. E o Iago Dias entrou bem, entrou ventando, invertendo. Às vezes do lado direito, às vezes do lado esquerdo, ele e o Matheus Regis trocavam de lado e confundiam muito a marcação do Mirassol. Como jogou menos tempo, pouco tempo em campo, conceito regular, mas entrou bem, é uma espécie de 12º titular nesse time da Ponte. E o gol da equipe do Ceará, para não deixar a informação em aberto, Rafael Ramos, um dos gols mais bonitos da Série B até agora. E o Elvis? Elvis não morreu. Elvis jogou até 35 segundo tempo. Ô Gregor, o Elvis, ele enfiou aquela bola pro Gé, que o Gé chutou na trave. Isso a 6 do segundo tempo. A Ponte tinha acabado de fazer 2-1, seria 3-1. O Elvis que cobrou o escanteio no primeiro tempo, que o Sérgio Rafael cabeceou para a grande defesa do Muralha. No rebote, a Ponte perdeu também. Essas e outras aí do Elvis, que quando foi substituído, a torcida o aplaudiu. O conceito hoje do Elvis. E o Daniel Barnabé, o contador, mandou uma mensagem para mim depois que ele estava lá no Majestoso. Opa! Depois que o Elvis saiu, a Ponte não jogou mais. Ele tem razão, né? O Elvis é o maestro desse time, fez uma belíssima partida hoje de novo. E ele saiu, Edu, aparentemente ali, não saiu por cansaço, não. Saiu por opção do treinador. E hoje o conceito do Elvis é bom, jogaço. Olha, o Matheus Regis fica com o Tigrão. O Matheus Regis, hoje esperto, participativo. Aliás, já tinha arrancado aí um elogio do Tigrão. Olha, até agora, se terminasse agora, o craque para mim seria ele. O Matheus Regis foi o primeiro chute a gol da Ponte a 7 minutos, um chute de longe, sem grande perigo, Muralha pega. Ele fez uma jogada a 18 minutos do primeiro tempo, ele passou por 2, inclusive pelo João Vitor, mas ele finalizou fraco nas mãos do Muralha. Mas enfim, teve oportunismo e foi agraciado nos acréscimos aos 55, recebendo um presente da zaga, pegou a bola cara a cara com o Muralha, deu uma cavadinha, foi que chutou, mas não chutou, acabou chutando depois, fazendo 4-2. Infelizmente, na comemoração, levou o terceiro amarelo, não pega o Paysandu. Matheus Regis, Tigrão. Jogaço. Fez uma grande partida. Sabe quem que passou a bola errado no pé dele ou não? Bruno Matias, que entrou no lugar do João Vitor, que é zagueiro. O Bruno Matias, que é um volante /meia do Mirassol, foi infeliz. Momento que a Ponte ainda corria algum risco no jogo. E o Matheus Regis fez um jogaço. É menção honrosa de craque do jogo. É que o Gé foi muito mais decisivo, mas jogou muita bola o Matheus Regis. Conceito bom. Vamos lá, Glega. E o Gé, hein? O Gé, aquela jogadinha dele de bico da grande área, de dar uma limpada. Foi assim que surgiu o segundo gol. Limpou 2, chutou. Muralha rebateu. Ramon Carvalho fez 2-1. Foi assim o terceiro gol dele. Também recebeu, limpou 2. Chutaço de fora da área. Pimba 3-1. E antes, uma na trave que o Gé chutou. Servido por Elvis, cara a cara, pimba na trave. Essas e outras
Já jogou o tempo todo. Hoje, com o gol dele, são 21 gols em 58 jogos desde que chegou na Ponte em janeiro de 2023, Gleger. O Gé, pra mim, foi o craque do jogo, né? Ele tá... Depois que deixou de lado lá aquela questão lá do Santos, que já passou aquilo lá e tal, tá focado. Ele é muito bom jogador, né? Eu gosto demais do Gé. Ele é a cara da Série B e a cara do time pontepretano. Ele é impressionante. Ele não desiste, briga, luta. Teve um lance, acho que foi um dos primeiros lances, num lançamento, o zagueiro já tinha tomado a frente, ele foi no corpo e brigou e tal, e ele conseguiu tomar a bola do cara no corpo. Isso aí é a característica do Gé, né? E foi coroado nessa bela partida, um golaço. Para mim, o craque do jogo. Conceito do Gé é bom, viu, Edu? Mas eu emendo com você, Nelsinho Batista, hoje, ele entrou com 3 volantes, né? Emerson Santos, Castro, Ramon Carvalho, Elvis para ser o meia e só 2 atacantes, Matheus Rezes e Gé. Ao contrário do que vinha fazendo com 3 atacantes entrando. Ele é um técnico que altera pouco, tirou Emerson Santos porque se machucou no começo, fez mais 2 alterações, essas e outras, brigou hoje, levou amarelo, bateu boca com o Mozart, Nelsinho Batista, hein, Gleger? Foi uma das discussões nossas durante a semana no programa Os Donos da Bola, lá na tela da Band, da 12h a 1h, essa questão de substituição, né? Porque a galera fica pegando no pé do Nelsinho. Pô, você tem 5 substituições, por que você só faz 3? Por que você não faz 5? Porque não precisa fazer as 5. Não é obrigado a fazer as 5. E ele mostrou hoje, né? Que não precisa, nas outras partidas também. Então ele mantém aquela, não vou dizer cultura, né, mas antiga, que antigamente era só 3 substituições, mas ele tem essa leitura e o time corre do mesmo jeito os 90 minutos. Aliás, 90, hoje, né, deu muito mais de 90, né, Edu, porque teve 10 minutos no segundo tempo de acréscimo. Então, não é preciso fazer as 5 substituições. Ele tem mostrado isso, que não é uma obrigatoriedade, e sim competência daqueles atletas que estão em campo, né? E o jogador que está aguentando, ele vai tirar o jogador sendo que ele está bem fisicamente. Então, para mim, o Nelsinho Batista hoje, mais uma vez, né, mostrou uma estratégia extremamente definida e ajustada com os jogadores, com o elenco, com os treinamentos, né, com a preleção. Esse ajuste, esse encaixe, a gente percebe dentro do jogo, né? E o Nelsinho tem feito muito bem isso. Então tem que parabenizar por mais uma vitória. Eu sou fã do trabalho do Nelsinho, né? Então dispensa todo e qualquer comentário, mais uma belíssima vitória no seu comando. E ele disse, né, olha, nas últimas 2 partidas fora de casa nós arrancamos 1 ponto em cada. Evoluímos e vamos continuar evoluindo para tentar buscar um resultado positivo, uma vitória fora de casa. Parabéns ao Nelsinho. Parabéns à Ponte Preta, belíssimo resultado, e o conceito do Nelsinho é bom, Edu. Até amanhã, Gleger. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, boa noite. Um abraço, Gleger, bom trabalho aí amanhã e parabéns pelo trabalho de hoje, hein? Um abração. Muito bem, 4-2 a Ponte venceu, o Tigrão finalizando, o Nelsinho Batista por aquilo que escalou, esquema, alterações, essas e outras. Vamos lá, o conceito aí do técnico da Ponte, Tigrão. O trabalho dele em casa, Edu, é impecável, né? Impecável, 100% de aproveitamento, mais 4 gols. Aquela caída de atenção, de concentração do time quando fez o 3º gol. Se bem que poderia ter feito o 4º com o Gé, estava 3-1, podia ter ficado 4-1, aí matava de vez. E o Gé não deu de bico não, hein? Ele deu de 3 dedos, ela explodiu no pé da trave lá, ele estava do lado esquerdo de novo, com o Muralha completamente batido, mas caprichosamente a bola não entrou. Poderia ali ter acabado toda a tensão da Ponte. Depois daquele lance, que era para ter saído o 4º gol e não saiu, o time deu uma caída, mas aí não é o treinador, né? Aí é natural dos jogadores dentro de campo. O Nelsinho ficou tentando chamar a atenção, pilhar, não deixar a concentração cair o tempo todo. Mas aí foi com os jogadores e a Ponte tomou o 2º gol, e poderia ter sido castigada, hein? Poderia ter sido castigada. Eu acho que foi, não sei se você anotou aí, o 2º gol do Mirassol, do Luiz Otávio. 44. Quanto? Às 44. 44. Então, e a 53 o De La Torre perdeu aquele, chutou rasteira, 53. Então, mas 44 com 10, acabou tendo 12 de acréscimos, né? 12. Então é muita coisa, por causa de parar, de VAR e
e briga no banco, o Nelsinho com o Moser, e cartão amarelo pro Emerson Santos, que forçou, porque ele não vai poder jogar, então já limpa a ficha, teve um problema aí no posterior da coxa esquerda. Então o Nelsinho fez tudo certo. E essa questão do Ramon Carvalho não foram 3 volantes, viu, Edu? Foram 2 volantes. O Matheus Carvalho entrou, mesmo não tendo a mesma característica do Dodô, ele entrou para fazer exatamente o que o Dodô faz. Sem a bola, vem por dentro, agrupa o meio, fecha os espaços e, quando a Ponte tiver a bola, ocupa um dos lados, e hoje o lado era o lado esquerdo, porque é canhoto o Ramon Carvalho, enquanto que durante o tempo todo, enquanto o Ramon Carvalho esteve em campo, o lado direito era do Matheus Regis. Então, ele não fez 3 volantes. Se ele põe o Ramon para jogar ali na frente dos 2 zagueiros, e ainda tem mais o Castro e o Emerson Santos, e depois o Emerson, aí é 3 volantes, mas não. Entrou como atacante, segunda linha ofensiva do lado esquerdo, o Ramon Carvalho, e veja você onde ele estava no gol da virada da Ponte, na pancada, na porretada do Gé, que o Muralha solta. Veja onde estava o Ramon Carvalho para pegar o rebote. Ele estava dentro da grande área. Então, ele foi o terceiro atacante, e a Ponte teve exatamente, do ponto de vista conceitual da tática, a mesma configuração de quando o Dodô joga. Mesmo não tendo o Ramon Carvalho a velocidade, a verticalidade que tem o Dodô. São características diferentes. O Dodô corre mais com a bola e o Ramon Carvalho faz mais a bola correr. Mas o posicionamento, a função e a determinação de realização daquilo que teria que ser executado dentro do campo é exatamente igual, mas friso, com muito relevo, as características diferentes dos jogadores. Então o Nelsinho, o que ele fez? Ele falou, não tem o Dodô, eu vou usar um cara que é diferente do Dodô, mas que pode manter a estrutura tática muito parecida com a estrutura de quando o Dodô está em campo. Então ele acertou, como acertaria também se tivesse começado com o Iago desde o começo, também acertaria, o Iago Dias não teria nenhum problema, mas ele se preocupou de ter um pouco mais de aproximação e de ocupação de espaços no meio-campo sem a bola. Algo que o Ramon Carvalho faz melhor do que faz o Iago Dias, que é um atacante nato e que apenas acompanha lateral na beirada, ele vai marcando, ele volta, ele recompõe, mas ele não é um cara que vem por dentro para tentar fazer com que o time jogue mais próximo e fique mais com a bola. Então acho que ele foi preciso, não estaria errado também com o Iago, mas talvez o time não tivesse tão compacto como esteve com o Ramon Carvalho, e em cima disso, ele escala bem, não mexe no intervalo, mesmo estando com um jogador a mais, porque o time terminou muito bem e sufocando e amassando o Mirassol no primeiro tempo, volta com o mesmo time e a 3 minutos já vira o jogo, e gol de quem? Do Ramon Carvalho, que era talvez, teoricamente, um dos homens para sair. Sai o Ramon Carvalho, que não é especialista ofensivo, e poderia vir com o Iago Dias, também não estaria nada errado, mas é que o time estava muito bem, ele falou, não, vou manter um pouco. E aí já vira o jogo e fica tudo a favor da Ponte, depois o Gé faz o terceiro, e aí é que ele mexe, né? Tirando o Elvis, tirando o Ramon, e foi onde a Ponte caiu um pouco. Mas caiu porque os jogadores que entraram também se desconcentraram, aliás, o time inteiro perdeu um pouco, né? Aquela concentração. Mas um trabalho excelente, conceito muito bom, escalou inteligentemente, teve a leitura precisa daquilo que precisaria ser feito e nas mexidas fez tudo direito e inclusive saiu até um pouco das características dele hoje, quase invadindo o campo naquele momento em que em 30 segundos o Matheus Silva sai jogando errado e quase a Ponte toma um gol, retoma e aí quem sai jogando errado com a mão é o Pedrão, e a Ponte quase toma de novo. Ele falou, vocês estão pensando o quê, pô? Em que planeta vocês estão vivendo? Então o Nelsinho foi para cima, fez um trabalho espetacular e está de parabéns, tanto no início, como na preparação, como na organização,
e como nas mexidas, e precisa ser assim também fora, mas ele disse, é devagar, devagarinho. Bota o Matinho da Vila aí. Ô, seu Tigrão. Bota o Matinho, só essa estrofe aí. Eu tenho que fazer um dia com a bola 22 e e 30 essa daí, do Brasil. Essa daí é o estilo do Nelsinho fora de casa. Se não dá tempo, um abraço pra você. Até a próxima, se Deus quiser. Porra. Atenção, hein? Já o Em Dia com a Bola, agora 22 e 27. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Muito bem, majestoso, Boris na rua aqui, Ponte 4, Mirassol 2, público 4.370, o Gabriel de pênalti 1-0 Mirassol, o Emerson empatou para a Ponte 1-1 a 30 do primeiro tempo, o primeiro gol foi a 25, depois a 41 minutos o Fernandinho expulso, o Mirassol com 10, segundo tempo o Ramon Carvalho a 13 minutos vira a Ponte 2-1, o Gé a 26, Ponte 3-1, o Luiz Otávio marca o segundo gol do Mirassol a 44, 3-2 para a Ponte até então, e aos 55 o Matheus Regis marcou o quarto gol, 4-2. Ribeirão Preto, estamos no segundo tempo de Botafogo 0, Amazonas 1, gol do Cauã Barros, marcado no primeiro tempo a 19 minutos. Lá na Curuzu, em Belém, empate, tá 1-1, hein? O Nicolas fez 1-0 Paysandu e o Rafael Ramos, um chutaço de fora da área no ângulo, empatando pro Ceará. E a Ponte agora pega o Paysandu lá no próximo sábado, tá? Vamos lá, para falar em sábado, amanhã, 15h30, Novo Horizontino e Guarani. Quem narra é o amigo Batista, vamos começar às 2 horas. 17 horas tem Esporte América Mineiro, lá na Arena Pernambuco. 18 horas Rei Pelé, CRB e Curitiba. Domingo tem. 16 horas no Oba, Vila Nova e Avaí. 18h30 Chapecoense e Brusque. Na segunda-feira, 20 horas Santos e Ituano. E na quarta-feira, dia 17, Operário e Goiás fecha essa rodada, porque o Operário joga amanhã pela Copa do Brasil. Então, quarta-feira, dia 17, 21 horas, Operário e Goiás, tá? Lembrando que a Ponte, com a vitória, nesse momento é 11ª com 20. O quarto colocado é o Sport com 23. Mas só tá começando a rodada, o jogo da Ponte foi o primeiro. E vamos ver o que acontece, né? O Santos tem 25, o América tem 25, o Vila Nova tem 24. Em quarto, Sport com 23. Esses hoje subiriam, o Avaí na cola 23, o Mirassol sexto com 22, tá? Os 4 últimos, CRB com 13, Brusque 13, Ituano 11 e o Guarani com 6. O detalhe é que o Botafogo tá jogando, né? Tá jogando e depois que terminar vai ficar com um jogo a menos ainda, tem essa, tá? E o CRB, nesse momento, tá com 3 jogos a menos. Depois do jogo do CRB, que acontece amanhã contra o Coritiba, o CRB ainda vai ter 2 jogos atrasados. Olha o seguinte, Copa do Brasil, atenção, amanhã, Juventude Inter, 16 horas em Caxias. Na última quarta-feira, no Beira-Rio, o Juventude ganhou de 2-1 lá dentro. E o técnico Eduardo Cudê foi demitido, né? E aí, o Juventude joga em casa pelo empate para ir para oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Ipiranga joga amanhã também. É Copa do Brasil amanhã, hein? Copa do Brasil, 18 horas a Liga Arena. No primeiro jogo, lá em Erechim, foi 2-1 para o Ipiranga. O Atlético tem que reverter, o Ipiranga joga pelo empate. E domingo, 11 da manhã, em Caxias do Sul, Grêmio e Operário de Ponta Grossa. No dia 30 de abril, em Ponta Grossa, foi 0-0. Depois teve aquela chuva, enchente no Rio Grande, parou tudo, né? E retomando somente agora, quem ganhar leva esse Grêmio Operário, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha o seguinte, em detrimento desses clubes estarem jogando a Copa do Brasil, Juventude, Inter, Atlético Paranaense, o Grêmio, então o final de semana comprometido porque esperava-se que o Brasil fosse chegar na final da Copa América, né? Então no domingo não tem jogo no Brasileirão. Amanhã 2 jogos, 16 horas Bahia e Cuiabá, 16 horas no Independência, em BH, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Depois, na terça-feira, destaque para Corinthians e Criciúma, terça 16, Corinthians e Criciúma, estreia do técnico argentino Ramon Dias no comando do Corinthians. Na quarta-feira, tem São Paulo e Grêmio no Morumbis. E olha que jogaço, o Botafogo é líder
com 33, pegando Palmeiras, vice-líder também com 33. É Botafogo e Palmeiras, quarta-feira no Engenhão, às 21h30. E para encerrar aqui, deixa eu pular a Série C, a Série D, Copa América, amanhã terceiro lugar, 21 horas, Canadá e Uruguai. Domingo a grande final, 21 horas em Miami, Argentina e Colômbia. E na Eurocopa não tem essa terceiro lugar não. Eurocopa domingo é a final, 16 horas no Olímpico de Berlim, Espanha e Inglaterra. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. E final do apito final, Ponte 4, Mirassol 2, na Rua Boris, começou Tigrão e Gleger, reportagens Vladimir Catarino, equipe técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam no YouTube, em FM 85,7 e nos diversos aplicativos. Obrigado. Voltamos amanhã, 2h no Concentração de Novo Horizontino e Guarani. Começa 15h30. Quem vai narrar é o amigo Batista. Obrigado. E até amanhã. Eu volto às 2h. Se Deus quiser.